equipe do arquivo e os marcos históricos desses 200 anos. Meu entrevistado é o historiador e arquivista do Senado, Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar desse Cidadania, falando de um trabalho que eu tenho certeza que poucos brasileiros conhecem. Então, antes da gente ir atrás um pouquinho dessa história, são 200 anos de história, explica para a gente como é que é feito esse trabalho do arquivo. Primeiramente, eu agradeço o convite, assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui representando a equipe da coordenação de arquivo do Senado Federal. Olha, o trabalho do arquivo ele é bem complexo, assim, e dividido em várias etapas. Para quem não está muito habituado, a gente tem a parte, vamos dizer assim, do protocolo, que é justamente aqueles documentos que são recepcionados pelo Senado. Nós temos o arquivo intermediário, que é justamente aquele espaço onde os documentos ficam aguardando um tempinho ali, esperando talvez ser eliminados ou ser guardados permanentemente, ou seja, para o resto da nossa história. Antes de você continuar, não esquece os próximos passos não, mas eu fiquei pensando, o que é que faz essa separação do material que vai ser eliminado e do material que vai ser guardado? Olha, eu gosto de pensar, enfim, o documento de arquivo ou o arquivo não como algo distante da gente, porque provavelmente você também, nós podemos ser vistos, na verdade, como arquivos também. Porque nós produzimos documentos, nós recebemos documentos e também nós guardamos documentos. Então, nós temos aquelas informações que elas precisam estar pertinho da gente, porque a qualquer momento elas podem ser necessárias. Nós temos aqueles documentos que ficam ali um pouquinho no cantinho, por exemplo, um diploma de curso superior. Não usual, mas em algum momento ele pode ser necessário. E tem aqueles documentos que eu guardo assim para o resto da minha vida. Na coordenação de arquivo, isso também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos dois instrumentos arquivísticos. Um plano de classificação, que é justamente onde a gente define os assuntos. Nós temos uma tabela de temporalidade, que é onde a gente coloca justamente os prazos. Então, cada documento desse, dependendo do assunto ou da função que ele exerce aqui no Senado, ele tem um prazo a ser cumprido. Após esse prazo, ele passa por um processo de avaliação, que nós arquivistas, com uma comissão interdisciplinar, ou seja, formada por várias graduações, com vários campos, a gente se reúne e começa a definir aí, esse documento aqui, ele tem um valor histórico, ou seja, ele vai para a guarda permanente, ou esse documento aqui, ele pode ser eliminado. Então, vamos dizer assim, o arquivo, os arquivistas, eles são responsáveis justamente por cumprir essas funções, de receber o documento, de classificar o documento, de avaliar, ou seja, estabelecer prazos, e caso esse documento ele seja importante à história e à memória, ele tem que ser guardado, como eu disse, para o resto da vida. Então, a gente fica justamente responsável também por essa guarda, por essa custódia. E eu te interrompi aí na cadeia desse processo todo. Então, selecionou, viu que esse arquivo, que esse documento é importante ser arquivado, ser preservado, ser guardado. Isso. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes é como eu disse, após a avaliação, né, justamente, ele pode ser ou eliminado, ou ser guardado permanentemente, que a gente fala, quando tem um valor histórico. Como é que é essa guarda? Essa guarda ela é muito interessante porque, antes de entrar aqui no Senado, eu nunca havia visitado ou vivido realmente essa função de arquivista. Então, a gente realmente tem um acervo lá com uma determinada temperatura. Então, não pode ter essa mudança de temperatura justamente para não gerar fungos, não vamos esquecer. Como você disse na chamada aí, são 200 anos de história. Então, a gente tem documentos desde 1826 que devem ser guardados e permanecidos aqui dentro do Senado. Então, a gente já tem essa medição de temperatura, tem a questão da umidade e a gente recebe, na verdade, informações dentro de uns relatórios, obviamente, né, já tudo automatizado, que a gente fica, no caso, acompanhando se eles estão bem guardados, se não está tendo uma mudança de temperatura. É bem interessante esse trabalho. É como você disse, são 200 anos de história, tem documento lá de trás, mas hoje está tudo digital. Como é que está sendo, como é que é feita essa guarda nos dias de hoje? Essa sua pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente falando, acho que é mais fácil você guardar um documento em papel do que um documento digital. Porque o documento papel está ali, você pode tocar, como eu disse, você pode tentar preservar de uma maneira, mantendo a umidade e a temperatura. Com o arquivo digital, isso já muda. Então, a gente tem que criar um sistema em que essa digitalização ela não seja corrompida, ela não seja alterada. E dentro desse processo, porque o nosso papel aqui como arquivista é justamente fazer esse meio de campo entre a documentação
e o público externo e até mesmo interno. Então, a gente tem que difundir essa informação, esse documento. Então, para a gente publicar, para a gente disseminar, para a gente inserir isso no nosso arquivo digital do Senado Federal, nós temos uma plataforma própria para isso. Para a gente difundir essa informação, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, os pré-requisitos arquivísticos e digitais, que aqui a gente tem um núcleo próprio para isso. Gente, a impressão que dá é que só gente muito organizada pode trabalhar no setor de vocês, né? Não, assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar que eu estou sendo desorganizado, ainda mais quando eu estou no período de estágio probatório, eu posso ser exonerado. Mas, assim, realmente, a gente tem que ter realmente um cuidado. Como você disse na chamada, a gente está cuidando da história, da memória do país. Então, assim, quem escolhe esse cargo realmente de arquivista é alguém preocupado com a informação e principalmente com essa preservação da história e da memória. Alexandre, a gente começou o programa falando um pouquinho do lado arquivista, mas eu quero explorar o teu lado historiador. Vamos aqui agora contar, porque assim, na cabeça da gente, poxa, não dá para construir a história sem guardar o que é importante, e o arquivo faz isso com todo cuidado. Mas existia essa cultura lá atrás, poxa, 200 anos do arquivo do Senado. Eles tinham essa noção dessa importância? Conta um pouquinho de como surgiu esse arquivo. É muito interessante essa sua pergunta, de novo, porque quando a gente lida com uma instituição bicentenária, a gente consegue ver realmente essas nuances, essas diferenças dentro de uma perspectiva maior. Então, já indo assim, vamos dizer assim, para alguns casos históricos do Senado Federal, por exemplo, o Senado Federal, não sei se você sabe, ele foi atacado durante a Guerra da Armada, em 1894. E o arquivo, especificamente, foi atingido por armas de calibre 70. Isso está tudo documentado. E quando os senadores se viram diante da situação, está no relatório da presidência de 1895, eles colocam assim, olha, o arquivo ele é muito importante para a nossa história política. Então, não tinha essa visão ainda, os senadores da época, de uma documentação importante para a história do Brasil. Essa documentação está muito voltada realmente para dentro, para a questão da diplomação, de posse. E já indo para um outro momento da nossa história, eu também não sei se você sabe, mas o arquivo, quando ele veio do Rio para Brasília... Não queriam trazer, não é? Justamente, ele não queria ter vindo. Conta essa história direitinho. Vocês queriam ficar perto da praia, Justamente, né? Mas apesar de querer ficar perto da praia, enfim, o Rio de Janeiro, é muito interessante que o PRS 6 de 1960, o projeto de resolução, que justamente... foi iniciado para o arquivo do Rio de Janeiro, né, o arquivo do Senado, não vir para Brasília. E o mais interessante é que na justificação eles colocam assim, o arquivo do Senado não deve vir para Brasília porque ele tem que ficar no que os senadores da época viam como centro cultural, no caso, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha que ficar perto da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional. Então, apesar de o arquivo que não era para ter vindo, eu acho esse momento muito importante, muito significativo para a história do arquivo, porque pelo menos, não vou falar que é o primeiro momento, mas é assim, um momento mesmo em que os senadores viram que aquela documentação do arquivo do Senado, como eu disse, era importante para a história do Brasil, sabe? Então, assim, que bom que o arquivo veio e que bom que teve essa mudança de perspectiva, sabe? É muito interessante isso. Eu concordo contigo. Até brinquei com essa questão da praia, mas eu sabia que eles tinham um argumento para tentar deixar lá. Mas é importante que o arquivo esteja aqui, perto do local onde funciona o Senado, né? Eu acho que o poder legislativo, ele se fortalece com a presença desse registro constante que vocês fazem aqui. É uma segurança Sim, histórica para a gente. Porque, você não perguntou ainda, mas o que é o documento de arquivo? A gente fala muito da questão de ser importante para a história e para a memória. Mas o documento de arquivo, vamos dizer assim, arquivisticamente falando, ele é uma informação que serve para provar uma determinada atividade. A questão da história e da memória, ela vem posteriormente, depois de cumprida essa função inicial. Então, como você comentou, a atividade parlamentar legislativa ela é muito dinâmica. Ela tem que ser rápida, então o arquivo ele tem essa função realmente de ajudar nessa tomada de decisão. Como eu disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o arquivo do Senado, quando não veio para Brasília, eles criaram um serviço aqui, mas justamente por conta dessa distância, das tecnologias e da comunicação da época, ele acabou realmente vindo para cá porque o documento de arquivo, o arquivo, ele tem que estar próximo da gente. Ele demorou a vir, Alexandre? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho essa história. Não tem, a gente ainda está pesquisando, não tem uma data específica, sabe? Mas como eu disse, isso daí foi no início, né? Foi assim, porque
Lauro Portela, que era o diretor de arquivo da época, ele já tinha feito um relatório super interessante, falando que o arquivo tinha que ficar aqui no Palácio Central, já tinha desenhado realmente o lugar da conservação, já tinha colocado alguns elevadores, um espaço de consulta. Então, quando a gente se deparou com esse projeto pedindo que o arquivo ficasse, foi algo assim que eu acho que foi decidido ali muito rapidamente. Inclusive, dentro do projeto, tem um requerimento de urgência. Então, os senadores que queriam que ele ficasse no Rio, realmente estavam, realmente que ele ficasse lá e permanecesse. Assim, a gente não tem uma data muito específica. O arquivo do Senado realmente se mudou tal data, mas assim, a partir ali da década de 1960, quando a gente pesquisa os documentos, quando a gente vê algumas fotos, a gente já vê que ele estava aqui, o povo já, enfim, né, já estava aqui. Não demorou muito, isso não é demorou certo, muito, né? porque não tem como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar próximo da gente. Vamos olha, não só para quem está em casa, mas para mim também, para as pessoas terem noção das preciosidades que vocês guardam lá. Por exemplo, eu vou entregar uma que eu sei. A Lei Áurea está com vocês, né? Está guardada no arquivo. Não só a Lei Áurea, a gente brinca lá no arquivo que a gente tem o processo legislativo completo da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, para quem não sabe, é justamente a lei que aboliu a escravidão formalmente no país. E ela está guardada aqui com a gente. Mas não é só a Lei Áurea. A gente brinca lá de novo no arquivo que a gente tem o que vocês, vamos dizer assim, tem a gosto do freguês. O que vocês quiserem, a gente tem lá. Porque realmente é um arquivo muito, muito rico, muito vasto. E, assim, aqueles documentos mais conhecidos, vamos dizer assim, eles se iniciaram na Câmara. Então, por força de lei, eles têm que ser guardados depois aqui como casa revisora no Senado. Então, a gente tem, como eu disse, o processo completo da Lei Áurea, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a lei de cotas, e assim, realmente pensando no lado arquivístico, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, que são mais recentes, né, justamente porque essa informação está se tornando cada vez mais dinâmica, digital, enfim. Então, assim, o que você imaginar, a gente tem lá, porque são 200 anos de história. Isso é maravilhoso. Agora, qualquer pessoa pode visitar? Existe, porque assim, tem um local onde vocês trabalham que é para a gente ter acesso mesmo. Isso. É um trabalho muito sério, muito importante. Mas existe uma área que o brasileiro comum ou os turistas que vêm de outros países e querem conhecer podem visitar e ter acesso controlado a essas preciosidades? Sim, com certeza. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. A gente só pede uns 2 ou 3 dias ali de antecedência, justamente para a gente se organizar. A gente pede que quando mande esse e-mail, a pessoa fale um pouquinho da trajetória de vida, enfim, se é aqui de Brasília, se não é, qual que é a sua graduação, justamente para a gente tentar fazer uma visita mais temática. E, assim, é muito legal de você ter perguntado isso, porque antes de entrar aqui no Senado, eu já era servidor público. E eu sentia falta justamente de ver esse público, de ver essa sociedade brasileira. Então, assim, a questão das visitas é justamente o momento que eu vejo as pessoas, seja pesquisadores, seja curiosos, seja escolas, universidades, assim, é bem interessante. Então, assim, citam-se mais que convidadas e convidados. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. Vou reforçar esse e-mail. Mais uma vez, se vocês puderem botar nos créditos aí, arquivo@senado.leg.br. Você manda, explica direitinho a intenção da visita, qual é a sua ideia, quem você é. Às vezes quer levar estudantes, manda um e-mail para a equipe do arquivo e marca a data certa que você vai ser bem recebido, né, Alexandre? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa história. Eu vou explorar esse teu lado historiador. Estamos aqui para isso. Eu sei que o arquivo ele foi criado no dia 1º de junho, é isso, né? É isso. Essa é a data, né? Isso. Então, me fala, foi a definição da data foi porque foi a primeira vez que foi citado ou não? Ele já existia e falaram, não, mas a gente vai instituir o dia 1º de junho. Como foi que surgiu essa data? Olha, a gente começou a conversar lá entre a gente mesmo. Então, o arquivo ele já estava previsto no projeto constitucional de 1823. Depois, ele foi previsto também na Constituição outorgada de 1824. Mas essa questão do 1º de junho é que foi a primeira vez em que 2 senadores realmente pensaram assim, gente, a gente tem que mandar essa documentação para o arquivo. Então, eram 2 viscondes, o Visconde de Nazaré e o Visconde de Baipendi. Eles estavam justamente querendo saber o que faria com uma documentação relacionada à comissão de polícia, que é mais ou menos a nossa comissão diretora hoje. Eles falaram, não, gente, a gente pode aguardar um pouco para decidir e vamos enviar essa documentação, ainda mais que era algo relacionado ao orçamento, vamos enviar essa documentação para o nosso arquivo.
Então foi daí que a gente escolheu essa data, sendo o 1º de junho de 1826, como sendo o nosso aniversário. E outra curiosidade, o arquivo tem um nome e é Arquivo Cora Coralina, uma poeta brasileira. Eu sou poeta, adoro poesia, então... E a gente pensa, poxa, Cora Coralina, a gente pensa, por que na biblioteca? Porque o arquivo é Cora Coralina. O arquivo, né? Essa pergunta também é boa, porque justamente por conta dos nossos 200 anos, a gente foi tentar resgatar um pouquinho dessa nossa trajetória. E segundo a Lei 10.745, de 2003, 2004, então, foi instituído o Ano da Mulher. Então, por quê foi iniciada essa lei? Porque eles queriam justamente mudar um pouco dessa face do Senado. Porque se você passar aqui pelas galerias, enfim, para os outros serviços, geralmente os homens são homenageados. Então, foi votado o projeto de resolução, foi, na verdade, proposto, o projeto de resolução 1 de 2004, justamente por conta desse Ano da Mulher, querendo batizar o arquivo do Senado como Cora Coralina. Mas só com a resolução 37 de 2008, ou seja, anos tempinho depois, é que realmente foi feita essa homenagem à Cora Coralina. Homenagem justíssima. Justíssima. Eu também fiquei me perguntando, assim, no projeto, eu tenho que pesquisar mais um pouquinho. Mas no processo da exposição de motivos, enfim, a justificação não tem uma escolha, assim, a Cora Coralina por conta disso. Mas, enfim, é uma das principais poetas brasileiras. E toda essa questão de memória, história, enfim, de informação, eu acho que o nome é mais do que bem-vindo e casou muito bem. É maravilhoso. Imagina, o arquivo ser batizado com o nome de uma das grandes poetas brasileiras. Eu acho fantástico também. É uma honra. É muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou começar a provocar. Claro. A gente fala sempre que o Brasil é um país sem memória. Sim. O arquivo nacional, qualquer arquivo, o arquivo do Senado é memória viva, é história viva. O brasileiro, a sociedade brasileira, ela consegue perceber a importância do arquivo, a importância do trabalho que vocês fazem? Vocês percebem uma mudança nessa cultura? Olha, eu respondendo à primeira questão, não gosto muito de falar que o brasileiro ou qualquer nação não tem memória, porque se não houver memória, a gente não tem nem Estado, a gente não tem povo, a gente não tem governo, a gente não tem território, porque a memória, a história é justamente esse elo, é isso que nos constrói. Por mais, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu te vi e a gente tem algum tipo de conexão justamente por conta dessa história e dessa memória em comum, que o arquivo e o documento de arquivo, ele realmente é uma base. A questão das pessoas conhecerem o papel do arquivista ou não, ela é um pouco complexa. Em relação ao documento de arquivo, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que a todo momento a gente tem que provar, vamos dizer assim, que a gente é. Para entrar aqui, por exemplo, a gente precisa de um crachá. Para conseguir uma vaga de emprego, a gente tem que ter um diploma. Enfim, o documento de arquivo é importante, mas como ele é muito usual, as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância dele. E sobre o arquivista, especificamente, tem mudado muito essa noção, essa visão sobre o nosso papel. Até pelo próprio concurso, foram nomeados 15 novos arquivistas nesse último concurso. Então, já mostra essa mudança aqui dentro do Senado. Reconhecimento da importância, sim, né, do trabalho de vocês. Muito. E o que não é comum. Mas, diante da administração pública, assim, a gente vai acompanhando os editais, a gente vai vendo que está tendo essa procura, que estão ocorrendo nomeações e previsões anteriormente, né? E também estão surgindo muitas empresas privadas, assim, justamente porque, como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar perto. Só que, assim, não basta ele estar perto. Ele tem que estar organizado, justamente para a gente conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais rápida e justamente mais precisa, mais eficaz também. Então, assim, eu acredito que esteja mudando muito essa perspectiva, essa visão em relação à arquivologia, ao arquivo. Eu concordo contigo, acho o trabalho, sempre achei importante e nesse momento que a gente vive de pós-verdade, e para você que está em casa reforçar esse conceito de pós-verdade, é um conceito muito recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, foi considerado em 2016 a palavra mais importante do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é que a história passa a ser questionada, né? E isso embaseia até o conceito de fake news, que o brasileiro já conhece muito bem do que se trata. Então, o trabalho de vocês ganha mais força ainda, né, Alexandre, nesse cenário de pós-verdade, onde as pessoas querem questionar os fatos históricos e os registros do arquivo. Justamente, essa questão da pós-verdade, como você bem pontuou, é justamente que aqueles espaços ditos de conhecimento, universidades, escolas, o próprio jornalismo, ele passou a ser muito questionado. Então, assim, o que é a verdade?
pensando nessa questão que você colocou. Se a verdade, vamos dizer assim, não existe, se eu não posso tocar essa verdade, se eu não posso, vamos dizer assim, que cada um realmente tem sua opinião, o que mais se aproxima da verdade é justamente o documento de arquivo, porque ele justamente é uma prova de uma determinada atividade. Então, assim, obviamente que eu tenho meus posicionamentos, você também com certeza tem, mas assim, toda vez que, aqui uma opinião bastante pessoal, toda vez que você se posicionar, se colocar, tem um documento de arquivo do lado, porque pelo menos ali você vai estar mais embasado. O embasamento é fundamental nesses dias de pós-verdade. Sim, justamente. Deixa eu te perguntar, a gente falou rapidamente, pincelou sobre tecnologia e como isso está mudando aos poucos. Vou no passo além. Tecnologia, mundo digital, inteligência artificial. Como é que está o trabalho hoje e o que é que vocês que trabalham como arquivistas já conseguem vislumbrar do trabalho de vocês para o futuro? Olha, a inteligência artificial, inclusive tem um outro concurso que agora o nome nem era mais arquivista, era arquivista digital, justamente para você ver como é que está essa questão da tecnologia, tá fazendo parte do nosso dia a dia. Em relação à inteligência artificial, ela não pode ser vista como uma inimiga por nós arquivistas, sabe? Se a inteligência está aí, ela está justamente para nos apoiar, mas não para ferramenta, né? Justamente para isso, para qualquer profissão, não para substituir essa profissão, essa função, essa atividade. Então, pensando como arquivista, aqui no Senado a gente começou um trabalho justamente de classificação. Então, a IA está justamente nos ajudando nesse ponto, porque a gente está tentando, de alguma maneira, que essa classificação ela seja um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, sabe? Não, vamos dizer assim, nos substituir, como eu disse, mas que a gente oriente essa inteligência artificial, que ela consiga ler determinados dados, informações do documento e já conseguir classificar, entendeu? Então, assim, a IA, a gente gosta de falar muito que a digitalização, a inteligência artificial é o futuro, mas não, é o presente, sabe? Mas eu tenho um pouco de resistência, mas eu vejo com bons olhos. É aquela questão, é usar como ferramenta, mas não vai substituir o olhar humano e o critério humano também, não é? Com certeza. Gente, nós somos insubstituíveis, assim, pelo menos eu espero, não sei. Eu penso assim por também. Quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas assim, qualquer tecnologia, como eu disse, ela vem para nos ajudar, entendeu? Então, assim, ela não pode substituir o ser humano, porque é realmente, pensando em inteligência artificial, é o que a gente vai realmente treinar, que ela vai nos orientar e ela tem que ser utilizada justamente para facilitar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia mais leve, mais divertido, com menos pressão. De novo, não para nos substituir, eu realmente não consigo ver a inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa forma e, particularmente, eu vejo essas tecnologias assim, para nos ajudar mesmo. Antes da gente encerrar, um caos de história que as pessoas não conhecem e que vocês têm ali guardado no arquivo que seja interessante a gente saber. Olha, a gente tem uma muito boa. O nosso primeiro arquivista, vamos dizer assim, foi Alonso Pestana de Aguiar, é o que a gente tem mais informações. Ele era um amanuense, ele era responsável justamente por fazer as atas, ele e outros integrantes, né? E ele morou, acho que 10 ou 15 anos dentro do arquivo. Ele morava no arquivo do Senado, lá no Conde dos Arcos, lá no Rio de Janeiro. Só que o Alonso Pestana de Aguiar, ele era também membro da Guarda Nacional. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele foi convocado para participar dessa Guerra do Paraguai. E, na hora lá, ele tentou se safar rapidinho. A estratégia dele não é muito legal, não é muito boa, na verdade. Ele deu um ex-escravizado, um liberto, Emílio de Aguiar, também com o mesmo sobrenome, no lugar dele. E está lá nos anais do Senado Federal, que justamente ele teria que cumprir 9 anos dentro da Guarda Nacional. No caso, o escravizado, o liberto que foi em seu lugar, sabe? Então, assim, tem essa história, eu não acho ela muito boa, pelo contrário, tenho minhas críticas, mas, assim, de novo, o papel que a gente tem lá de arquivista, a gente tem que fazer justamente esse meio de campo, essa intermediação entre informação, entre a sociedade e a história. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu fico vendo o preço que as pessoas tinham no Brasil do século XIX ali, sabe? Então, assim, a gente não está lá, vamos dizer assim, só para contar história feliz e tudo mais. A gente tem que realmente fazer uma análise crítica. E aqui é que o meu lado historiador ele fica mais vivo, sabe? Eu sempre gosto de lembrar que o contrário
da vida não é a morte, na verdade é o esquecimento. Então, o papel do arquivista é justamente esse, de tentar trazer à tona, tentar trazer vozes que, infelizmente, não são tão lembradas assim. Parabéns pelo trabalho de vocês que mantém viva a nossa memória, a nossa história, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Olá! Para combater desinformação, TSE abre a urna eletrônica e mostra como funciona o dispositivo.
A Comissão de Direitos Humanos realiza hoje debate sobre a perseguição aos ciganos durante o nazismo. E o Senado se prepara para celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha. E veja também, senadores se reúnem com o setor de carnes para discutir as possibilidades de comércio com o acordo Mercosul-União Europeia. Hoje é terça-feira, 4 de agosto, e essa edição do Senado Notícias começa agora. A Comissão de Direitos Humanos vai debater na tarde de hoje a memória do Holocausto Cigano, também conhecido como Holocausto Romani. O enfrentamento ao anticiganismo e antissemitismo também estão na pauta do debate. O Holocausto Cigano é um dos episódios mais trágicos e menos conhecidos da história do século XIX. Estima-se que entre 220 mil e 500 mil ciganos tenham sido mortos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Comissão de Direitos Humanos deve realizar nesta terça-feira uma audiência pública para debater o enfrentamento ao anticiganismo, ao antissemitismo e todas as formas de intolerância. A audiência também vai ampliar o debate nacional sobre o Holocausto, discutir políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial e a necessidade de preservar a memória histórica das vítimas do nazismo. A data 2 de agosto foi oficializada pelo Parlamento Europeu para combater o preconceito e promover a inclusão social. O Dia Europeu em Memória do Holocausto Cigano relembra a noite quando os nazistas assassinaram cerca de 4 mil ciganos em Auschwitz. Vamos conferir agora outros destaques da programação do Senado para esta terça-feira. À 1h30 da tarde, audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores vão debater a regulamentação dos data centers de inteligência artificial. Às 2h da tarde, como vimos na Comissão de Direitos Humanos, será realizado debate sobre a memória do Holocausto Cigano e o enfrentamento ao anticiganismo e ao antissemitismo. E também às 2h da tarde, o grupo de trabalho sobre acordo Mercosul-União Europeia, que funciona na Comissão de Relações Exteriores, reúne-se com o setor de carnes. Em uma iniciativa inédita, o Tribunal Superior Eleitoral desmontou nesta segunda-feira, ao vivo, uma urna eletrônica. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE mostrou todos os procedimentos de segurança adotados nas eleições para garantir a transparência e a confiança no sistema de votação. Essa é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral abre uma urna eletrônica ao vivo, diante das câmeras, numa transmissão nacional. A ideia é mostrar ao eleitor por dentro como funciona o equipamento que será usado nas eleições deste ano. Durante a transmissão, o coordenador de tecnologia do TSE, Rafael Azevedo, fez uma desmontagem da urna e mostrou por que ela é considerada inviolável. A urna eletrônica tem uma segurança que é muito amarrada tanto com barreiras de segurança quanto com rastros que nós deixamos e publicamos na internet. Então, a tabela de correspondência, tem diversas outras informações que nós publicamos que permitem com que os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras possam aferir que a votação está correta, está idônea, né? E que a eleição é legítima. As pessoas normalmente imaginam a urna eletrônica como se fosse uma caixa forte, em que com algum esforço você poderia furar e invadir com maçarico, alguma coisa e abrir, né? Só que a nossa filosofia é diferente, ela tem uma filosofia como se fosse um castelo de cartas. Se você mexer nela, do jeito errado, ela vai desabar, né? Então ela para de funcionar se qualquer coisa estiver diferente do que ela esperava. Essa iniciativa inédita do TSE de mostrar a desmontagem da urna eletrônica ao vivo faz parte da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Até domingo, dia 9, os TREs de todo o país e o TSE farão várias atividades com o objetivo de aumentar a transparência, mostrar o funcionamento da urna, combater a desinformação e aproximar a justiça eleitoral da população,
principalmente dos jovens. Estão previstas durante essa semana demonstrações da urna, visitas guiadas, palestras, exposições, atividades educativas e encerramento com a corrida pela democracia. A iniciativa acontece justamente quando o calendário eleitoral entra na fase decisiva. Até 5 de agosto são os últimos dias para as convenções partidárias, quando os partidos oficializam os candidatos e definem coligações e federações. Dia 15 de agosto é o prazo final para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Dia 16 começa a propaganda eleitoral. Dia 4 de outubro é o primeiro turno das eleições gerais e no dia 25 o segundo turno, onde houver. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão transporte especial no dia das eleições. A iniciativa, que faz parte do programa Seu Voto Importa, foi idealizada pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com os tribunais regionais. Marleide teve poliomielite quando era criança. As sequelas da doença se agravaram com o tempo e há 15 anos ela passou a depender de uma cadeira de rodas para se locomover. Desde então, a falta de acessibilidade passou a ser um obstáculo para que ela pudesse exercer várias atividades, até um dos direitos mais importantes da cidadania, o voto. Tinha que pegar o ônibus, e ir até o Recanto das Emas para poder votar. E aí eu não fui votar. Pela dificuldade de acessar o ônibus, porque na época não tinha nenhum ônibus que fazia lá, que era mais próximo, tinha que pegar o ônibus do Goiás, descer para a BR, pegar o ônibus do Goiás, descer na passarela, pegar outro ônibus para ir até o Recanto das Emas, para votar. A gente que tem uma deficiência, nós às vezes ficamos muito restrito a várias coisas, A gente não tem o nosso direito de cidadania totalmente, nós somos esquecidos, nós somos invisíveis, Para mudar histórias como a da Marleide, a Justiça Eleitoral criou o programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. A iniciativa chega no momento em que o número de eleitores com deficiência cresceu mais de 40% em relação às últimas eleições. Quem quiser utilizar o transporte oferecido pela Justiça Eleitoral deverá fazer o pedido até 20 dias antes das eleições. O programa foi inspirado em experiências já desenvolvidas por tribunais regionais eleitorais, como o de Pernambuco. Nós abrimos um número de WhatsApp, esse número funciona como uma central de agendamento. Nós divulgamos esse número largamente, amplamente na imprensa e esses eleitores com todos os tipos de deficiência nos procuram. Então nós transportamos eleitores com deficiência visual, deficiência auditiva, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, deficiência física, todos os tipos de deficiência nós atendemos. São mais de 500 eleitores transportados ao longo desses anos. O TRE, à medida que recebe esse pedido de agendamento pelo WhatsApp, monta um roteiro, no dia das eleições vai buscar esse eleitor em casa, leva ele para votar até o local de votação e traz ele de volta até a casa dele com toda a segurança e com um apoio técnico bem interessante, porque cada uma dessas vans que transporta os eleitores, ela vai com um bombeiro militar. O Programa Nacional prevê que cada Tribunal Regional Eleitoral poderá firmar parcerias com órgãos públicos e entidades para oferecer o transporte gratuito. A disponibilidade do serviço vai depender dos acordos celebrados em cada estado. Além do transporte, a Justiça Eleitoral também ampliou o número de sessões eleitorais com acessibilidade. Para Marleide, a expectativa é que as novas medidas eliminem barreiras. O transporte indo até a nossa casa, pegando a gente, levando até o local de votação e trazendo, isso vai facilitar muito. Isso é uma acessibilidade muito viável para todas as pessoas que têm uma deficiência. E você não deixaria de votar? Não deixaria, jamais. Estamos na Semana Mundial da Amamentação e o Senado trouxe o tema para o público em geral. No Brasil, a amamentação é o destaque deste mês. O chamado Agosto Dourado foi debatido numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos.
A Organização Mundial da Saúde orienta a alimentação exclusiva com leite materno até os 6 meses de vida dos bebês. E a continuidade com a alimentação suplementar adequada até os 2 anos. Estima-se que a ampliação dessa prática possa evitar centenas de milhares de mortes infantis e maternas em todo o mundo a cada ano, além de reduzir significativamente a incidência de infecções respiratórias, diarreias, obesidades, diabetes e outras doenças crônicas. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, os indicadores melhoraram nas últimas décadas, mas ainda existem desafios relevantes. Eles são provocados por problemas como desigualdades sociais e regionais, dificuldades de acesso às informações e a falta de apoio às mulheres durante o pré-natal. Esses desafios revelam que o sucesso do aleitamento materno não depende exclusivamente da decisão individual da mãe. Ele exige uma rede articulada de proteção envolvendo os serviços de saúde, a família, os empregadores, a sociedade e o poder público. Para o Unicef Brasil, outro grande desafio para que o aleitamento materno exclusivo ocorra, no mínimo nos 6 primeiros meses de vida da criança, é a licença maternidade de 4 meses para a maioria das mães brasileiras. É importante trazer que essa conta não fecha, né? E que se a gente quer falar sobre ampliação dessa taxa de aleitamento exclusivo, durante os primeiros 6 meses, a gente precisa rediscutir a questão da licença maternidade e, inclusive, talvez, trazendo aí exemplo de outros países, trazer uma discussão de uma licença parental que tem sido estabelecida e que tem sido muito favorável. A representante do Ministério da Saúde apresentou o quadro de ações nacionais sobre o aleitamento e chamou a atenção para uma lista de intervenções já identificadas e que precisam ser realizadas para que mães e crianças sejam ainda mais beneficiadas. A gente precisa de intervenções em diversas camadas, né? A gente precisa de mobilização social, né? Que é o que a gente faz no Agosto Dourado. A gente precisa de legislação, de políticas de financiamento, monitoramento e precisamos oferecer apoio efetivo para as mulheres através do aconselhamento, apoio e manejo da lactação. Lembrando que o professor César Victora, que é o nosso maior estudioso no Brasil, é um epidemiologista lá do Rio Grande do Sul, ele na série Lancet, em 2016, ele mostrou que pelo menos 800 mil crianças menores de 5 anos poderiam ter tido menos morte, inclusive as mortes maternas também poderiam ser menores, visto que a amamentação diminui a chance de câncer de mama, câncer de ovário. Então, as doenças crônicas, que hoje são os que mais contribuem para a mortalidade infantil e mortalidade no mundo, podem ser diminuídas através da prática da amamentação. As empresas de vídeo sob demanda podem ter que pagar uma contribuição para o desenvolvimento do cinema brasileiro. A proposta foi debatida nesta segunda-feira no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O projeto de lei discutido pelo Conselho de Comunicação Social determina que as empresas que ofertam serviços de vídeo sob demanda contribuam para o pagamento da Condecine, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A proposta cria alíquotas progressivas da receita operacional bruta, decorrente da prestação do serviço, excluindo o PIS, COFINS e o ISSQN. O relatório aprovado pelo Conselho recomenda a mudança dos valores das alíquotas de contribuição, segundo a receita anual obtida pelos prestadores do serviço. Na minuta de recomendação, o item 2º, a linha B, passa a ter a seguinte redação: o que fixa as faixas de receita bruta anual da contribuição, anexo do substitutivo, rejeição que restaura o escalonamento do texto do Senado, a isenção de até 4,8 milhões, alíquota reduzida de 1,5% até 96 milhões e alíquota plena de 3% somente acima desse valor. Salvaguarda do mercado nacional de pequeno e médio porte. O Conselho de Comunicação Social também realizou audiência pública. O debate teve como tema os impactos da inteligência artificial sobre os direitos autorais e o jornalismo.
A proposta que cria o Marco Legal da Inteligência Artificial já foi aprovada pelo Senado e está parada na Câmara dos Deputados. A audiência pública debateu os impactos desse projeto na comunicação social. E o secretário de Direitos Autorais do Ministério da Cultura disse que, mesmo sem a regulamentação, já houve demissões na área da comunicação. Segundo ele, ferramentas que oferecem resumos produzidos por IA reduzem o acesso aos sites de notícias, afetam a remuneração dos produtores de conteúdo e reforçam a necessidade de proteger os direitos autorais. Ele disse ainda que disputas envolvendo o uso de conteúdos jornalísticos no treinamento de sistemas de IA tendem a ser judicializadas. Quais são essas violações? Minerar é reproduzir. Então, isso é um direito exclusivo, aí uma violação. Tokenizar é outra reprodução, mais uma violação. Inclusão em base de dados, mais uma violação, porque é um direito exclusivo do titular. O jornalismo, que já vem sofrendo há muitos anos, ele precisa de celeridade na aprovação de um projeto que estimule que o mercado se organize rapidamente. Para o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Sérgio Branco, um dos principais desafios da regulamentação da inteligência artificial é garantir a transparência sobre os dados que são utilizados nos sistemas de IA. Quando um sistema, uma ferramenta de inteligência artificial está sendo treinada, desenvolvida, com o uso de obras protegidas por direitos autorais, é importante que a gente saiba que bases de dados estão sendo usadas. É inviável uma lista com todas as obras, isso não é possível, até porque muitas obras não têm nomes, até porque muitas obras são homônimas, né? Imagina como é que você lista fotografias, por exemplo, mas é necessário que a gente saiba quais são as bases de dados que estão sendo utilizadas justamente para que, havendo transparência, haja um maior grau de confiança. Fomenta iniciativas culturais, como, por exemplo, atividades de atualização, editais de eventos, editais de outras finalidades e também uma remuneração direta aos trabalhadores criativos, como, por exemplo, uma renda básica universal para os criativos. E a gente tem exemplo disso tudo no Brasil. Tem o FNDCT, para a parte tecnológica, o FNC para a parte cultural e também tem previsão constitucional e também em lei federal para a parte da renda básica. Então, esse é um tipo de modelo que ele não se sobrepõe, ele não acumula, ele não é uma substituição do direito autoral, mas ele busca lidar com algo que o direito autoral não consegue, que é o impacto sistêmico nos criativos, e ele busca atingir os criadores como um todo. A pesquisadora Silvana Bahia, da Universidade de São Paulo, defendeu a educação midiática como uma política pública permanente. A educação midiática precisa ocupar um lugar muito mais central na implementação do marco legal da IA. E quando eu estou falando de educação midiática, eu não estou falando de ensinar pessoas a escrever melhores comandos para conversar com uma inteligência artificial. Eu estou falando em desenvolver autonomia informacional. Autonomia para compreender esses sistemas, para compreender como esses sistemas funcionam, para reconhecer os seus limites. Autonomia para identificar quando uma resposta parece convincente, mas não é necessariamente verdadeira. E autonomia para perguntar quais fontes foram utilizadas. O que eu acho muito curioso é a gente ter um discurso de que a inteligência artificial vai nos resolver todos os problemas da humanidade, vai curar todas as doenças e que, portanto, nós não podemos encostar na inteligência artificial, ela precisa ser absolutamente livre, mas ela não pode resolver o problema que ela mesma cria. O mês de agosto também é dedicado à conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Agosto Lilás faz referência à data de sanção da Lei Maria da Penha em 2006. E o Senado vai celebrar os 20 anos deste marco em defesa da mulher nesta sexta-feira, dia 7, numa sessão especial no plenário. O Agosto Lilás é uma campanha nacional para alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para fortalecer a mobilização, o Senado vai destacar numa sessão especial os avanços e desafios da Lei Maria da Penha e das políticas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. A gente tem uma pesquisa muito interessante do Data Senado, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que apontou que em 2025,
cerca de 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar. É um percentual muito alto e a pesquisa apontou que, nesse 40% dos casos, algum adulto presenciou, testemunhou a violência e nada fez. E o que é mais alarmante, que passados aí 2 décadas da sanção da Lei Maria da Penha, a pesquisa apontou que só 19% das mulheres disseram conhecer bem a legislação. Esses dados nos mostram o quanto é importante conscientizar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio cresce a cada ano. No ano passado, 1.571 mulheres foram assassinadas, uma média de 4 vítimas por dia. A agressão física faz parte, né, que é a violência física, mas nós temos a violência psicológica, que hoje é a grande maioria, né? E dentro desse grupo da violência psicológica, nós temos a violência psicológica propriamente dita, o crime de perseguição e as ameaças. Então, esses 3 crimes, eles formam um grande... acho que a maior parte dos crimes que hoje nós temos relatados nas delegacias, né, que está dentro da violência psicológica. Nós temos as agressões morais e também crimes patrimoniais e sexuais. Então, é um arcabouço que não se limita à violência física. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. A sessão solene também vai comemorar os 20 anos da Lei Maria da Penha. Este marco legal na proteção às mulheres, que inclui o pacote antifeminicídio, vem sendo atualizado pelo Congresso. Entre as inovações recentes estão o aumento para até 40 anos de prisão nos casos de feminicídio e o cumprimento de 55% da pena para a progressão de regime. O Senado aprovou e também já está valendo a perda do poder familiar e do cargo público pelo agressor. A delegada destacou que iniciativas como Agosto Lilás são relevantes para combater a violência contra a mulher. É muito importante para trazer uma visibilidade maior, né? E alcançar, de fato, mulheres que têm ainda desconhecimento. Já teve um estudo do próprio Senado dizendo que, acho que mais de 35% das mulheres conheciam a fundo a Lei Maria da Penha, o restante não. Então, é algo que a gente precisa se disseminar, até porque a maioria das violências que ocorrem, elas são invisibilizadas, elas são normalizadas. É um xingamento, um empurrão, uma humilhação, e que isso vai trazendo problemas de saúde mental para a autoestima dessa mulher. Pesquisadores indígenas que estavam em Brasília para conferências ecológicas fizeram uma visita ao Congresso Nacional para entenderem melhor o processo legislativo. Na chegada ao Congresso, muitas poses para fotos e expectativa. A gente tem entender também, né, como é que funciona dentro do nosso Congresso, né, a lei que foi criada, que defende o direito dos povos indígenas também. Então, estamos aqui entender isso. Como funciona as leis, como funciona as leis que fazem parte das políticas públicas, né? Que vai ser parte das leis de educação, da saúde, das ambientais, tudo que vai aqui. Os pesquisadores de 3 etnias vieram a Brasília participar de uma conferência sobre restauração ecológica, um projeto feito em parceria pela FUNAI e o UNB. As pessoas que estão aqui agora, eles são os pesquisadores indígenas no âmbito do plano de recuperação, mas a gente sabe, né, que as associações como a Rutucari, Passali e Ana Cedume, eles estão avançados nessa discussão e estão se preparando para discutir isso aqui na casa. Quanto mais essa aqui for realmente a casa do povo, mais os povos indígenas têm que estar aqui, né? Dentro do Congresso, mais poses. Eles conheceram os plenários da Câmara e do Senado. Circularam pelos corredores das 2 casas, passaram pelo túnel do tempo e participaram de uma oficina pedagógica na Comissão de Meio Ambiente do Senado, onde conheceram um pouco do funcionamento da casa e do processo legislativo. Estão fazendo o projeto para o Plano de Restauração Ambiental do Território Indígena Yanomami. Esse plano vai ser concluído em setembro
e prevê uma série de ações com foco tanto ambiental, mas também social e sanitário, porque tudo isso está interligado. Vai prever uma série de políticas públicas para promover essa restauração. Então, eles chegaram até a Comissão de Meio Ambiente exatamente por esse foco. Na volta do recesso parlamentar, os servidores do Senado se depararam com uma novidade: um grande painel que celebra a arte e a diversidade. De longe dá para ver o grande painel que encheu de cores a parede desse prédio onde funcionam alguns setores do Senado. A novidade chamou a atenção. Desde o início, quando cercaram aqui, colocaram aquele toldo aqui, eu fiquei pensando, o que eles vão colocar nessa parede? Foram rabiscando e consegui ler as palavras. Foi até uma novidade, né? Viu o mural e achei muito legal, bem bonito, né? Realmente foi uma surpresa, né? Não sabia que ia ter e realmente muito bonito. A ideia não é só embelezar esse local por onde circulam muitas pessoas. A intenção é celebrar a arte e também valores como respeito, solidariedade, acolhimento e equidade. Eu fui vendo os desenhos que foram criados, as imagens, né? Tem aqui um cadeirante, a gente vê crianças, acolhimento, mãos dadas, né? Então tudo tem um sentido. Como diz, a vida da gente precisa realmente todas essas palavras aqui dentro e fora. A muralista brasiliense Natália Carneiro foi quem deu vida ao projeto, a partir de um convite do Senado. A ideia era fazer um mural, uma arte que trouxesse elementos de diversidade, acolhimento, equidade de gênero. Então faz parte de uma campanha contra o assédio também. É um tema tão pesado e a gente queria trazer isso de forma mais leve. Então a gente teve a ideia de fazer um mural com cores coloridas, cores alegres. Era uma parede que as pessoas passavam e era só uma parede branca. E agora é uma parede que tem cor, tem vida, tem uma mensagem. O projeto do mural faz parte de um trabalho que o Senado já vem fazendo há mais de 10 anos. A busca de uma cultura organizacional que valorize a diversidade, combata todo tipo de violência, valorize as pessoas e crie um ambiente saudável. O Senado já tem esse compromisso com a igualdade, com a valorização das pessoas, faz parte da Carta de Compromissos do Senado. Então, quando a gente coloca um mural desse também no local visível, a gente reforça essa mensagem para a sociedade e para as pessoas que aqui trabalham também. E nós vivemos, infelizmente, uma sociedade que ainda é violenta e que precisa de ter referência, precisa de ter repertório. Então, é por isso a importância de a gente colocar mensagens também positivas. É aquela mensagem sutil, né, que você passa aqui todo dia e todo dia você vendo um mural que por si só já mostra diversidade, né? É uma mensagem que vai ficando ali, né? Que vai ecoando ali. Assim, é um orgulho que não sei nem expressar direito, assim, porque imagina a gente na zona cívica de Brasília, no Senado Federal, e eu colocando aqui minha arte num assunto que é tão relevante, um assunto que também me diz respeito a todo mundo, então poder expressar esse assunto na minha arte, fazendo um mural de praticamente 70 metros quadrados e aqui no centro de Brasília, é uma honra absurda, assim. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A 54ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que será realizada nesta data, 3 de agosto de 2026. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 17 de 2026, de minha autoria, aprovado nessa comissão para promover a campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno, seus impactos nas práticas de saúde, nos direitos das crianças e das mães, os indicadores nacionais e os desafios para a implementação de políticas públicas eficazes. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. A nossa senadora está presente hoje na audiência, então eu queria convidar a senadora para sentar aqui do meu lado. Por favor, senadora. Cadê a minha senadora? Vem cá, senadora. Senta aqui, senadora. Pronto. Eu não posso fazer audiência sem a senadora, gente. Ela esteve conosco em uma audiência e ocupou a mesa e falou de forma brilhante. Ficou famosa no Brasil inteiro e hoje ela voltou. Mas hoje ela não vai falar, hoje ela vai cantar, não é isso? Ela vai cantar com o coral dela. Então, mas ela tem que vir para a mesa. Lugar de senadora. Estou certa ou não estou? É na mesa, e nós hoje vamos falar de um assunto muito importante, não é, senadora? Ela sabe, nós estávamos conversando ali. Senhores, o objetivo da audiência pública de hoje é promover o debate sobre o aleitamento materno, seus impactos nas práticas de saúde, na proteção dos direitos das crianças e das mães e os desafios para o fortalecimento das políticas voltadas à primeira infância. A iniciativa integra as ações do Agosto Dourado, campanha instituída pela Lei 13.435 de 2017, que reconhece o leite materno como o padrão ouro da alimentação infantil e reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a promoção, a proteção e o apoio à amamentação.
Ao promover essa audiência, a Comissão de Direitos Humanos cumpre sua missão constitucional de acompanhar políticas públicas que assegurem a efetividade dos direitos humanos. Falar de aleitamento materno é falar do direito à vida, à saúde, à alimentação adequada, ao desenvolvimento integral da criança e à proteção da maternidade. Inclusive, muita gente está perguntando por que a audiência está sendo na Comissão de Direitos Humanos. Eu estou justificando. É direito da criança o aleitamento. Então, nós estamos na comissão certa. E essa é a comissão que cuida do direito da criança, do direito da mulher, do direito da mãe. Então, nós estamos no fórum certo. É a Comissão de Direitos Humanos. Trata-se de uma política pública que produz benefícios simultaneamente para crianças, mulheres, famílias e para toda a sociedade. As evidências científicas são inequívocas. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e sua continuidade, com alimentação complementar adequada, até os 2 anos ou mais. Estima-se que a ampliação dessa prática possa evitar centenas de milhares de mortes infantis e maternas em todo o mundo a cada ano, além de reduzir significativamente a incidência de infecções respiratórias, diarreias, obesidades, diabetes e outras doenças crônicas. No Brasil, embora os indicadores tenham evoluído nas últimas décadas, ainda persistem desafios importantes. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil e das ações de monitoramento do Ministério da Saúde demonstram que o país avançou na prevalência do aleitamento materno exclusivo, mas permanece distante da universalização recomendada pelos organismos internacionais. Persistem as desigualdades regionais, dificuldade de acesso à informação qualificada, necessidade de maior apoio às mulheres durante o pré-natal e puerpério, e obstáculos relacionados ao retorno ao trabalho e à manutenção da amamentação. Esses desafios revelam que o sucesso do aleitamento materno não depende exclusivamente da decisão individual da mãe. Ele exige uma rede articulada de proteção envolvendo os serviços de saúde, a família, os empregadores, a sociedade e o poder público. Neste contexto, políticas como a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a iniciativa Hospital Amigo da Criança e, especialmente, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, constitui exemplos reconhecidos internacionalmente de boas práticas em saúde pública. É motivo de especial satisfação destacar a presença nessa audiência de representantes do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, do Unicef, da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nossa gloriosa corporação, cujo programa de aleitamento materno demonstra como a integração entre instituições pode ampliar o acesso ao leite humano por meio da coleta domiciliar e do apoio logístico às famílias. A diversidade deste painel certamente enriquecerá o debate e contribuirá para o aperfeiçoamento das políticas públicas nacionais. Desta forma, desejo a todos que estão nos acompanhando um momento especial, um momento que nós vamos falar de vida, de proteção à vida, de proteção à infância. Que essa audiência seja um marco. E algumas pessoas perguntam, é necessário que o parlamento esteja atento? Sim. E eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu há uns 15 anos atrás. Nós não tínhamos ainda o Agosto Lilás, o Agosto Dourado. Eu era só uma assessora. E eu entrei na Comissão de Seguridade, na época era a Comissão de Seguridade Social, Saúde, lá da Câmara dos Deputados. E tinha um projeto de lei que estava tudo articulado, ele entrou extra pauta, e era um projeto de lei que, quando eu li, falava de embalagens de leite. E eu achei estranho aquele projeto ter entrado assim.
Eu não vou dizer nomes, não vou dizer estado, não vou dizer o projeto. E no projeto de lei estava dizendo o seguinte: para tirar das embalagens de leite longa-vida aquela frase que nós conseguimos colocar com muita luta, que os nossos valorosos precursores lá atrás, na década de 80, 90, nós conseguimos colocar nas embalagens de leite. Nada substitui o aleitamento materno. Esse alimento não substitui o leite materno. Foi uma luta para colocar aquilo, vocês sabem disso. E o projeto de lei era para retirar aquela frase das embalagens de leite no Brasil. Aí eu achei estranho e fui perguntar ao pessoal, por que isso? Pergunte ao deputado autor. Eu fui lá e perguntei, deputado, por que o senhor quer retirar essa frase da embalagem de leite? Aí ele disse, porque se a gente retirar a frase, a impressão da embalagem vai ficar mais barata. Porque essa frase aqui, fica muito caro na gráfica, essa frase. Então, a gente vai tirar a frase, a embalagem vai ficar mais barata e a gente automaticamente vai baratear o custo do leite no Brasil. Eu olhei para a cara do deputado e eu disse, será que ele pensa que eu sou burra? Acho que ele pensava. Aí eu fui conversar com o assessor dele disse assim, senadora, pensa... Eu não era senadora. Doutora, pensa o seguinte, se em cada cidade do Brasil, uma pessoa, na hora que pegar a embalagem de leite, lê, uma pessoa, são 5.600 municípios, lê, este alimento não substitui o leite materno. E uma pessoa em cada cidade deixar de comprar 1 litro de leite, são 5.600 litros de leite que a gente não vai vender. Eu disse, então o problema é dinheiro? É dinheiro, mas no outro sentido. Nós queremos incentivar as pessoas a comprarem mais leite. Eu disse, eu não acredito nisso. Aí eu sei que entrou uma deputada e a gente pediu vistas ao projeto. E na outra sessão, nós lotamos a comissão de mães amamentando. E aí a gente ganhou no peito. Literalmente no peito. Então, o parlamento precisa estar atento, porque, por mais que esteja consagrada a campanha do Agosto Dourado, por mais que esteja consagrado o entendimento e que essa geração hoje está consciente do aleitamento materno, se a gente não estiver atento aqui no parlamento também, nós podemos ser surpreendidos com boas iniciativas que, na verdade, não são tão boas assim. Tem outros interesses. Então, por isso, o Senado Federal está aqui em alerta. Nós estamos falando para essa geração, mas nós fizemos questão de trazer a próxima geração para o debate também. A próxima geração de mães para o debate também, de pais, para entenderem a importância e começarem agora, podemos falar agora, já na sala de aula, sobre o aleitamento materno. Nesse sentido, teremos agora a apresentação artística do coral da Associação Viver. Essa instituição, que fica na cidade estrutural, ao lado do aterro sanitário, foi fundada e é mantida pela Igreja Presbiteriana do Cruzeiro por meio de doações e por meio de repasses públicos também. Atendem crianças de 6 a 14 anos no contraturno escolar, com atividades como canto, coral, informática, judô, jiu-jitsu, vôlei, futsal, dança, jogos e brincadeiras e capelania. Além disso, fornecem 4 refeições diárias a essas crianças, café da manhã, almoço, lanche, jantar. E é nessa associação que nós temos a nossa senadora Isabelle, né, Isabelle? O coral irá cantar 3 músicas em sequência. São as seguintes músicas: Ousado Amor, Maria Maria e Pais e Filhos. Senadora, pode ir para o seu lugar para cantar, depois, se a senhora quiser, pode voltar para a mesa. Tá, senadora Isabelle? O regente do coral
José Dantas Will. Muito obrigada, eu quero agradecer ao regente e ao coral por estarem conosco. Nós vamos começar a nossa audiência com o que nós temos de mais belo no Distrito Federal, as nossas crianças. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. O Coral Viver saúda a todos presentes, essa casa. A Vossa Excelentíssima Senadora Damares, muito obrigado por essa oportunidade. E queremos trazer uma mensagem através dessas canções, mensagem dos nossos dias, o amor de Deus que jamais poderá estar tão longe de nós, a cultura, né? As Marias do nosso Brasil, e falar um pouquinho também sobre pais e filhos nessa relação tão calorosa e amorosa que deve ser.
Oi. Essa é a nossa última canção e queremos deixar aqui o convite a todos vocês a visitarem a nossa associação, a instituição Viver. Serão super bem-vindos e vocês vão conhecer mais de perto o nosso trabalho por completo, de todos os dias, no contraturno, e vai ser um prazer recebê-los. Gente, na minha terra a gente bate palma mais alto. Bora, gente! Quero agradecer
a Associação Viver por estar com a gente. Vocês cantaram lindamente. Parabéns à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro pelo projeto. Estão todos convidados. Minha senadora já vai embora. Vem cá, senadora, dá um abraço. Isabelle, vem cá. Eu quero agradecer ao maestro, a todos da associação. Obrigada pelo trabalho. Obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo com essas crianças. E muito obrigado, crianças. Vocês brilharam novamente aqui no Senado Federal. Muito obrigada. Pronto. Tchau para vocês. Foi uma alegria. As crianças estão ocupando o Senado Federal. Nós avisamos. Querem Damares, presidente da comissão? As crianças vão ocupar o Senado Federal. Obrigada, secretaria. Obrigada, maestro. Obrigada. Eu quero convidar agora os nossos expositores. Pessoas que aceitaram o convite de estar conosco nesse grande debate. Nós temos de forma presencial, eu quero que já ocupe a mesa, a Stephanie Amaral, especialista em saúde e nutrição do Unicef do Brasil. Obrigada, Stephanie, por estar conosco. Pode ocupar a mesa aqui, fica aqui à minha direita. Eu quero convidar para vir também para a mesa a Miriam Oliveira dos Santos, representante da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, da Fiocruz. Muito obrigada, doutora Miriam. E convido para ocupar a mesa o capitão Marcos Rogério, do Alibe Barreira, capitão coordenador do Programa de Aleitamento Materno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Obrigada, capitão. Nós ainda temos como convidados que participarão via online, por videoconferência, Sônia Sônia, vou ver se eu acerto o seu nome, tá? Sônia Issoyama, acho que acertei, Venâncio, coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde. Obrigada, doutora Sônia, por estar conosco. Ainda temos em forma de videoconferência Rosicleide Souza Pinheiro, doutora Rosicleide, pediatra e neonatologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Aleitamento Materno. Obrigada, doutora, por estar conosco. E também, de forma online, Luzinete Bandeira, consultora nacional da Coordenação de Sistemas e Serviços de Saúde do Escritório da OMS no Brasil. Obrigada, doutora, por estar conosco. Nós vamos fazer uma combinação aqui com a mesa, um acordo. Para a gente não perder as conexões, nós vamos fazer o seguinte: uma pessoa vai falar que está aqui na mesa e a gente já dá a palavra para dois que estão de forma de videoconferência, para a gente não ter o risco de perder a conexão. Pode ser? Então, nós vamos começar o nosso debate ouvindo a Stephanie Amaral, especialista em saúde e nutrição do Unicef no Brasil. Na sequência, a gente vai ouvir a doutora Sônia, depois a doutora Rosicleide. Vamos fazer essa ordem de fala. Tudo bem? Algum problema? Pode ser? Combinado? Então, doutora Stephanie Amaral, 10 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo Unicef estar conosco nessa manhã. Muito obrigada, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito bom dia, senhora presidente Damares. E a todos os nossos convidados, meus companheiros de mesa, todos que estão nos escutando hoje. Acho que esse é um tema tão importante, tão bonito, e queria muito agradecer realmente esse cuidado de trazer esse tema para o debate hoje. E eu queria iniciar já a minha fala trazendo 3 pontos, entre muitos pontos que são importantes em relação ao aleitamento, mas 3 pontos que eu considero os mais importantes do porquê que a gente tem que fortalecer esse debate. Primeiro, porque é uma questão de direito, como a senhora mesmo trouxe na abertura dessa audiência, toda lactante tem o direito de amamentar e todo bebê tem o direito de receber esse que é
um composto ouro, né? Não só um alimento, não vou restringir o leite materno como um alimento, porque ele é muito mais do que isso. Ele é um composto vivo, que inclusive se adapta à sua cria, né? Às necessidades da sua cria. Então, a amamentação também ela é o início da efetivação do direito humano à alimentação adequada. Tem vários benefícios já aliados à alimentação, à amamentação e como que a alimentação prossegue a partir daí. Então, é um direito, ponto, né? Nós precisamos falar sobre o direito. Em segundo lugar, porque o investimento na amamentação, ela tem um grande custo-benefício para a sociedade como um todo, né? Então, as estimativas, né, do Unicef trazem que, do Unicef, da OMS, que a ampliação da amamentação poderia evitar quase 400 mil mortes de crianças e cerca de 140 mil mortes maternas a cada ano no mundo. E que para cada dólar investido na amamentação, a gente tem um retorno aí de aproximadamente 59 dólares, devido a todos os impactos da amamentação na saúde, no desenvolvimento cognitivo da criança, né, entre outros, e sem falar na diminuição dos custos também com a compra dos substitutos do leite materno. E tem que falar também do impacto ambiental, né, que o leite materno não traz em comparação com os substitutos do leite materno. E em terceiro lugar, porque apesar disso tudo que já foi falado aqui, a gente ainda tem um crescimento muito tímido da taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, que é uma meta que a gente usa como comparação, visto que essa é a nossa grande recomendação, né, do Unicef, da OMS, dos organismos internacionais, que os bebês sejam amamentados exclusivamente pelo leite materno durante os primeiros 6 meses de vida. Então, em 2012, a taxa de aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses era em torno de 37%, hoje é em torno de 47%, e o Brasil segue essa mesma tendência, né? Em 2012 também era por volta de 37% e hoje também está por volta de 47%. A gente tem que celebrar esse aumento dos 10 pontos percentuais, mas, né, a gente pode crescer muito mais. Então, o que acontece para a gente não ter esse aumento de algo que é tão importante? Acredito que a gente ainda tem grandes desafios, né, especialmente no que diz respeito às mulheres que amamentam, ao contexto em que elas vivem, às desigualdades que as cercam. A gente não pode falar de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno sem considerar as barreiras, grandes barreiras que ainda existem para o aleitamento acontecer. E aí eu queria também destacar 2 momentos que eu acho que são cruciais para o estabelecimento do aleitamento materno. Acho que o primeiro é o momento em que a mãe tem o bebê e vai para casa. Então, a gente se pergunta se tudo o que aconteceu ali durante a gestação, durante o parto, no pós-parto, né, teve esse início da amamentação na primeira hora, a mãe, a gestante, né, sua família, acompanhante, parceria, foram devidamente informados. Ela teve apoio dos profissionais de saúde, até ali a descida do leite, do que fazer, de como lidar com a amamentação, houve um olhar para a pega. Então, acho que esses são pontos fundamentais, são oportunidades que não podem ser perdidas de promoção do aleitamento materno, né? Então, acho que o Brasil já tem feito muito nesse sentido, mas ainda tem-se que fortalecer a atenção primária nesse sentido, as orientações hospitalares, a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, a gente tem avançado, mas acho que esse é um momento chave. E um segundo momento chave é o retorno ao trabalho, né? Então, eu gostaria de lembrar que ainda a maioria das nossas mulheres tem uma licença maternidade apenas durante os primeiros 4 meses, né? E nessa volta ao trabalho se torna praticamente impossível continuar amamentando, principalmente se a gente fala de grandes centros urbanos, de mulheres que trabalham longas distâncias, que não têm condições favoráveis para retirada e armazenamento do leite materno. Ainda tem muitas creches, apesar, né, das legislações, que ainda não fornecem o leite materno nas creches. Então, ainda precisa muito de fortalecer esse ponto. E trazendo esse ponto específico da licença maternidade, eu acho que é importante trazer que essa conta não fecha, né? E que se a gente quer falar sobre ampliação dessa taxa de aleitamento exclusivo, durante os primeiros 6 meses, a gente precisa rediscutir a questão da licença maternidade e, inclusive, talvez, trazendo aí exemplo de outros países, trazer uma discussão de uma licença parental que tem sido estabelecida e que tem sido muito favorável.
Então, trazendo esses desafios, eu queria também destacar que o lema da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano é amamentação para um começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. E esse lema nos convida a olhar porque nós já sabemos que dá certo e ampliar essas ações. E ao longo dessa trajetória que nós temos de promoção do aleitamento materno, a gente já sabe muito das oportunidades e dos gargalos, né, que a gente tem em relação às políticas públicas para efetivação desse direito. Então, eu queria destacar algumas dessas políticas que são marcos aqui no Brasil e que, inclusive, vão ser mencionados aqui. Começo falando do Banco de Leite, né, que é o nosso orgulho brasileiro, o maior banco de leite que existe no mundo e que, inclusive, exporta isso para outros países. Então, isso é muito bom de saber que o Brasil tem cada vez mais, né, trazido essa oportunidade de mães que não podem amamentar seus bebês prematuros, que tem essa oportunidade de oferecimento do leite materno que salva vidas. Queria trazer também que na América Latina, o Brasil é um dos poucos países que realmente implementa o código, né, que aqui é colocado como a Lei 11.265, ou a conhecida NBCAL, que regulamenta a comercialização dos alimentos para lactantes e crianças na primeira infância. Isso é muito importante como proteção para o leite materno e, novamente, o Brasil se destaca aí na América Latina. E também o protagonismo recente no Brasil, né, junto ao México, numa agenda internacional de proteção do aleitamento materno na Assembleia Mundial de Saúde, propondo a resolução relacionada ao marketing de substitutos do leite materno, marketing digital. Bom, então, essas são iniciativas que mostram, né, como que o Estado consegue trabalhar para proteger, para promover, para apoiar o aleitamento materno. E, como estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar esses direitos com prioridade absoluta. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem de que fortalecer o que já funciona significa garantir que nenhuma mulher esteja sozinha ao amamentar, ou nessa função ou no desejo de amamentar. Significa assegurar que as políticas públicas, os serviços de saúde, os ambientes de trabalho e as redes de apoio estejam alinhados para proteger esse direito. Então, eu agradeço aqui essa casa, né, que traz esse tema tão importante para debate. Queria também destacar que um avanço importante desse ano, que foi também a discussão sobre a ampliação da licença paternidade, que foi fruto, né, foi proposta nessa casa, passou, está em implementação agora, e acho que é um dos passos também muito importantes para que essa parceria, né, o homem na licença paternidade possa ali acompanhar e apoiar o aleitamento materno, os cuidados com o bebê, ali no início da vida do bebê. E queria colocar, né, a gente precisa realmente discutir, colocar esse direito como prioridade absoluta, e o Unicef se coloca à inteira disposição desta casa, do setor público, dos serviços de saúde, para continuar apoiando e promovendo esse direito. Muito obrigada. Obrigada, Stephanie. Obrigada. Para quem está ligando a televisão agora, para quem está começando a nos acompanhar pelas redes sociais, nós estamos debatendo hoje a importância do aleitamento materno, porque nós estamos no Agosto Dourado. É um mês inteiro, desde 2017, nós temos um mês inteiro dedicado ao tema. E talvez alguém está dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Não é isso, doutora Miriam? É um tema que envolve toda a sociedade. Por exemplo, na sua igreja que você frequenta, tem uma cadeira de aleitamento? Tem um espaçozinho para a mulher amamentar durante a missa ou durante o culto? Aí na sua empresa, tem um lugar especial para as funcionárias poderem amamentar? Aqui no Senado a gente tem uma sala, fica lá do outro lado da rua, e às vezes eu sinto essa necessidade de quando tem mães nas nossas audiências públicas. Nós temos um bebê aqui. Se essa mãe tiver que amamentar, ela vai ter que correr aqui num cantinho, nós vamos ter que conversar com o Senado para trazer para mais perto do público que frequenta as nossas audiências públicas esse suporte. Mas eu pergunto, todas as empresas estão envolvidas, doutora? Todas
todas as instituições da sociedade estão já envolvidas com o tema, aleitamento materno não diz respeito a uma única mãe. E quando a senhora falou aqui, Stephanie, da licença paternidade, o pai participar desse processo, a família toda se envolve com esse processo. Então, hoje, essa comissão faz um debate, nós estamos trazendo dados, números, nós estamos trazendo iniciativas, mas a gente quer muito, ao final dessa audiência, motivar todo mundo a participar das campanhas de incentivo ao aleitamento materno. Nesse sentido, nós vamos ouvir agora a Sônia Issoyama, acertei, né, Sônia? Venâncio, coordenadora geral de atenção da saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde. Obrigada, doutora Sônia, por estar conosco. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero começar parabenizando a senadora Damares pela iniciativa dessa audiência tão importante, para debater esse tema tão importante. Eu queria também agradecer o convite, a oportunidade, né, de participar desse momento tão especial. Eu não sei se a senadora Isabela ainda está aí, mas em nome da senadora Isabela também quero cumprimentar todas as crianças e adolescentes, né, que nos brindaram com esse momento tão emocionante, né, que tocou aí os nossos corações, e dizer que é um prazer, né, participar dessa audiência ao lado de tantas pessoas, representando instituições, né, que trabalham em prol da amamentação aqui no país. Eu queria pedir licença, permissão para compartilhar uma apresentação. Acho que vocês já conseguem ver, né, a tela compartilhada. Qualquer problema podem me avisar. Então, nós iniciamos hoje, né, o mês de agosto, começamos o mês de agosto aí comemorando a Semana Mundial da Amamentação de 2026. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre a semana, que é um momento de grande mobilização em todo o mundo, né? Ela foi idealizada pela UABA, ela é comemorada em mais de 150 países, com esse propósito de promover, proteger e apoiar a amamentação. Então, as semanas, né, de amamentação, elas têm esse objetivo de informar a população sobre a importância de monitorar os avanços no aleitamento materno, também consolidar a implementação da amamentação por meio das políticas públicas e diretrizes, né, que alcançam toda a cadeia de apoio às mulheres e às famílias, engajar os indivíduos e organizações, né, como a senadora falou. A amamentação é uma responsabilidade, né, de toda a sociedade, então o engajamento, né, de todos os indivíduos e organizações para fortalecer a colaboração e o suporte ao aleitamento materno e promover ações para melhorar a promoção, proteção e apoio, utilizando as lições aprendidas. O tema desse ano, então, é a amamentação para um começo de vida sustentável, fortaleça o que funciona, e para fortalecer o que funciona, então, a gente precisa monitorar os avanços, avaliar impactos, e também aprender com as experiências exitosas, né, com as lições aprendidas, e disseminar também essas experiências para que elas possam subsidiar as políticas públicas e as ações intersetoriais. Já foi aqui falado, né, sobre os benefícios da amamentação, então não vou me alongar. São inúmeros os benefícios para as crianças, destacando aí a importância, né, para a redução da mortalidade infantil. É a intervenção isolada que tem o maior potencial para a redução da mortalidade infantil, mas também, né, protege contra doenças crônicas, e também a gente tem estudos mostrando um impacto positivo, né, no desenvolvimento do cérebro e na inteligência. Também traz benefícios para as mulheres, então, logo após o parto, redução do risco de hemorragia, a recuperação do peso, fortalece o vínculo mãe-bebê, também previne, né, algumas doenças como câncer e doenças crônicas. E os benefícios, né, para a sociedade e o planeta como um todo, uma vez que é um alimento sustentável, que vai contribuir para a melhora da nutrição, educação e saúde, e reduzir também os gastos do sistema de saúde. Como já foi falado, né, o Brasil vem expandindo a prática da amamentação.
Porém, né, a gente tem algumas metas aí para 2030, então eu trouxe aqui só um panorama de alguns indicadores. Nós temos, da última pesquisa nacional de alimentação e nutrição infantil de 2019, que 62%, né, das crianças eram amamentadas na primeira hora de vida. A nossa meta para 2030 é 70%, 45,8% de amamentação exclusiva em menores de 6 meses. A nossa meta é 60%, chegar a 60% em 2030, e 35,5% de crianças amamentadas até os 2 anos, sendo a nossa meta para 2030 alcançar os 60%. Então, nós temos que comemorar os avanços do Brasil, né? O Brasil é reconhecido como um país que vem conseguindo sucesso, né? Êxito na expansão da amamentação, mas temos aí ainda grandes desafios. E quais são esses desafios, né? A literatura mostra para a gente quais são os fatores que interferem na amamentação, quais são os determinantes da amamentação. Então, a gente tem que considerar, né, os determinantes individuais, que são as características da mãe, do bebê e dessa relação entre eles, as características ambientais, então como funcionam os sistemas e serviços de saúde, o apoio da família e comunidade, as condições do emprego e local de trabalho. É muito importante aqui a gente falar dessas desigualdades, né, que afetam as mulheres e as famílias, e os determinantes estruturais, né, o quanto que a amamentação de fato é valorizada na sociedade, e as condições de mercado, né, a expansão do mercado das fórmulas infantis. As evidências mostram que também afetam, né, a adoção da amamentação. Para a gente enfrentar, então, né, todos esses determinantes, a gente precisa de intervenções em diversas camadas, né? A gente precisa de mobilização social, né, que é o que a gente faz no Agosto Dourado. A gente precisa de legislação, de políticas de financiamento, monitoramento, e precisamos oferecer apoio efetivo para as mulheres através do aconselhamento, apoio e manejo da lactação. Eu não vou ter tempo aqui, né, de detalhar toda essa linha do tempo, mas eu queria só destacar, então, né, que o Brasil inicia suas ações em prol da amamentação na década de 80, com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. E desde então, né, a gente vem implementando ações de proteção, como licença maternidade, a NBCAL, ações de promoção, como a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado, também a campanha de doação de leite humano, e ações de apoio, né, efetivo às mulheres, como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a IAC, bancos de leite, o método Canguru e a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e também as salas de apoio à amamentação nas UBS. Eu vou passar, então, rapidamente para vocês um panorama, né, sobre essas ações que são componentes hoje do nosso Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação. Eu quero dizer, né, que todas essas ações, elas funcionam, então elas precisam ser fortalecidas. A gente tem evidências científicas, né, do impacto que essas ações têm na amamentação. Então, começando aí pela NBCAL, né, a gente tem a implementação em 1988, é a principal estratégia que a gente tem para regulamentar a promoção comercial, rotulagem e a comercialização dos produtos para lactentes e crianças na primeira infância. Então, a importância dela, a senadora Damares, né, citou aí o episódio da tentativa de retirar a frase, né, da embalagem de leite. Então, olha a importância, né, que essa ação tem, de fato, para a proteção da amamentação. Também Stephanie já citou, né, que o Brasil liderou a aprovação de uma resolução na Assembleia Mundial de Saúde também para enfrentar o marketing digital dos substitutos do leite materno, né, que tem sido um grande desafio aí na atualidade. E a gente segue, né, formando os profissionais para conhecerem essa legislação tão importante. Então, a gente tem aí cerca de 12 mil profissionais formados, né, num curso oferecido pelo SUS em relação à NBCAL.
Eu acho que a Miriam vai falar bastante, né, sobre a rede brasileira de bancos de leite humano. Só destacar que, de fato, assim, é um grande orgulho, né, do nosso país. Ela vem sendo implementada desde 1998, é a maior rede do mundo de bancos de leite. Atualmente, a gente tem 239 bancos de leite humano, 261 postos de coleta de leite humano, e a gente sabe, né, do papel importante dos bancos de leite, não somente para a coleta, processamento, né, e a distribuição do leite para os bebês prematuros nas unidades neonatais, mas também a importância dos bancos de leite nesse apoio direto às mulheres que amamentam. A iniciativa Hospital Amigo da Criança, então, né, desde 1992, é uma estratégia que qualifica o cuidado ao nascimento, né, e os primeiros dias de vida, promovendo e apoiando a amamentação. A gente tem no país 464 avaliadores da IAC, 334 hospitais amigos da criança, o que significa, né, o que impacta em cerca de 25% dos nascimentos das crianças brasileiras em hospitais amigos da criança. As campanhas de mobilização social, então, nós temos aí a Semana Mundial, né, que estamos comemorando, Agosto Dourado, temos também o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. Essas campanhas são muito importantes, né, para sensibilizar e conscientizar toda a sociedade sobre a importância da amamentação. Temos também o método Canguru, que é a principal estratégia, né, para a gente promover a amamentação para os recém-nascidos de baixo peso, prematuros. A gente tem evidências, né, científicas robustas do impacto do método Canguru nas taxas de amamentação, e temos, né, 333 maternidades com leitos, né, do método Canguru, 1.548 leitos no país. A estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, uma parceria com a SBP, né, o Ciclei está aqui também, acho que vai falar sobre isso. Ela tem, na verdade, né, trabalha tanto o incentivo à ampliação da licença maternidade para 180 dias pelas empresas, a existência das creches no local de trabalho e a implantação das salas de apoio à amamentação, né? Então, nós temos atualmente 437 salas certificadas pelo Ministério da Saúde. Estamos incentivando também a implantação dessas salas nas unidades básicas de saúde. Temos 108 tutores dessa ação distribuídos nos estados, né, para apoiar a sua implementação. Essa estratégia é muito importante no retorno da mulher ao trabalho, né, isso aumenta a satisfação da mulher, melhora a sua produtividade, faz com que as crianças adoeçam menos, né, então é uma estratégia que precisa ser adotada pelos empregadores. A estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é a principal estratégia para trabalhar a questão da amamentação e a implementação do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos na atenção primária à saúde. Então, a atenção primária à saúde, ela inicia, né, esse trabalho de incentivo à amamentação já durante o pré-natal, e depois da alta da maternidade, a atenção primária acolhe, né, recebe a mulher, a família, o bebê, e pode oferecer, então, todo o apoio necessário para a amamentação. A gente tem, então, mais de 9.000 tutores dessa estratégia formados no Brasil em mais de 2.000 municípios. Porém, né, como eu disse, a gente tem um desafio, né, para alcançar as metas da OMS para 2030, a gente precisa expandir essas ações, né, em todo o território nacional, a gente precisa de escala, e isso, né, depende também de uma articulação dos entes federativos, né, federal, estadual, municipal, precisa da articulação entre a atenção primária e os demais níveis de atenção, e também da integração intersetorial, né, o envolvimento da educação, assistência social e o compromisso de toda a sociedade.
Eu quero finalizar, né, reforçando que sim, né, acho que esse é o espaço mais adequado para a gente discutir a amamentação, uma vez que a amamentação é um direito da mulher e da criança, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, eu queria só destacar aqui, né, que a gente tem na nossa legislação, no marco legal da primeira infância, né, que aprimorou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem vários artigos que citam, né, esse direito à amamentação, então isso é muito importante, mas eu queria destacar aqui, nós estamos acompanhando um projeto de lei, o 4768 de 2019, que propõe a instituição de uma política nacional de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, né, reforçando todas essas ações que estão em curso no país. Então, estamos monitorando, né, nesse momento, esse PL aguarda um despacho, né, da Secretaria Legislativa do Senado Federal, e acho que seria, né, um passo muito importante, de fato, para a gente fortalecer essa agenda no nosso país. Então, eu encerro aqui, fico à disposição. Muito obrigada. Doutora Sônia, muito obrigada. E eu estava comentando aqui com as colegas aqui do lado. Metas ousadas, hein? Metas ousadas. Sair de 35% para 60%. O número de crianças até 2 anos de idade amamentadas, eu acho que são metas ousadas, mas parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E quando a senhora apresentou a linha do tempo, que tudo começou, essa grande revolução pela amamentação na década de 80, 81, depois a Constituição veio com a licença maternidade e todas as campanhas a partir daí, eu olho para trás e pergunto, começamos tarde. Por quê? Eu me lembro que eu era uma jovem ativista de direitos humanos e eu tinha que ir para comunidades rurais, doutora Sônia, falar de amamentação com as mães, porque vendeu-se a ideia que a fórmula era melhor que o leite materno. E ainda se falava também sobre a vaidade. Quem amamenta, as mamas vão ficar flácidas. Foi uma luta, doutora Sônia, uma luta da gente voltar para que as mulheres voltassem a amamentar no Brasil. E aí todo mundo fala assim, mas isso já está decidido. Não está. Aí não viu ali a luta dela com relação ao marketing digital hoje para a gente motivar as pessoas a participarem de campanhas. Então, eu queria fazer um desafio aos influencers do Brasil. E alguns que ganham milhões de reais nas redes sociais. Bora, transformem hoje, a partir de hoje, os perfis de vocês em dourado. Eu quero convidar o Brasil inteiro. Bora lá. No seu perfil, coloque uma imagem dourada a partir de hoje. Bora ficar o mês de agosto todo mundo com o perfil na cor dourada. Vamos nos envolver na campanha. Vamos falar da importância do aleitamento materno. Parabéns ao Ministério da Saúde, a toda a equipe pelo que estão fazendo. E eu espero que até 2030 a gente consiga alcançar todas as metas estabelecidas. Parabéns, doutora Sônia. Uma alegria ter a senhora conosco. Na sequência, nós vamos ouvir a doutora Rosicleide Souza Pinheiro, pediatra e neonatologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Aleitamento Materno. Doutora, é uma alegria ter a senhora conosco. Doutora, enquanto abre o microfone dela, eu queria chamar para vir à mesa, estar conosco, a Maria das Graças Cruz Rodrigues, coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. Obrigada por estar conosco, coordenadora. Uma alegria lhe receber. Doutora Rosicleide? Estou aqui, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A amamentação, ela é muito mais do que um ato, é uma estratégia de saúde pública, dada a importância na repercussão da mortalidade infantil materna e o desenvolvimento de toda a população. Obrigada, senadora Damares Alves, obrigado a todos que estão aqui presentes, que são as pessoas que mais podem influenciar nesses nossos indicadores. Eu represento a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma instituição científica e médica, a maior sociedade de especialidade do Brasil. Nós estamos
há mais de 100 anos, lutando pelos direitos das crianças desde 1910, e a amamentação é uma cláusula pétrea para a gente. Nós acreditamos que o estímulo à amamentação realmente combina com o desenvolvimento sustentável. Eu vou pedir para compartilhar uma tela com vocês, eu prometo ser mais breve, até porque a doutora Sônia Venâncio já adiantou muita coisa que para a gente é fundamental, mas lembrando que esse mês, que é o mês, acho que vocês estão vendo, será? Tudo bem, né? É o Agosto Dourado, é um mês que no Brasil virou lei desde 2017. Lembrando que nós também temos o Agosto Lilás, de proteção contra a violência da mulher, temos o Agosto Verde, que é a proteção da infância. Então, tudo isso vem junto com o nosso tema desse ano da Semana Mundial da Amamentação, que é o aleitamento materno para um começo de vida sustentável. O que nós podemos fazer para melhorar os nossos indicadores? Então, a SMAM, que ocorre nessa primeira semana de agosto, ela ocorre em mais de 120 países, juntos pela mesma causa. No Brasil, a mobilização ocupa o mês inteiro, que é o Agosto Dourado, visto que é o padrão ouro de alimentação, e ele vem justamente identificar, avaliar e ampliar o que já mostrou resultado, como a doutora Sônia já mostrou. Então, a gente tem a intenção de monitorar, de avaliar, de ampliar e de mostrar o quanto que é importante a gente manter essas ações. Então, amamentar é um direito, nós já vimos isso é constitucional, a mulher ela tem o direito à licença maternidade desde a década de 1940, então as leis trabalhistas do Brasil também é exemplo para o resto do mundo. A gente pode ver que alguns países até estendem a licença maternidade por mais tempo, mas não com um retorno financeiro de 100%, como o Brasil já investe nisso desde a CLT. Então, é um direito da criança, porque é o alimento seguro e disponível desde a primeira hora de vida, dá proteção imunológica, ou seja, a criança vai ficar menos doente, vai ter menos mortalidade, tem um vínculo afetivo e um desenvolvimento pleno. A criança que é amamentada exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida é uma criança que vai ter um QI pelo menos 3,8 acima da média geral de quem não é amamentada, e com isso vai diminuir a desigualdade social também. É um direito para a criança que está garantido pelo ECA, que tem direito à alimentação saudável, e lógico que para a mãe, dadas as leis trabalhistas, a gente pode ter de 120 dias de licença maternidade até 180 nas empresas que são cidadãs, que hoje no Brasil já tem mais de 25 mil empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, dando direito às pausas quando ao retorno ao trabalho de 2 pausas de meia hora. Eu acho que todo profissional de saúde deve saber que a mãe tem que ter direito a essas pausas para apoiar a implantação das salas de apoio à amamentação, como a doutora Sônia já colocou também, que está dentro de uma estratégia que foi uma iniciativa do Ministério da Saúde junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente tem trabalhado incessantemente em várias capacitações para ter tutor. Eu sou do Amazonas, 100% das empresas no nosso polo industrial são empresas cidadãs, muitas delas já têm sala de apoio à amamentação. Então, também precisamos trabalhar para a mãe, para que ela tenha uma decisão livre, sem pressão do marketing de alimentos infantis, lembrando que fórmulas infantis são ultraprocessados e a gente tem trabalhado incessantemente contra a obesidade, contra as doenças crônicas, e a gente incentivando o aleitamento materno, essas crianças serão mais saudáveis. Então, a amamentação já foi bem colocado, diminui diarreia,
diminui infecções respiratórias, que eram as principais causas de mortalidade infantil. De 1990 até 2020, a gente já teve uma diminuição dessa mortalidade por conta, inclusive, do incentivo à amamentação. Nós aumentamos os nossos indicadores de prevalência de aleitamento materno, mas também o aleitamento sozinho, ele pode diminuir até 13% da mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, mas lembrando que o professor César Victora, que é o nosso maior estudioso no Brasil, é um epidemiologista lá do Rio Grande do Sul, ele na série Lancet, em 2016, ele mostrou que pelo menos 800 mil crianças menores de 5 anos poderiam ter tido menos morte, inclusive as mortes maternas também poderiam ser menores, visto que a amamentação diminui a chance de câncer de mama, câncer de ovário. Então, as doenças crônicas, que hoje são as que mais contribuem para a mortalidade infantil e mortalidade no mundo, podem ser diminuídas através da prática da amamentação, por isso que nós precisamos proteger. O último estudo nacional de nutrição infantil que a gente tem relatado, que é o ENANI de 2019, mostrou que mais de 96% das crianças foram amamentadas alguma vez, e as mães, elas tinham vontade. A amamentação, ela precisa ser iniciada durante o pré-natal, por isso a importância de ter pelo menos 3 consultas no pré-natal falando sobre a amamentação, para que as mães tirem as dúvidas e consigam amamentar logo de início. Mas só 62% foram amamentadas na primeira hora de vida. Crianças que nasceram bem, que não tiveram intercorrência, que não foram prematuras, essas crianças tiveram a oportunidade de ter o contato pele a pele e de serem amamentadas. 10 em cada 10 crianças, só 6 tiveram essa chance. Então, o que está acontecendo para que a gente consiga incentivar esses nenéns a serem amamentados na primeira hora? E quando a gente pensa que da primeira hora até 6 meses nós tivemos uma perda aí de pelo menos 15%, ou seja, por que essas crianças não continuaram sendo amamentadas? Lembrando que a nossa CLT só dá 120 dias de licença maternidade, e se a empresa cidadã vai a 180. Então, daí a gente incentivar para que todas as crianças possam ter a oportunidade de serem amamentadas exclusivamente por 6 meses. E lembrando também que somente 43% das crianças, segundo o ENANI, continuavam sendo amamentadas no 2º ano de vida, e a gente quer chegar a 60%. Então, a média de amamentação fica em torno de 15,9 meses, 1 ano e 3 meses. E a gente sabe que a gente quer 2 anos de amamentação para as crianças que tenham uma alimentação saudável. Então, tudo isso é uma luta, e muito obrigada, senadora, por você ter pedido essa audiência pública para a gente conscientizar essa importância. O ponto de ruptura maior é entre 4 e 5 meses. 60 segundos. Já estamos terminando. A janela crítica é quando a mãe volta ao trabalho, e com isso a gente precisa trabalhar a estratégia mulher trabalhadora que amamenta, para que a gente consiga ter igualdade social também, percebendo que as mulheres que mais recebem informação são as mulheres que mais amamentam. Então, existe essa lacuna de 25 pontos, que a doutora Sônia já falou, e a gente precisa cumprir essa meta de chegar a 70% até 6 meses. E, para isso, a gente tem que trabalhar o que já funciona no Brasil: o Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, os bancos de leite, Amamenta e Alimenta Brasil, aí o BAN, os 10 passos na Unidade Básica de Saúde, e a monitoração da NBK, protegendo as famílias da pressão comercial. Então, na maternidade, na atenção primária e no aconselhamento, ter uma escuta ativa, informar sozinho não sustenta, tem que ter rede de apoio. Então, a meta de 2030 não pede uma ideia nova, pede o que já funciona para que chegue em todas as famílias, e a Sociedade de Pediatria está junto dessa luta e disponível a todas as ações. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela ação, e que a gente consiga alcançar a nossa meta para o desenvolvimento sustentável.
Doutora, obrigada, doutora. E quero lhe cumprimentar pelos slides, ficaram lindos. E eu quero informar quem está nos acompanhando que todo o material apresentado aqui ficará à disposição de qualquer cidadão, vai estar no portal da comissão. E vocês viram que os slides trazem aí aulas. Tem um slide daquele, dá um debate de mestrado e doutorado, apenas um slide que a senhora apresentou. Obrigada, doutora. Obrigada. E sucesso no trabalho de vocês. E a senhora trouxe uma informação aqui que até eu vi as pessoas se incomodarem aqui. Peraí, o aleitamento materno, ele inclusive implica no QI da criança. E olha quantas doenças evita. E eu sei que algumas mães agora que não conseguem amamentar ficaram ali, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Meu bebê não tem acesso ao meu leite, não consigo. Aí vem a solução. Vem os bancos de leite no Brasil. E é o que a gente vai, neste exato momento, ouvir agora a doutora Miriam. Doutora Miriam, mas nós estamos numa nação imensa, numa nação que, desde a primeira fala aqui, foi falado sobre as desigualdades regionais. Eu ainda tenho cidades no Brasil que não têm energia elétrica. Eu ainda tenho regiões no Brasil extremamente isoladas. Como aceitar o desafio do banco de leite no Brasil em regiões isoladas, regiões ribeirinhas? Como vocês estão lidando com isso? É possível a gente alcançar a meta de vocês de banco de leite em todos os lugares do Brasil para que todas as crianças tenham direito ao leite materno, para que nenhuma criança fique para trás? Nós estamos ansiosos para te ouvir, doutora, e muito obrigado por estar conosco. Primeiramente, gostaria de agradecer à senadora Damares por essa iniciativa, que é de extrema importância para todos. Falar que eu estou aqui representando a Rede Banco de Leite Humano, mas também a todos os trabalhadores que trabalham nessa rede espalhado pelo nosso país. Tá? Inclusive, aqui no plenário, a gente tem vários representantes desses funcionários que trabalham, que correm e que fazem esse trabalho. É importante a gente pensar que toda criança necessita do melhor alimento no início da vida. A Rede de Banco de Leite Humano, ela é uma casa de apoio à amamentação. Então, todas as mulheres que desejam amamentar, seja ela gestante, quer tirar dúvidas, seja ela amamentando, ela pode nos procurar com o objetivo de ser apoiada. E uma coisa que acontece é que a maioria das mães que a gente consegue apoiar no aleitamento materno, elas se tornam doadoras de leite humano. Nós estamos presentes em todo o território nacional e ligadas às unidades neonatais, principalmente. Por quê? Esse bebê de risco, esse bebê que está internado na UTI neonatal, muitas vezes eles nascem antes porque a mãe tem algum problema na gestação. Então, nos primeiros momentos, essa mãe ela não está apta, ela não consegue, pela própria sua saúde, oferecer o seu leite para o seu bebê. E, às vezes, esse bebê também não tem condições de sugar o seio. Então, o Banco de Leite Humano ele está centrado, neste momento, no atendimento das crianças que estão internadas nas unidades neonatais. É lógico que a gente gostaria de poder atender a todos os bebês, a todas as mães. Mas, para isso, a gente precisa, a primeira coisa, é melhorar a amamentação no nosso país. Então, quando a gente pensa que o Agosto Dourado, a Semana Mundial da Amamentação, é para fortalecer o que funciona, a Rede de Banco de Leite Humano do Brasil é uma coisa que funciona. O Dr. João Aprígio, que é o idealizador e, vamos dizer assim, é o que alavanca e que leva a gente todos os dias a novos desafios. Ele já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde
2 vezes pelo seu trabalho, né, desse trabalho coletivo que ele coordena. E, com isso, surgiram muitos desafios. Então, hoje, nós estamos presentes do Iapoque ao Chuí, em todas as unidades da federação, mais concentradas próximos às maternidades de risco, onde os estados, as unidades da federação se organizam para que essas mulheres que têm gestação de risco tenham os seus bebês nesses locais. A gente tem também, além dos 239 bancos de leite humano, nós temos 261 postos de coleta, que fazem toda a questão do apoio à amamentação e fazem a coleta e mandam para o banco para ser pasteurizado, para ser distribuído. Eu creio que esse é um grande desafio, né? Nós temos um país continental, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu avançar muito, né? A rede de banco de leite humano é a primeira rede temática do SUS. A gente, desde lá da década de 90, que a gente se conecta, o Sul e tudo, do Sul ao Norte, do Centro-Oeste ao Nordeste ao Sudeste. A gente tem a região Sudeste como a região que mais tem banco de leite humano, sendo o estado de São Paulo, né, o local que mais tem banco de leite humano no mundo. E isso é um orgulho muito grande para nós brasileiros. Mas eu acho que o nosso grande desafio é apoiar as mães para que elas consigam amamentar, porque nós só vamos ter leite para poder distribuir para as outras mães se a gente tiver amamentação. Então, o que a gente quer deixar bem claro e à disposição é que essa disposição que a gente tem da rede, que somos unidades de saúde, que fazem esse apoio à amamentação, e também nos seus municípios, nos seus estados, essa rede também está disponível para fazer capacitação dos profissionais de saúde, da atenção primária, secundária, da comunidade, porque existe muito o apoio da comunidade para a mãe amamentar é de extrema importância, senadora. E a senhora que tem esse trajeto da sua vida de trabalhar também com comunidade sabe disso, que a comunidade faz a diferença. Então, como rede, nós temos que pensar nisso. Esse trabalho é um trabalho, não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, é um trabalho de pessoas, é criado esse vínculo, né? E a gente tem muito a agradecer à Fundação Oswaldo Cruz, porque a Fundação Oswaldo Cruz, que é o berço e que é a mantenedora de todo esse projeto, que faz investimento, que corre e que luta, né, pela melhoria da saúde das nossas crianças. E que a gente realmente tenha condições de apoiar a todos os estados, né, a ter, dentro das suas maternidades de risco, onde essas mulheres são atendidas, a gente tenha condição de ter a rede BLH lá implantada. Obrigada. Obrigada, doutora Miriam, obrigada. Hoje a gente tem o banco de leite, mas quando eu era criança, tinha as mães de leite. Eu não sei se tem alguém aqui da minha idade que vai lembrar que havia até um afeto nessa relação. As crianças tinham a mãe, a madrinha e a mãe de leite, que eram as mulheres que voluntariamente amamentavam bebês de mães que não conseguiam amamentar. E eu me lembro que na nossa igreja, eu venho do sertão do Nordeste, nós tínhamos as irmãs de leite. As crianças cresciam dizendo, é minha irmã de leite, a minha mãe amamentou ela. Eu fui amamentado pela mãe dela. Então, era uma relação de afeto. E a gente, uma época que nós não tínhamos os bancos de leite, a gente incentivava as mães de leite. Então, olha, as mães que estão nos assistindo, seja mãe de leite. Se você tem leite, doe seu leite.
Imagine um bebê que está precisando e os bancos, às vezes, o estoque fica lá embaixo. Bora falar também de doação. E como é que a gente faz para doar? Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui o nosso capitão. Como é que a gente busca esse leite? Aqui no DF, como é que funciona? Mas olha quanta coisa no agosto dourado a gente pode falar, doutora. Quanta coisa. Bora ser mãe de leite. Bora adotar um bebê que a mãe não está conseguindo amamentar. Vamos ajudar nesse processo. E olha, é direito da criança. Eu quero falar que é direito da mãe, mas é direito da criança também. Nós vamos ouvir agora, de forma online, para a gente não perder a conexão, a Luizete Bandeira, consultora nacional da Coordenação dos Sistemas de Serviço de Saúde do Escritório da OPAS aqui no Brasil. Obrigada, doutora, por estar conosco, uma alegria. E vamos embora falar das mães de leite agora também. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Obrigada, é um prazer estar com vocês nessa audiência. Obrigada, senadora, pelo convite. Em nome do nosso representante do escritório da OPAS aqui no Brasil, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu vou só compartilhar uma apresentação. Vocês podem me falar se é possível visualizar? Sim, já estamos visualizando, doutora. Ok. Bom, então, trouxe o tema da campanha e as políticas recomendadas internacionalmente para avançar, que já foram faladas de maneira brilhante por diferentes colegas, diferentes instituições aqui. Vou procurar ser o mais rápida possível. Então, a gente tem evidências concretas sobre a importância de investir em aleitamento materno, o quanto que isso salva vidas e promove o desenvolvimento econômico sustentável, os indicadores regionais e globais e as políticas, de fato, recomendadas por serem eficazes para aumentar as taxas de aleitamento materno. Então, a gente tem aí os benefícios já citados pela senadora, por minhas colegas, Rociclei, Sônia, a melhora da saúde e do desenvolvimento das crianças, então aumenta em cerca a 3 a 4 pontos do quociente de inteligência, né, a amamentação exclusiva, maior escolaridade, maior produtividade, economias mais fortes vão se estabelecer a partir disso, além de redução dos custos para os sistemas de saúde. E aí, como a senadora comentou, a melhora para a saúde das mulheres é inegável, né? Então, a gente saiu daquele imaginário da década de 80 para clara conscientização baseada em evidência que o aleitamento materno reduz o risco de câncer de mama e de ovários e melhora a saúde das mulheres. Então, além de trazer todos esses benefícios para a saúde da criança, também traz para a saúde materna e contribui para os alcances dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de inúmeras maneiras, seja como bem-estar e saúde, educação, trabalho, redução de desigualdades, tudo isso que já foi falado, né? Então, a gente tem o aleitamento materno é fundamental para uma primeira infância saudável, para o pleno desenvolvimento da criança, e é fundamental para um país que busca melhores condições de vida para todos, né? Sem deixar ninguém para trás, reduzindo, então, as desigualdades. Bom, aqui eu trouxe os dados do mundo e da região, né? Então, a gente tem ainda um longo caminho para alcançar as metas até 2030, pactuado pelos países Estados-membros na Assembleia Mundial da Saúde do ano passado. E o Brasil tem uma liderança internacional em relação às políticas de aleitamento materno, mas ainda precisa investir mais para alcançar essas metas. A gente vê um aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo em diferentes países. O Brasil é um dos países líderes nesse aumento das taxas. E aqui eu trouxe, então, as políticas recomendadas para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. Então, a Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano é muito clara, fortalecer o que funciona. E o que funciona? A gente já sabe o que funciona. E como que a gente sabe? Com base em evidências.
Então, aumentar o investimento em aleitamento materno aumenta até 58% as taxas de aleitamento materno exclusivo. Aumentar as licenças remuneradas, os intervalos remunerados, as instalações no local de trabalho, uma revisão sistemática aponta que aumenta até 52% das taxas de aleitamento materno exclusivo. Implementar os 10 passos para o sucesso da amamentação das maternidades, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, aumenta até 45% as taxas de aleitamento materno. Então, a gente precisa continuar fortalecendo a implementação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos, melhorar o aconselhamento, especialmente na atenção primária, também nos diferentes níveis de atenção, reforçar o apoio da comunidade, é fundamental, isso já foi falado também, monitorar o progresso dessas políticas e apoiar o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável em emergências, né? Então, a rede brasileira de bancos de leite humano vem mostrando que isso é possível junto com o Ministério da Saúde, como, por exemplo, na resposta à crise climática do Rio Grande do Sul. Então, e vem apoiando que outros países também façam isso, né? Para que esse recurso terapêutico esteja disponível para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso em emergências e a gente salve vidas, né? Então, esse também é um desafio. Aqui um pouco do panorama global de como que está a implementação dessas políticas. Vocês podem ver que a meta até 2030 é 25% dos países investindo pelo menos $5 por habitante no financiamento de doadores ao aleitamento materno. A gente tem apenas 4%. A implementação integral do código com legislações substancialmente alinhadas ao código, que é o caso do Brasil, mas apenas 17% dos países possuem códigos legislações substancialmente alinhadas ao código, e a meta é que sejam 40% até 2030. E vai aqui mostrando as metas e o quanto que ainda está aquém a implementação no nível global. Então, a gente precisa continuar priorizando audiências como essa, a Semana Mundial, o trabalho do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, Unicef, dos parlamentares. Tudo isso é o que vai fazer diferença para que a gente consiga reverter, alcançar essas metas de fato. Então, aqui, se referindo ainda a essas 8 políticas e como que está a implementação no nível global. E qual é o chamado para a ação que a Organização Mundial da Saúde, o Unicef, o Coletivo Global de Aleitamento Materno fazem para esse ano, né? Já foi falado também pelas colegas, acelerar e ampliar a escala dessas políticas, né? Então, implementar e fiscalizar o Código Internacional, a NBCAL, incluindo a regulamentação do marketing digital e a promoção cruzada, ampliar a proteção da maternidade em locais de trabalho, inclusive as mulheres em condição de trabalho informal, e implementar mecanismos de monitoramento e prestação de contas. Sistemas de saúde que ofereçam apoio de alta qualidade ao aleitamento materno nos diferentes níveis de atenção, o aconselhamento qualificado, a formação dos profissionais, a continuidade do cuidado desde a gravidez até os primeiros anos de vida e ambientes familiares e comunitários de apoio, com esse aconselhamento de base comunitária e apoiar adolescentes, mães que trabalham e outros grupos vulnerabilizados a enfrentar as barreiras de acesso, as barreiras, os determinantes sociais e ambientais para que se tenha essa oferta de aleitamento materno de maneira adequada. Aumentar o investimento é inegável, então é necessária essa atuação cada vez mais integrada dos diferentes setores, incluindo a amamentação nos planos de desenvolvimento, de saúde, de nutrição, alinhando ao investimento das agendas de educação, trabalho, crescimento econômico, porque é isso que é o impacto real do aleitamento materno, ele impacta no crescimento econômico do país, e investir nessas políticas abrangentes, né? Ampliar as intervenções, dar escala a essas intervenções comprovadas. Quanto mais investimento, mais vidas serão salvas, o capital humano será mais forte, teremos mais retornos econômicos a longo prazo, maior bem-estar e maior qualidade de vida.
Então, é necessário fortalecer as parcerias, acho que esse momento aqui representa isso, então agradecer mais uma vez por essa oportunidade. 60 e que segundos. a gente tenha cada vez mais força para trabalhar e mobilizar recursos de maneira conjunta. O chamado que a OPAS faz nessa semana é a proteção ao aleitamento materno diante da crescente influência do marketing digital. Então, a partir do momento que uma mulher se torna gestante, ela é acessada por diferentes mídias, por diferentes meios de comunicação digital, o que interfere a sua capacidade de escolha. Então, é necessário agir e essa proteção, apoio e promoção do aleitamento materno, além de ser um imperativo de saúde, é um dos investimentos mais inteligentes que um país pode fazer para investir no desenvolvimento econômico sustentável. Inegavelmente, essas intervenções são comprovadas e o retorno econômico também. Então, a nossa tarefa é esse desafio de investir para escalar essas ações e torná-las acessíveis a todos. Sozinho, nenhum ator consegue suprir essa lacuna de investir em aleitamento materno. E é isso, a gente tem determinantes que são estruturais, ambientais, para além dos individuais. Uma mulher sozinha não é capaz, ela não pode estar sozinha, né? Quando todos apoiam as mães, a amamentação é mais fácil. Então, eu convido todos a acessar nossas redes sociais para conferir os materiais da semana desse ano e fico à disposição para esse excelente debate. Obrigada, doutora Luizete, muito obrigada, muito obrigada. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós enfrentamos muita desinformação nessa era digital e nós passamos muito isso com relação às vacinas, né? A gente teve, inclusive, queda de crianças vacinadas em vacinas consagradas, como sarampo, como poliomielite. A pergunta é, doutora Luizete, a gente sabe que há desinformação sobre aleitamento e isso está se escalando. Existe um monitoramento sobre a desinformação, sobre o aleitamento? Existe algum grupo de trabalho sobre a desinformação? Eu não vi nenhum debate nas casas legislativas nos últimos anos. Fala-se sobre a desinformação em diversas áreas, mas eu não ouvi nada sobre aleitamento materno. Vocês têm algum monitoramento específico sobre a desinformação nas redes sociais, doutora? Obrigada, senadora, pela pergunta, muito importante, né, nesse cenário atual que a gente enfrenta. O que nós viemos trabalhando junto com o Unicef, que é uma agência parceira, é justamente no monitoramento das estratégias de marketing digital, que nada mais são do que táticas agressivas de marketing que colocam as mães, as famílias, em dúvidas sobre a efetividade do aleitamento materno. Então, no momento em que você se encontra vulnerável, né? Eu sou mãe, sei como é esse período pós-parto, né? Em que a gente está com dúvidas em relação à continuidade do trabalho, porque muitas vezes a gente, né? Quando que eu vou estar pronta para voltar ao trabalho? E num momento muito vulnerável em que essas informações agressivas, não baseadas em evidências, então a gente pode falar de desinformação, e esse relatório foi baseado num monitoramento em 8 países, né? Olhando para como que essas informações chegam para as mulheres e cuidadores e o quanto que elas afetam essa prática do aleitamento materno ou comprometem a prática exclusiva do aleitamento materno. Então, a gente vem trabalhando justamente olhando para essas práticas e na última Assembleia Mundial da Saúde, como dito pela minha colega Stephanie, o Brasil foi um dos líderes, junto com o México e outros países, na aprovação de uma resolução subsequente ao Código Internacional de comercialização de substitutos do leite materno, que justamente incentiva os países a avançarem nessa proteção a esse marketing agressivo, marketing digital agressivo relacionado à amamentação. Doutora, obrigada. Eu acho que foi extremamente enriquecedora a sua fala. Muito obrigada.
Além da a Associação Viver, está conosco aqui no plenário também o Instituto Mão Solidária. E eu quero agradecer por vocês estarem participando conosco. Eu sei que vocês têm um horário para sair. Quando precisarem sair, fiquem à vontade, mas muito obrigada. E são mães que estão aqui com a gente, mães que lá na ponta estão fazendo um trabalho incrível também sobre o aleitamento materno. Obrigado por estarem conosco. Além do Instituto Mão Solidária, está conosco Lilian Silva Favilha, gerente de assistência multidisciplinar do Hospital Regional da Asa Norte, da Secretaria do Estado de Saúde do DF, Ivanida Paixão Santana, diretora de contatos da Associação Viver, Andressa, também da Associação Viver, Levander Francisco Pedrosa, diretor comercial da Astem Comércio, Representações e Serviços, empresa especializada no fornecimento e manutenção de equipamentos médicos hospitalares, Raquel Rosane Meirelles, assessora parlamentar do Corpo de Bombeiros, Alci Malaquias, conselheira fiscal da Associação Viver. Nós temos Marcos Rogério Barreira, coordenador do Programa de Aleitamento Materno do Corpo de Bombeiros, do DF, Maria Helena, chefe do Serviço do Banco de Leite Humano aqui do IGES, Hospital Regional de Santa Maria, Natália Oliveira, membro da Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Banco de Leite Materno, Raquel Medeiros, representante do Hospital Materno Infantil de Brasília, a GAMIB, que a gente é apaixonado pela GAMIB, Natália Conceição Clarentino, chefe do Centro de Referência do Banco de Leite Materno, Luísa de Marilac Queiroz, responsável pelo Instituto Mão Solidária, Vanusa, gerente multidisciplinar do Hospital Regional da Asa Norte, Thaís, enfermeira obstetra do Hospital Regional de Planaltina, Sebastiana Neide de Oliveira, Banco de Leite do Hospital Regional de Planaltina. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos ouvir agora um homem. Que bom ter um homem aqui no debate conosco. O capitão Marcos Rogério do Alibe Barreira, capitão coordenador do Programa de Aleitamento Materno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Capitão, é uma honra recebê-lo e queremos entender como que o Corpo de Bombeiros participa do Banco de Leite aqui no DF, do Programa de Aleitamento Materno aqui no Distrito Federal. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Em especial a senadora Damares pela iniciativa, pela nobre iniciativa de abordar um tema tão importante, não só para o bebê, não só para a mãe, mas para toda a família, para toda a sociedade, Saúdo a todos presentes aqui, virtualmente também, os que estão virtualmente presentes, O Corpo de Bombeiros, ele se orgulha e é uma honra para o Corpo de Bombeiros estar participando, desse programa, dessa promoção, desse apoio, à primeira infância, à família. O Corpo de Bombeiros, senadora, hoje ele é o braço que chega à mãe, doadora, Dentre várias mãos ali, que compõem todo esse programa, um programa tão importante, o Corpo de Bombeiros ele é um facilitador para a mãe. Você imagina como seria difícil, na rotina dessa mãe, do dia a dia, ela com os afazeres dela que continuam, ali, várias mulheres aqui já passaram por essa situação de ser mãe, de ter seu bebê, tem seus compromissos ali em casa, seus compromissos ali com aquele bebezinho, Então o Corpo de Bombeiros ele é esse facilitador, ele vai às mães, O nosso trabalho em conjunto com a Secretaria, hoje aqui no Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Saúde, é a de coleta e de transporte do leite materno. A gente cobre todo o Distrito Federal, a gente se orgulha disso e a gente também cobre boa parte da nossa região geoeconômica, o nosso entorno, E são muitas mães que vêm aqui ao Distrito Federal ter seu bebê aqui e aqui elas recebem todo o apoio, recebem todo o apoio, tanto internamente, e elas continuam tendo esse apoio, por parte da Secretaria de Saúde, por parte do Corpo de Bombeiros também, indo até as suas residências, fazer essa coleta,
né? Deixar o material necessário para que ela possa também estar fazendo ali fazer essa retirada, esse armazenamento, dando todo o apoio, né? Então, basicamente, o Corpo de Bombeiros ele usa da sua expertise logística, né, para chegar a essas mães. É uma parceria de sucesso. Desde a gente conta aqui com a enciclopédia, né, que eu chamo a doutora Miriam de enciclopédia, né, mas é desde 89, né, doutora Miriam, que existe essa parceria de sucesso. E desde o primeiro momento que o Corpo de Bombeiros ele se fez presente nessa parceria, a gente viu ali no primeiro dia fruto, né, dessa eficiência, dessa logística, dessa expertise que a gente tem, que o Corpo de Bombeiros tem, né. Eu vou relatar aqui, falar uma situação que ocorreu no primeiro dia, né, doutora? Ela não me deixar mentir, que a equipe de Corpo de Bombeiros foi trabalhar no primeiro dia de coleta, né? E essa coleta era feita durante todo o dia por outras equipes, né? O Corpo de Bombeiros saiu, pegou todo o material e retornou meio-dia, por volta de meio-dia, 13 horas. E o pessoal ele foi preparar todo aquele material novamente. Não, o pessoal, não, a coleta já foi toda feita, já foi toda executada. Então, a gente entra, né, com essa parte técnica nossa operacional, né? É uma missão muito afiada com aquela nossa missão, que é a de vidas alheias, riqueza salvar. Né? Eu ouvi agora há pouco um brado aqui indicando o tempo, né? E isso me veio à memória do seguinte: o Corpo de Bombeiros ele atende várias ocorrências, né? E essa coleta diária, que hoje, nesse momento, vários bombeiros estão rodando todo o Distrito Federal em torno, para a gente é uma ocorrência. Para a gente é uma ocorrência. Tá? Esse brado aqui é o brado do bebê. Eu me emociono porque a gente já foi... Minha esposa já precisou desse serviço, né? E foi muito bem recebida, e isso facilitou demais nossa vida, porque essa dificuldade da mãe, ela reflete para toda a família. E a gente absorve quem é pai, quem é família, quem está próximo, e vê essa dificuldade sem poder ajudar, a gente se entristece. E quando a gente soube, muito depois, né, que a gente tinha... o Estado hoje ele oferece esse serviço, ele é gratuito. Né? Como é que a mãe pode, né, receber esse atendimento? São vários canais, ela pode ir diretamente. Se a mãezinha ela tem um leite, né, ela amamenta seu bebê, está tendo dificuldade, né, doutora? Ela pode buscar um banco de leite. Né? Como é que ela faz para doar? Né? Há essa facilidade, são vários canais ali que ela pode estar buscando. Né? Hoje a gente conta com um telefone, aqui no DF, né? O 160, opção 4. A gente tem um site também, onde ela pode ali estar buscando fazer o seu cadastro, pegar, às vezes, muitas informações ali que pode facilitar ela ali na amamentação. E a partir desse conhecimento, ela consegue amamentar, e eu vou falar pela experiência que eu tive dentro de casa, minha esposa com dificuldade para amamentar, e assim que ela soube que ela teve esse auxílio, né, do banco de leite, ela pôde amamentar o bebê, a nossa bebê, né, e ela pode ser doadora. Ela foi doadora. Então, eu pude acompanhar quase todo esse processo e os benefícios que esse programa ele traz para a sociedade. Então, o Corpo de Bombeiros não pode se refutar isso. A nossa missão é vidas alheias, é riqueza salvar. Então, a riqueza o símbolo, está aqui, né? O símbolo, nesse padrão, é o dourado, é o alimento ouro, que propriedades que existem nesse leite são, assim, a gente mensuráveis, né? A gente vê os benefícios que ele traz, né? Uma vacina natural, é o benefício para o bebê, é o benefício para a mãe, né? É o benefício para a família. E para o Corpo de Bombeiros, né? É a riqueza e a vida a salvar todo dia, de a gente saber que esse leite, o destino desse leite, né? Para trazer um alento ali para a mãe, né? Para alimentar aquele bebê, para nutrir aquele bebê.
Então, basicamente, o Corpo de Bombeiros ele trabalha com essa missão, né? E isso a gente exporta, a gente se alegra de hoje a gente ser autossuficiente, do Corpo de Bombeiros poder, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal poder atender a toda a sociedade do Distrito Federal, né? E só que a gente não se tranquiliza com isso. A gente, né, doutora Miriam, Graça, todos os presentes aqui, todas as pessoas que apoiam, né, que promovem esse programa, a gente tem buscado ampliar cada vez mais, né? Divulgar esse serviço, mostrar como ele tem sido feito aqui, tentado aprimorar também, né? Isso a gente não pode nunca se tranquilizar, a gente tem que melhorar, né? A gente tem sempre que estar melhorando e a gente tem tentado, da melhor forma, estar levando também essa expertise, né? A forma que a gente trabalha aqui para outros estados e também para outros países, né? Então, assim, eu agradeço demais, senadora, a iniciativa, tá? Dessa audiência tão importante, num momento tão importante, o Agosto Dourado, e que esse momento eles possam estar se replicando, não somente nesse período, mas sempre, né? A gente precisa muito divulgar, né? A gente precisa divulgar. E eu falo isso porque eu sou do Corpo de Bombeiros. A época que eu entrei já se tinha equipes já trabalhando dentro da Secretaria de Saúde. Já vou finalizar aqui. E eu senti que a gente precisa divulgar mais, a gente precisa ajudar, porque eu sei que beneficia, ajuda a família e ajuda os bebês que estão internados. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigada, capitão. O senhor trouxe afeto para a nossa audiência. Quando o senhor disse que quando tem um incêndio, toca uma campainha, um alarme, e vocês saem com as viaturas, mas para o leite, a campainha é o choro de fome de um bebê. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Parabéns. Mas só uma pergunta, capitão. Vocês só buscam para quem está doando ou vocês levam para quem está amamentando, para o bebezinho? Vocês só fazem a coleta do leite ou levam para o bebê que precisa? O leite coletado, na verdade, ele é para suprir aqueles bebês que estão internados, tá? Estão internados. Nas UTIs, nas maternidades, né? A gente não leva o leite, a gente recolhe. Sim. Somente. E ali, dentro do banco de leite, depois eu acho que o pessoal aqui, a Graça, ela pode falar com mais propriedade, esse leite ele é beneficiado lá dentro dos bancos de leite, é pasteurizado e ali ele é distribuído para os bebês. Depois a Graça, a doutora Mirella pode falar depois, né? A intenção, hoje o projeto, né, que se tem, que eu recentemente, né, achei muito interessante, da gente expandir, não só abastecer aqueles bebês que estão internados, né, que estão na maternidade, mas também abrir essa possibilidade de estar nutrindo esses bebês, né, que por algum motivo ainda não conseguem amamentar diretamente na sua mãe. Ok, doutor, obrigada, capitão, que alegria. Então, quer dizer que entre uma mãe e um bebê, uma mãe que está doando e um bebê, nós temos um bombeiro. Parabéns, parabéns, que orgulho de vocês. Nós vamos para o final de nossa audiência, ouvindo a Maria das Graças Cruz Rodrigues. Maria das Graças, ela é a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria do Estado de Saúde, aqui do DF. Maria das Graças, aquelas pessoas que estão nos escutando agora, ainda tem preconceito de algumas pessoas dizerem: eu não quero o leite de uma outra mulher. Eu não sei a origem, eu não sei como esse leite está armazenado, não sei como foi coletado. Você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo que o programa é seguro, que o leite, quando é coletado, tem todo um procedimento, um cuidado, e que esse leite vai chegar de forma segura no bebê que precisa? Muito obrigada por estar com a gente nessa manhã. Bom dia, eu que agradeço. É uma honra muito grande estar nessa mesa tão seleta, né, onde a gente tem a nossa enciclopédia, citado pelo Dualib, onde a gente tem o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, né, e agradeço muito a sua iniciativa, né, nós agradecemos no DF, mas eu gostaria primeiro de cumprimentar
pedir a licença da senhora para cumprimentar uma pessoa aqui que está representando todas as mulheres do Brasil, né? Que são mulheres que precisam ser acolhidas a partir desse momento. Então, eu quero cumprimentar a Maria Helena e o seu bebê, que está na barriga, que é o nosso alvo primordial. Né? É o nosso alvo primordial nesse agosto dourado, no nosso trabalho de amamentação. Como já foi dito, o aleitamento materno não é questão de saúde, né? É uma questão muito maior, diz respeito a uma responsabilidade que deve ser compartilhada pelo Estado, pela sociedade, pelo serviço de saúde, sim, mas também pelos empregadores, pela família, pelos amigos, pelos vizinhos. Então, o aleitamento materno é algo que deve ser mensurado de forma global, né? Como a nossa rede já é. E quando a gente fala de aleitamento materno e de doação de leite humano, a gente sempre pensa só naquele produto que vai para um banco de leite e que é distribuído para um bebê. Mas para que isso aconteça, como a doutora Miriam já falou, é necessário que a mulher amamente. É necessário que mulheres como a Maria Helena sejam orientadas no pré-natal. E é isso que é fortalecer o que dá certo, né? Então, a gente precisa fortalecer o pré-natal, fortalecer os profissionais que fazem esse pré-natal. A gente precisa fortalecer as unidades, os hospitais, para que eles ofereçam para a mulher o que ela precisa naquela hora do parto, depois que o neném nascer, né? Já foi falado sobre a primeira hora de vida, né? Quando só 60% dos bebês, muito pouco, a mãe está ali, a mãe e o bebê, se esse bebê está bem, essa mãe está bem, precisa ser incentivada essa primeira hora de vida. A mãe pode exigir isso na hora do parto? Pode. No primeira hora eu quero amamentar? E nós estamos orientando as mães a fazerem esse pedido, a exigir esse direito? É no pré-natal que ela vai saber disso. Se ela for orientada no pré-natal, ela vai saber o direito, que é questão de direito. Essa mãe tem o direito de amamentar na primeira hora, então ela precisa ser orientada. Então, isso é que fortalecer isso vai trazer muito mais benefícios. Nós vamos ter menos dificuldade de amamentação, né? Então, a gente precisa fortalecer profissionais para que eles atuem no momento que a mãe precisa, desde o pré-natal até o acompanhamento dessa amamentação depois que ele nascer. Deixa eu olhar minha colinha aqui, gente. E aí a gente falou da rede de banco de leite, né? A gente fala da rede. A rede é algo que promove a amamentação. E 70% do nosso trabalho é isso, promover a amamentação. Não é fazer a coleta do leite, processar esse leite. É promover a amamentação. E a gente promove quando uma mulher que teve esse bebê prematuro, ou doente, ou de baixo peso, ela se sente acolhida ali porque o seu bebê recebeu o que ele precisava. O que ela não consegue dar por estar fragilizada depois de um parto prematuro, depois que descobre que seu bebê tem algum problema de saúde. Então, essa mulher ela está sendo apoiada, sendo oferecido um leite próprio para aquele bebê. E esse leite é, sim, seguro, né? A gente pode garantir, nós temos uma rede global de banco de leite humano, que já foi falado, que exporta tecnologia para os outros países. E nós temos normas técnicas que garantem a segurança desse leite. Esse leite ele é processado, ele tem controle de qualidade e ele é distribuído de acordo com a necessidade desse bebê. Então, é garantida, sim, a segurança desse leite. Nenhuma mãe precisa se preocupar com a qualidade, viu? Mas ainda existem mulheres que nunca ouviram falar desse projeto. Ainda existem mulheres que nunca ficaram sabendo que existe um banco de leite, que existe uma equipe preparada para apoiar a amamentação dela. Hoje, 2026, existem mulheres que não sabem. E o que a gente precisa fortalecer, então? Fortalecer o que funciona. É exatamente divulgar na mídia, como o Dualib falou. Precisa se divulgar. Por quê? Porque os nossos inimigos, porque são inimigos, porque estão promovendo outro tipo de alimentação para esses bebês, né? Estão
dizendo que os alimentos que eles produzem são substitutos do leite humano e não são. Essas pessoas têm muito dinheiro para fazer essa divulgação desse produto deles. E a amamentação não. A amamentação precisa ser divulgada. Nós precisamos fortalecer essas mulheres quando a gente oferece para elas a informação de que ela tem onde buscar apoio, que ela pode buscar apoio nos bancos de leite, na UBS, que no Brasil inteiro existem bancos de leite, são 239 bancos de leite, 271 postos de coletas que prestam assistência a essas mulheres. Quando a senhora perguntou sobre aquele pessoal da Ribeirinho, tem os profissionais que podem apoiar aquela mulher a amamentar, mesmo que ela lá não tenha um banco de leite ou um posto de coleta. Existem os profissionais que precisam de capacitação, precisam ser vistos como objetivo de capacitação para serem preparados para apoiar aquela mulher. Porque muitas vezes aquela mulher não precisa de leite, ela só precisa de orientação, ela só precisa saber posicionar o seu bebê no colo, saber qual é a pega adequada, né? Então, o que nós precisamos fortalecer hoje é o profissional que está na ponta, apoiando essas mulheres, oferecendo informação que eles precisam e que essa mulher precisa para conseguir sanar as dificuldades de aleitamento materno que ela tem. E precisamos, sim, dessa divulgação, precisamos, sim, de eventos como esse, né? Eventos como esse que mostram para o Brasil inteiro. Tá? E aí, como a minha chefe mor aqui, doutora Miriam, falou do João Aprígio, eu não posso deixar de falar dela, né? Eu tenho uma honra muito grande de estar representando a Secretaria de Saúde, porque aqui no Distrito Federal nós temos políticas que promovem o aleitamento materno, que são modelo para o Brasil, né? Aqui no DF nós temos uma lei que nenhum hospital que tem unidade neonatal pode deixar de ter um banco de leite ou um posto de coleta. Todos têm que ter, para que eles possam oferecer apoio às mulheres, para que eles possam oferecer o leite humano para esses bebês. E isso foi protegido, né? Teve uma luta muito grande da doutora Miriam. Então, eu quero agradecer em público aqui, diante do Brasil inteiro, o trabalho de 20 anos que a doutora Miriam fez para que essas políticas fossem mantidas, para fortalecer o que estava dando certo e que nós desejamos que continue dando certo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Graça. Então, nós podemos chamar a doutora Miriam de nossa mãe de leite, mãe do leite, né? Vamos para o final da audiência. Eu vou devolver para todos que falaram, inclusive quem está online, por 2, 3 minutos para agradecimentos e considerações finais. Mas eu queria dizer que nós tivemos a participação online. Misael, de São Paulo, ele pergunta, se algum de vocês quiserem responder uma dessas perguntas, ele pergunta como o Agosto Dourado vai ampliar a consciência sobre a amamentação e apoiar com bancos de leite as mães que não conseguem amamentar. Eu acho que isso já foi respondido durante a audiência. Francis, do Rio Grande do Sul, quais medidas podem reduzir o desmame precoce, especialmente entre mães de primeira viagem? Fantástica pergunta. Renata, do DF, que parcerias podem ampliar o apoio às famílias no período pós-parto e de amamentação? Rogério, de São Paulo, fez o seguinte comentário: todo programa para aproximação materno-infantil deve ser planejado e ou melhorado para melhor se criar um ambiente familiar. Sueli, do Espírito Santo, quais políticas públicas podem ajudar mais mães a manter a amamentação pelo tempo recomendado? Henrique, do DF, como debater o incentivo do aleitamento sem ignorar mulheres em tratamento de câncer de mama? Bela pergunta. Misael, de São Paulo, como o Agosto Dourado pode ajudar a cobrar dos municípios a criação de mais salas de apoio à amamentação nos espaços públicos e empresas? E aqui, Laura, do DF, comenta: o apoio familiar, profissional e institucional é fundamental para o sucesso da amamentação. Público participando. A nossa audiência pública teve, na nossa TV Senado, uma grande audiência, todo mundo acompanhando. Vou devolver a palavra para a Stephanie Amaral, representante da Unicef. 2 minutos, 3 no máximo, a Stephanie, para agradecimentos e considerações finais. Sim,
Bom, eu queria agradecer novamente. Acho que foi um debate muito rico, né? Acho que nós aprendemos, celebramos e conversamos realmente sobre o que precisa ser fortalecido. E eu queria deixar, assim, até principalmente para quem está nos escutando, né, na nossa população, assim, amamentar é fisiológico, mas nem sempre é instintivo, né? Então, existem vários desafios, tanto pela questão de dor, pela questão de dificuldade de pega do bebê, como também das nossas crenças, né? Do que a gente coloca na nossa cabeça, do que vem da nossa sociedade, incluindo, por exemplo, a partir de 1 ano de idade, como que algumas pessoas julgam, inclusive, a amamentação, né? Então, é importante que as mulheres que estão nos escutando, as famílias, os parceiros, os homens, né, que estão com suas mulheres e que também são pais, que saibam que as mulheres têm onde procurar um apoio. 60 segundos. Qualquer dificuldade em relação à amamentação, como aqui foi falado, tem os bancos de leite, tem os profissionais de saúde, tem os agentes comunitários de saúde. Nós, no Brasil, temos aí uma gama de profissionais que podem fazer essa orientação. E que a gente tenha realmente, né, todos os serviços operando para promover e proteger o aleitamento materno, que uma mulher não saia, né, de um hospital, de uma maternidade já com uma prescrição de fórmula infantil, que a gente sabe que isso acontece por interferência da indústria de produção desses produtos, né? E é isso, acho que juntos, né, governo, Ministério da Saúde, os serviços, as famílias, todos nós temos um papel muito importante nessa promoção do aleitamento materno. Obrigada. Obrigada, Stephanie. Vamos devolver a palavra à doutora Sônia Issoyama Venâncio, coordenadora geral de atenção à saúde das crianças do Ministério da Saúde. Doutora Sônia, só lhe contar um segredo. Eu era muito jovem e eu falava de amamentação e eu não tinha as informações científicas que vocês têm. Aí eu ia para a zona rural e falava o seguinte com as mães. Vocês já viram uma vaca no curral fazendo mingau para dar para o bezerro? Não. Então, tá vendo? Se a vaca não faz mingau, por que você tem que fazer o mingau? Porque havia uma época que se substituía o leite materno, doutora Maíra, pelo mingau de farinha de mandioca. Porque era o que as mães na região rural tinham. Então, elas pegavam um leite e enfiavam a farinha de mandioca para substituir pelo leite materno. E era esse argumento que eu usava. E dava certo, viu? Dava certo. Doutora Sônia, 3 minutos para considerações finais. Obrigada, senadora. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, então, essa oportunidade, né? Acho que foi um momento muito importante, muito rico de debate. O Agosto Dourado, ele significa esse momento de uma grande mobilização no nosso país, um momento em que a gente comemora os nossos avanços e a gente reflete, né, sobre como a gente pode avançar cada vez mais. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui, né, como a Luizete falou, a gente já sabe o que dá certo, o que a gente tem que fortalecer, né? Quando a gente trabalha a amamentação, a gente tem que trabalhar protegendo, promovendo e apoiando, né? Então, a promoção é o que a gente está fazendo aqui, essa grande mobilização para disseminar cada vez mais as informações, né? Tem algumas perguntas aí que foram feitas, como a gente pode, né, ampliar os conhecimentos da população. Então, o Agosto Dourado é muito importante para isso. A gente tem que proteger com leis, né? Então, ampliação da licença maternidade, avançar na licença parental, fortalecer a implementação da nossa NBCAL, né, que é uma legislação muito avançada aqui no país, mas ela precisa ser cumprida, e fortalecer, né, os nossos serviços de saúde para oferecerem o apoio que as mulheres e as famílias necessitam. Nesse sentido, né, eu quero reforçar a importância também da atenção primária à saúde. Atenção primária, as unidades básicas estão em todos os municípios do país, né? E a gente tem trabalhado para qualificar cada vez mais os profissionais para que possam oferecer esse apoio necessário à amamentação.
Além das unidades básicas, então, a gente vem trabalhando a qualificação das maternidades, né, o fortalecimento da rede de bancos de leite humano, a expansão das salas de apoio à amamentação. Então, é através do fortalecimento dessas ações que a gente vai conseguir avançar. Eu quero dizer, né, reafirmar aqui o compromisso do Ministério da Saúde e também fazer um convite, né, para que todos se engajem para fortalecimento dessa agenda. Muito obrigada. Obrigada, doutora Sônia, obrigada. Antes da senhora desligar seu computador, quero dizer que nós vamos deliberar como iniciativa dessa comissão que vamos enviar ainda hoje para o presidente do Senado um ofício para a imediata distribuição do projeto de lei 4768 de 2019, que é o projeto de lei que institui a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. E vou dizer mais uma coisa, doutora Sônia, eu vou lutar para ser relatora desse projeto e vou lhe dar mais uma promessa aqui. Fazer mais uma promessa. Nós vamos aprovar antes do final do ano de 2026. Nós vamos lutar para aprovar esse projeto de lei. Conversei com a Stephanie, como é que pode um projeto de lei dessa importância, desde 2019, tramitando nas casas e a gente não aprova. Então, eu prometo, doutora Sônia, vamos fazer aqui um grande mutirão. Eu quero o apoio de todos vocês. Nós vamos lutar para aprovar no Senado, até o final de 2026, o projeto de lei 4768 de 2019. É uma promessa que faço para a senhora e para toda a sua equipe, doutora. Vamos ouvir agora a doutora Rosicleide Souza Pinheiro para considerações finais. Doutora Rosicleide. Liga o microfone dela. Doutora Rosicleide, nós não estamos te ouvindo. Só um instantinho, peraí. Tá ligado? Vê se não é o seu que está desligado, Rosicleide. Não, não estamos te ouvindo. Liga de novo. Não, liga de novo o seu microfone. Tenta agora. Pronto, pronto. Deu? Deu. Deu certo? Deu. Então, pronto. Mais uma vez, obrigada. Né? Obrigada, senadora. Obrigada a todos que tivemos a oportunidade de fazer um debate tão rico. Como é importante nós protegermos a amamentação. A gente lembra que amamentar não é uma escolha individual, a gente já percebeu isso pelos estudos. É uma estratégia global para promover a saúde de toda a população, para promover equidade, ou seja, todos têm que ter a oportunidade de ter a experiência de fazer o melhor pela família, pelos seus filhos. Promover o desenvolvimento econômico do nosso país e a sustentabilidade ambiental também. Então, investir na amamentação é investir no cumprimento da Agenda 2030. Mais uma vez, a agenda tem 17 objetivos e pelo menos uns 9 estão cobertos pelo aleitamento materno. Nós temos muitas estratégias. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem investido em todos os setores, principalmente naquela lacuna de 4 a 6 meses do desmame precoce na mulher trabalhadora que amamenta no retorno ao trabalho, que elas não precisem optar entre trabalhar ou amamentar e que todos tenham os mesmos direitos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Rosicleide, muito obrigada. Doutora Luizete Bandeira, da OPAS, 3 minutos para considerações finais. Obrigada mais uma vez, parabéns pela realização dessa audiência. 60 segundos. Tão importante. Acho que as perguntas são excelentes, né? E a semana desse ano faz esse chamado, né? Que é aumentar o investimento nas políticas que funcionam, que a gente sabe que fazem diferença, que mudaram a realidade de diferentes países, como o Brasil, e que esse investimento precisa do compromisso de todos. Então, seja o parlamentar, municipal, estadual, federal, as emendas parlamentares, os governos nos diferentes níveis interfederativos, a sociedade, as famílias, a gente precisa priorizar o aleitamento materno. A senadora falou sobre desinformação, que aconteceu com a imunização.
E o aleitamento materno é uma das intervenções de saúde pública mais efetivas, assim como imunização. Então, a gente está falando de uma intervenção que salva vidas, que promove desenvolvimento 60 segundos. Econômico sustentável e equitativo, como já foi falado. Então, a gente precisa continuar fazendo esse bom trabalho, né? Acho que o Brasil segue num caminho de um trabalho de excelência, caracterizado pelo compromisso de diferentes atores da sociedade, pelo governo, pelo legislativo, e a gente precisa continuar avançando e sabe como fazer isso. Acho que o Brasil mostra isso também, que sabe muito bem, tanto que tem a maior rede de bancos de leite do mundo, né? Então, são mulheres brasileiras que doam leite humano por meio de uma rede pública, né? E que promove isso em outros países. Então, a gente tem tudo para continuar fazendo ainda melhor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutora. Foi uma alegria tê-la conosco. Para considerações finais, capitão Marcos Rogério, eu vou deixar a senhora por último. A senhora é a nossa mãe. Novamente aqui agradecer, senadora Damares, tá, pela iniciativa, tá, e dizer que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ele se sente muito à vontade de estar participando, né, promovendo, né, nesse apoio, né, e que a gente também está aqui disponível, né, dentro do que a gente pode para estar apoiando também, tá, outros entes também, né. E muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, capitão. Então, uma boa notícia, gente. A mesa diretora já informou aqui a secretaria que já vai estar no próximo despacho com o presidente do Senado o nosso pedido. Tá vendo? Como vale a pena uma audiência pública como essa? Doutora Maria das Graças, 3 minutos para considerações finais. A senhora falou sobre monitoramento dessa informação, né? Nós temos como monitoramento do aleitamento materno, da implementação da NBCAL, que foi falada no início pela doutora Sônia. Então, a gente tem a Rede Internacional de Defesa do Direito de Amamentar, que é um órgão internacional, mas no Brasil, como ela falou também, né, nós temos protagonismo no mundo em relação a esse monitoramento. Então, é importante citar a IBFAM, né, que é a sigla desse órgão, como um grande parceiro e um grande ator da promoção, proteção e apoio à amamentação durante os últimos 30 e poucos anos. Então, a gente precisa citar a IBFAM como um órgão que tem feito o seu papel. E muito obrigada mesmo. Esse momento foi muito forte, foi muito importante. Eu acredito que gostaria que muitas pessoas pudessem assistir esse evento, porque foram dadas informações importantíssimas e que podem chegar a quem pode mudar, como a gente já viu aí que aconteceu, né? Quero citar o Corpo de Bombeiros também, como um exemplo para o Brasil todo, né? Como o capitão falou, o Corpo de Bombeiros atua no DF inteiro, com 80% da nossa coleta, mais de 80%, quase 90% da coleta do DF, porque nós temos hospitais privados que também fazem coleta, então eles não atuam. Mas o Brasil inteiro precisa disso. O Brasil inteiro precisa de romper essas barreiras da dificuldade da coleta do leite, né? Então, eu quero finalizar minha fala com isso. Nós precisamos fortalecer o que funciona. E os nossos profissionais que atuam em amamentação, os nossos bombeiros que podem fazer a coleta, né? 60 segundos. E algo muito importante que precisa ser dito, e estou muito feliz que seja a última coisa, precisamos capacitar os nossos profissionais de saúde que estão se formando. Sim. Precisamos atuar dentro das universidades, dentro das escolas, para que os profissionais já saiam entendendo a importância do aleitamento para a saúde, não só para as crianças, para a saúde da população inteira. Porque a gente sabe que o aleitamento materno não é só para a infância, é para a vida inteira. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Vamos ouvir por 3 minutos a mãe do leite, né? A enciclopédia sobre aleitamento materno, bancos de leite humano no Brasil. Doutora Miriam. Primeiramente, agradecer, né, a iniciativa
da senadora Damares e também agradecer, eu acho que não só em nome da RBLH, mas de todos os profissionais que trabalham com aleitamento, desde a atenção primária até a atenção especializada, por esse momento que a senhora está dando para a gente, de correr atrás do PL, tá? Políticas de aleitamento materno do Brasil. O Brasil, ele é reconhecido no mundo, né, por esse trabalho, e ter uma lei para isso vai ser um incentivo muito grande. Queremos deixar à disposição a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, que busca diariamente qualificar todos os profissionais que estão na ponta, para que todo bebê que necessite, que está internado na unidade neonatal, receba o melhor alimento, tenha a melhor chance de início de vida. E lembrar, como vários falaram, que cada mãe que esteja amamentando, que tenha condições de ter uma rede de banco de leite próxima ao seu domicílio, que um pote de leite materno de 250 ml, por exemplo, pode alimentar até 10 bebês por dia. Né? Então, ela pode fazer a diferença nisso, né? Fazer esse ato. E, às vezes, as mães pensam, sabe, senadora, uma coisa que muitas mães pensam, que ela precisa, eu vou precisar encher 2, 3, 4, 10 potes por semana. Não. Um pote de 250, onde ela tem uma semana para encher, vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. E falo mais, não só de crianças, mas daquela mãe que está naquele momento fragilizada e precisando desse apoio. 60 segundos. É como que ela fosse abraçada por elas, por todos eles, tá? Então, muito obrigado a todas as doadoras de leite humano desse país, aos profissionais de saúde que estão aí nessa luta diária para melhorar a saúde da criança do nosso país. Obrigada, doutora Miriam, muito obrigada. Essa é uma comissão também que cuida dos direitos dos povos tradicionais, doutora Miriam. Doutora Sônia, aproveitar que a senhora ainda está presente, o CISVAM, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, não tem atualizado o seu relatório de acesso ao público no recorte de aleitamento materno de comunidades tradicionais indígenas. Os relatórios são somente de 2015 a 2022. Não estão sendo lançados os dados de 23, 24, 25 e 26. Isso eu sei que não é responsabilidade da sua secretaria, é lá da Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Mas a gente vai fazer um encaminhamento também, doutora Sônia, para que esses dados sejam atualizados. E especialmente agora eu quero manifestar minha preocupação. As aldeias estão tendo acesso à internet. E o meu medo é as desinformações chegarem nas aldeias. E aí a gente ter uma queda no aleitamento materno entre os povos indígenas. Lembrando, doutora Sônia, e todos que estão me ouvindo, como eu estou falando para a sociedade, para todo mundo me assistindo, deixa eu falar numa linguagem que todo mundo possa entender. Em 99 e 2000, nós estávamos estudando sobre câncer de mama entre mulheres indígenas. Era quase que zero. E as pessoas perguntavam por quê? É porque elas vivem em contato com a natureza? Também, o estilo de vida delas é diferente do nosso. É porque elas têm uma alimentação saudável, elas têm acesso a um alimento mais fresco? Também. Mas o que mais implicava é porque a mulher indígena amamentava a criança até 2, 3 anos de idade. Então, as mulheres do Brasil que estão me ouvindo, sejam espertas. Vejam só, se aqui a gente está mostrando que a amamentação pode evitar o câncer de mama, sejam espertas, mulheres, sejam espertas. Vamos amamentar. A história está aí para nos mostrar. As mulheres indígenas estão aí para nos mostrar. E eu quero dar um recado também para as mulheres do Brasil. Deus é perfeito. Eu sei que o Estado é laico, mas como eu sou terrivelmente cristã, me permita falar uma coisa. Deus foi perfeito quando nos fez. E deixa eu mandar um recado para quem não crê em Deus. Nenhum cientista é maior que a natureza. Nenhuma empresa de fórmula ou de leite não natural é maior que a natureza. Não.
A natureza, ela é perfeita. E quando Deus fez o peito da mulher aqui, ó, bem aqui em cima, por que Deus não fez o peito na perna? Porque o ato de amamentar está comprovado que esse olhar da mãe nos olhos do bebê também desenvolve afeto e vínculo. Então, veja como Deus é perfeito. A amamentação é vida, é vínculo, é afeto, é proteção. Então, eu precisava falar dessa forma bem popular para todo mundo do outro lado ouvir. Está muito além, é muito além que alimentar. É vida, é vínculo, é direito, e a gente vai continuar nessa comissão lutando pelos direitos da criança ser amamentada e da mãe amamentar, porque os dois são beneficiados. É Agosto Dourado. Venham todos vocês conosco nessa campanha. E eu quero agradecer aos especialistas que vieram aqui e trouxeram informações riquíssimas. Todos que estão de forma online, os que vieram de forma presencial. E dessa forma, a Comissão de Direitos Humanos da... A Sônia respondeu sobre o CISVAN. Ah, Sônia, você quer responder sobre o CISVAN? Parece que você já fez uma pergunta, né? Que vai verificar com a questão... Ok, Sônia, ok, recebi sua mensagem aqui. Dessa forma, eu agradeço a todos os que participaram de forma presencial, online, todos que estiveram no plenário, todos que nos acompanharam pela TV Senado, e nós damos por cumprida a missão da Comissão de Direitos Humanos de iniciar a primeira reunião de agosto no Senado Federal. Olha que lindo! Foi sobre o Agosto Dourado. Muito obrigada a todos vocês. E assim, nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa reunião, nossa audiência pública. Obrigada a todos vocês. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Minha mãe chegou um belo dia do trabalho, não tinha mais nada dentro de casa. Meu pai esperou ela me deixar na creche, ir pro trabalho, já se relacionava com uma outra pessoa, mas como amante. Parou um caminhão, me encheu de tudo que estava dentro de casa e foi embora. Por isso que eu falo, eu tento cortar esses ciclos todos com o Cauê. Porque o pai dele não está sendo diferente. Eu vejo muitos homens covardes mesmo, porque não enfrentam a situação que ele não iria enfrentar sozinho e nem pensam que a mulher está enfrentando aquilo sozinho, sabe? Então, que meu filho seja um homem totalmente diferente do ciclo que a minha família, e isso eu me incluo, vem vivendo. Que ele seja responsável. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados.
e a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desinformação é o conteúdo falso criado com o objetivo de enganar, confundir e causar danos, por exemplo, a imagem de uma pessoa pública, como um candidato, ou a própria democracia. Popularmente, essas mentiras são conhecidas como fake news e podem aparecer em forma de texto, imagem, áudio ou vídeo. Começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições e hoje vamos falar aqui no programa sobre como identificar, se proteger e combater a desinformação, principalmente no período eleitoral. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e em liberdade de expressão. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante, principalmente na hora da decisão principal do exercício da democracia e da cidadania, que é o direito de escolha do voto. Perfeito. Para iniciar, como que o público faz para identificar uma notícia falsa, uma fake news, identificar a desinformação? Olha, a gente está vivendo um momento de muitos desafios no ambiente comunicacional e reconhecer uma informação como falsa ou como verdadeira é, de fato, hoje algo extremamente importante e necessário para que a gente possa fazer essa escolha livre, como eu comentei inicialmente. Mas para o eleitor, a principal recomendação que eu tenho falado é: não acredite em tudo que você vê, sem antes checar aquela informação. Então, quando você recebe um conteúdo que vem numa rede social ou que vem num grupo, né, num serviço de mensageria, a primeira ação que se deve ter é pausar, é olhar aquela informação para saber, primeiro, o seguinte: da onde vem ela? Quem é a fonte? E lembrando que quem repassou aquela informação não é quem produziu aquela informação. É questionar, é respirar antes de passar para frente. A gente fala que tem a regra dos 7 segundos da televisão, né? Que é aquele delay, né? que acontece quando você passa de um para o outro. Então, esses 7 segundos para que você possa analisar aquela informação com um pouco mais de critério, esses 7 segundos são fundamentais para que a gente não repasse uma desinformação. Mas quais são as dicas principais? Verifique a fonte, verifique o contexto daquela informação.
Por que que ela chegou até mim? Quem enviou? Por que que aquela pessoa enviou aquela informação para mim? E principalmente se outros veículos, outros meios estão falando sobre aquela mesma informação. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma série de vídeos nas suas redes sociais em que eles apresentam um conceito dos 5 Vs da desinformação. Vamos ver na tela aqui um infográfico para falar mais a respeito. Então, tem o primeiro V, que é o volume, o excesso de informação vai dificultar essa checagem. Tem o V da variedade, muita verdade e mentira que acabam se misturando. Velocidade. Exatamente o que a senhora comentou, o compartilhar sem conferir antes. Sim. De uma forma muito rápida, vai compartilhando, nem deu tempo de conferir se aquilo era verídico. Viralidade é uma mentira que ganha alcance. Então, alcance muito grande, muitas pessoas acabam caindo naquela desinformação, digamos assim. E a verossimilhança, que parece real, mas não é. Inclusive, hoje em dia, com conteúdos de inteligência artificial, que a gente vai entrar no tema ainda. O que eu costumo falar é que fake news, notícias falsas, sempre existiram, né? Sim. Então, você pensa no Egito Antigo, na época medieval, alguém passava uma informação falsa. Mas o problema hoje em dia é que, com o uso de tecnologia, o alcance é muito maior, rapidez. Então, na visão da senhora, como usar a tecnologia para o lado do bem, para combater a desinformação? Bom, primeiro eu queria só voltar num ponto que eu acho que é fundamental desses 5 Vs, que é a questão da verossimilhança. Porque uma informação fraudulenta, como que ela nasce? Ela nasce de um núcleo de verdade. E ela é construída para fazer com que aquela informação fraudulenta, construída para manipular, para atingir a honra ou determinados assuntos, né, ou a honra de pessoas, mas ou a credibilidade de instituições, ela de fato ela nasce de algo que é verdadeiro. E por isso a dificuldade de você identificar um conteúdo totalmente fraudulento de um conteúdo que é manipulado, de um conteúdo que tem nuances, né, ou que sofrem algum tipo de, como eu digo, de teoria conspiratória para a construção daquela narrativa para se chegar naquele ponto que é o convencimento de que aquele agente que produziu aquela notícia fraudulenta quer atingir. Mas a verossimilhança ela é muito importante porque muitos dos conteúdos falsos que circulam por aí eles copiam o formato jornalístico. Então, eles colocam, por exemplo, um título chamativo, né, um olho, né, da matéria, quando ela vem imitando um site jornalístico, por exemplo, ou um veículo de comunicação, ela segue exatamente o formato de uma notícia, justamente para confundir o cidadão na hora de verificar aquilo. E aí, quando a gente olha, né, para o lado da tecnologia e como a tecnologia pode ajudar a combater, a gente tem hoje, por exemplo, uma imagem que chega até a gente. A gente tem formas de verificar se aquela imagem foi manipulada ou não, se ela é atual ou não, porque muitas vezes ela vem uma imagem antiga, com um novo título, com uma nova roupagem, né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu na eleição passada, ela pode voltar como sendo atual. E aí você tem, por exemplo, hoje, sistemas de busca reversa de imagens, que é muito fácil de você fazer. Você pega aquela imagem que você recebeu, você cola aquela imagem no seu buscador e o buscador vai te trazer uma resposta dizendo essa imagem foi feita no dia tal, na data tal. Então, ela essa tecnologia de busca reversa de imagem, como é chamada, já auxilia na verificação do conteúdo. O segundo ponto que a tecnologia pode auxiliar é justamente no uso de ferramentas de inteligência
artificial que podem ser utilizadas para o bem, né? Justamente para ajudar nesse combate à desinformação, fazendo uma checagem mais avançada daquele conteúdo, olhando, jogando lá em qualquer aplicativo ou ferramenta de inteligência artificial para poder checar se aquela informação é verídica ou não, ou se ela tem, quais são as nuances nesse processo de falso e verdadeiro. Então, a tecnologia ela pode propiciar uma ótima forma de verificar a informação, de combater a desinformação, ao mesmo tempo que ela também pode ser utilizada para a fabricação de conteúdos sintéticos que fogem o conteúdo verídico. Agora, falando aqui nessa época eleitoral, quais são as regras, principalmente em termos de punição, para alguma campanha eleitoral que faça uso de informações falsas no seu bojo, no seu planejamento de comunicação? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele trouxe já de 2 anos para cá, primeiro nas eleições municipais de 2024 e agora nas regras para as eleições gerais de 2026, questões muito importantes para o combate à desinformação no período eleitoral, com responsabilização de candidaturas, de partidos, de coligações que fazem uso de conteúdos sabidamente fraudulentos ou sabidamente falsos, né, ou de uso mesmo de ferramentas de inteligência artificial para a produção de conteúdo sintético e essa responsabilização, ela atinge, né, ela pode atingir, como eu disse, candidatos, coligações, partidos de uma forma ampla e que seguem de retirada de conteúdo, né, de punições mais brandas até uma punição com a cassação do mandato ou da própria candidatura daquele candidato que fizer uso dessa tecnologia ou da inteligência artificial, mas também de utilização de conteúdo fraudulento para atingir outras candidaturas ou para atingir o próprio sistema eleitoral. Então, é preciso prestar muita atenção, porque o TSE está de olho nisso e trouxe inovações nas normativas para as eleições desse ano que são, de fato, importantes e que vão auxiliar o cidadão nessa questão. E é preciso também que o cidadão ele entenda que está na mão dele também 2 pontos. O ponto de olhar aquele conteúdo de forma crítica, né, não repassando para frente, e também tendo uma atitude proativa de denunciar conteúdos que ele julgue que sejam conteúdos fraudulentos. Então, a gente precisa também instruir o cidadão para que ele seja esse agente de fiscalização da licitude, né, e do processo eleitoral. E certamente aqui nesse episódio, nesse programa, falaremos sobre isso, como denunciar. Mas antes da gente chegar lá, a senhora falou agora sobre aquele cidadão que repassa uma informação falsa, né? Uhum. Então, na visão da senhora, qual que é o efeito que esse compartilhamento de fake news causa e tem causado nos últimos anos na sociedade brasileira? Bom, é um efeito muito deletério, né? Porque a sociedade, o cidadão passa a ter um pouco mais de dificuldade de verificar o que é verdadeiro, o que é falso, mas principalmente porque a desinformação ela tem um objetivo, que é atacar as instituições, é fazer com que as pessoas tenham dificuldade em até verificar aquele conteúdo e passem a praticar, né, um ceticismo em relação às instituições e até uma descrença em relação a elas. Por exemplo, no caso de conteúdo fraudulento ou de ataques contra a imprensa, o objetivo de quem ataca a imprensa é descredibilizar o jornalismo. E muito por conta de dizer, olha, a imprensa é uma instituição importantíssima no sistema democrático, então se eu descredibilizo a imprensa, né, e faço com que o cidadão deixe de acreditar ou de consumir veículos de comunicação, informações checadas, feitas com critérios, com métodos que a imprensa oferece, eu ajudo na poluição informacional, onde eu tenho uma diversidade enorme de fontes, fazendo com que o cidadão
acredite num influenciador digital, em alguém que não tem como que eu posso dizer, não tem tanto compromisso com a verdade e quer simplesmente colocar pontos de vista diferentes. Então, eu vejo que a desinformação, ela tem feito, e o cidadão que passa para frente algo que é sabidamente falso, e isso é muito importante da gente colocar, o cidadão, ele tem mecanismos de checagem. Quando ele cai numa desinformação, ele pode cair por duas questões. Primeiro, porque ele não checou e ele, de fato, caiu naquela informação. Ele foi levado a acreditar que aquela informação fraudulenta é verídica. Mas ele tem também o cidadão que acaba, por questões ideológicas, de crenças, de polarização política, repassando uma informação sabidamente falsa, justamente para continuar com esse processo de poluição do ambiente informacional. A gente falou aqui sobre a influência na sociedade. E até que ponto o compartilhamento de informações falsas pode influenciar no resultado de uma eleição? Veja, a questão das fake news ou da desinformação, ela pode influenciar de diversas maneiras. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você está lá para decidir o seu voto e você receber conteúdos que falam que o seu candidato apoia algo que você não acredita. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você tem alguma informação que fale que as urnas vão fechar mais cedo e você deixa de ir, né? Assim, de uma forma de desincentivar o ato de votar. Isso pode causar um resultado diferente daquele que, de fato, é o resultado real. Então, para isso, a gente precisa, e o cidadão precisa estar atento em tudo que ele recebe de informação, que não são informações que vêm dos meios oficiais, por exemplo, principalmente por conta do sistema eleitoral. Nós temos no Brasil um sistema eleitoral que é extremamente competente, extremamente verificado e de qualidade e de confiabilidade internacional. A gente tem missões internacionais que vêm acompanhar a licitude do processo eleitoral brasileiro e saem muito bem impressionados por conta do resultado da transparência, da forma como esse sistema é colocado. Então, aqueles que querem colocar pimenta, né, fazer com que haja um ceticismo em relação a isso, vão jogar desinformação. E isso pode, sim, afetar a confiabilidade nas instituições, como eu coloquei, e principalmente na instituição principal que rege, né, o processo eleitoral, que é a Justiça Eleitoral Brasileira. Patrícia, como o público que está nos assistindo agora pode fazer para se proteger e para evitar até receber conteúdos falsos? Existe alguma forma? Existe. Existe a forma, a gente coloca, né, lá no Instituto Palavra Aberta, a gente tem um programa de educação digital e midiática do cidadão, no qual a gente leva, né, faz com que esse cidadão entenda o processo do fluxo de informação que a gente vive, a necessidade de você desenvolver o olhar crítico em relação à informação que você recebe, mas o principal que a gente coloca é questione. Questione a informação. Pratique o ceticismo saudável. O que é o ceticismo saudável? Recebi uma informação, achei que aquela informação não é real ou, né, me causou estranheza, me causou indignação, me causou surpresa, me causou uma vontade de compartilhar. Respira. Né? Pratique o ceticismo saudável. Pergunte, questione, verifique de onde veio, quem são as fontes, né? O que aquela informação me remete, né? Qual é o objetivo daquela informação. E aí a gente tem uma técnica que a gente brinca, que é super fácil de você lembrar. O cidadão que recebeu uma informação, ele tem que praticar o EPA, peraí, o quê? EPA, o que é isso? Peraí. O que essa informação chegou até mim? O que é isso? E esse EPA, peraí, o quê? Parece uma brincadeira, parece algo, né, infantil até, mas não é. Porque quando a gente treina o olhar para fazer o EPA,
né? Aqueles 7 segundos que eu falei, aquele respiro inicial, o peraí já se torna algo que eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair do meu lado passivo de receptor daquela informação para um lado proativo de questionador daquela informação. E o que é? Vou investigar mais, vou verificar se outros veículos estão falando sobre isso, se tem mais gente comentando, vou analisar o contexto, e isso é muito importante. O contexto, ele hoje é um fator crucial, principalmente quando a gente recebe conteúdos sintéticos, manipulados ou feitos a partir da inteligência artificial. Porque se cada vez mais vai ser difícil a gente identificar o que é falso do que é verdadeiro, o que vai fazer com que a gente, de fato, olhe para aquele conteúdo com mais garantia, né, de checagem e de verificação? É o contexto no qual ele se aplica. Saber o contexto, analisar onde estamos e para onde vamos, né, no sentido, principalmente na questão eleitoral, é fundamental para que a gente se defenda das fake news. E essa técnica que a senhora acabou de expor aqui, ela não só é interessante para pessoa, mas também para a pessoa que praticar essa técnica do EPA, peraí, o que é isso? E também levar adiante, né? Por exemplo, para um público mais vulnerável, às vezes uma senhora, um senhor de idade ou com menos escolaridade, e compartilhar, multiplicar isso, né? Não só ser um agente, mas também ser um agente de mudança, né? Um agente em defesa da democracia e da verdade, né? E uma dessas formas de praticar isso é a denúncia também do conteúdo, né? Não só receber e falar, epa, peraí, isso aqui é falso, não vou compartilhar, mas denunciar. Então a gente, desculpa, pode falar. Não, só voltando nessa questão do antes do denunciar, é também ser um agente que vai brecar a continuidade daquela desinformação. Mas desculpa, te cortei aqui. Não, imagina, a gente está trocando ideia aqui. E então, além de brecar, orientar pessoas queridas do seu vínculo, né, para multiplicar essas técnicas de identificação e também denunciar, né? O TSE lançou aqui o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela o site para a gente fazer esse tipo de denúncia, que é o tse.jus.br/eleições/sistema-de-alertas. Já vão colocar na tela, já está na tela. Então, uma forma que a justiça encontra também de a gente ser um promotor, né, desse tipo de qualidade no período eleitoral, né? Queria saber a opinião da senhora em termos de... A gente vai falar de mais mecanismos aqui de denúncia e também de verificação de fidedignidade da informação, de veracidade, né? Mas, na opinião da senhora, hoje o Brasil, o TSE, enfim, está fazendo isso de maneira adequada, suficiente? Veja, eu acho que assim, a gente está experimentando, né? A gente vem de um processo onde a tecnologia está fazendo parte das nossas vidas, vamos considerar de poucos anos para cá, de forma tão intensa e tão... Eu me lembro em 2014, a gente vivia um problema nas eleições gerais de 2014, onde a desinformação, ela não circulava via redes sociais ou via... dispositivos, né, ou aplicativos de mensageria, por exemplo, ela circulava via e-mail. Então, assim, eram listas, né, de e-mail que eram distribuídas para todos os possíveis eleitores daquele candidato X ou Y. A gente viveu, né, períodos de que era por carta anônima, né, amanhecia no dia da eleição ou folhetos espalhados no chão, né, com informações falsas. Com o advento da tecnologia, aquele V da velocidade se tornou um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral e para as próprias candidaturas. E aí entra o cidadão. Quer dizer, ele pode, sim, ser um agente de denúncia daquele conteúdo falso para alertar o Tribunal Superior Eleitoral de que existe ali uma linha ali, ou uma thread, né, que é chamado, de informações que estão sendo vinculadas a partir de algo que é falso. Qual é a preocupação que eu tenho em relação a isso? É que
No período eleitoral, a gente tem os apoiadores de A e de B, né? Que haja um incentivo à denúncia por parte de candidaturas que denuncie aquele candidato por práticas que não são corretas, mas que, na verdade, ele está se defendendo ou ele está fazendo uma postagem falando da candidatura dele. Então, o TSE vai ter que ter muito cuidado ao analisar essas denúncias que vêm do público para saber se aquela denúncia é de fato uma denúncia a partir de algo que é sabidamente falso, que é sabidamente fraudulento e não simplesmente uma guerra de candidatos que estão ali usando, né, os seus eleitores para, né, denunciar conteúdos que não precisam ser retirados do ar. Num processo eleitoral, a gente tem que ter sempre, né, como primeiro ponto a questão da liberdade de comunicação. Seguindo as regras, evidentemente, por parte das candidaturas, que são regras muito rígidas de campanha eleitoral, de publicidade, né, de propaganda eleitoral. Mas o cidadão, ele também precisa estar ciente da sua responsabilidade enquanto cidadão. Eu vou denunciar um conteúdo que ele é sabidamente falso, ou eu vou denunciar um conteúdo simplesmente para tirar do ar algo que é de um candidato no qual eu não concordo, e aí o TSE vai ter que entrar com um processo para fazer a retirada desse conteúdo, sendo que o candidato está praticando, está lá dentro de uma coisa que é verificada. Então, eu vejo é importante ter, mas é preciso olhar também pelo lado para que esse mecanismo de denúncia não seja utilizado por opositores para inibir comunicação. Exatamente. Também merece destaque aqui, a Justiça Eleitoral criou em 2020 a página Fato ou Boato, em parceria com várias organizações. Então, o público pode acessar Fato ou Boato no site do TSE. E também o Senado, aqui a nossa casa, criou o Senado Verifica. O diretor vai colocar na tela, é senado.leg.br/verifica, que é um serviço oficial de checagem, né, de verificação de uma possível desinformação no Senado Federal. Então, tem alguma dúvida? Manda lá no Senado Verifica, a equipe vai fazer essa checagem, como a senhora falou, né, do que é realmente fato, boato, enfim, e o que for fato, que fique livre para comunicação, né? Muito obrigado, Patrícia Blanco, pela participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço, um prazer enorme e convido a todos, né, que tenham interesse. Nós temos dentro do Instituto Palavra Aberta o Educamídia, que é um programa de educação digital e midiática, com conteúdos gratuitos para toda a população. A gente tem lá uma página especial para o público 60+, para como evitar golpes, como não cair em desinformação. E temos também uma página que é voltada ao combate à desinformação no período eleitoral, que é www.faketofora, bem assim, faketofora.org.br. E ali a gente tem conteúdos para escolas, para professores, para ajudar nesse processo de entender, né, um papel do cidadão e a prática do EPA, peraí, o quê? Muito obrigado. E obrigado também a você que nos prestigia aqui com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo programa. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa.
debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes, especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido? É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas Semanas do Clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A Semana do Clima em Londres é a principal semana da Europa, né? O principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia. E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são
são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara, e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi, inclusive, gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações, nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver sessões inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia, que estão investindo neste ramo agora, porque sabem que esse é um problema que não vai embora, né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas, e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia, né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade e não normalizar isso, né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates, na verdade, pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, hoje adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação à resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com calor.
Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência e preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas, um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro, né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar, né? O próprio mercado, ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, assim, são várias pequenas ações que, coletivamente, elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando, né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham, sim. Por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né?
todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia não existe escassez de investimentos. Nós temos trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair. Serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país
de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina, nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs, os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem nessa área do clima. E ele, há quantos anos o Carlos Nobre tem falado dos perigos, desse caminho que a gente está trilhando, irresponsável economicamente, para o futuro do planeta. Agora a gente vê que esse debate já saiu dessa esfera. Então, é muito bonito ver que todo mundo está ali discutindo um problema que atinge a todos nós, mas atinge muito também aqueles países que talvez pouco contribuíram para onde a gente está agora, né? Então, são países que pouco emitem gases, mas países que mais sofrem com as consequências do clima. Então, o que me marca muito, principalmente como comunicadora, é pensar que todos esses dados, que toda essa teoria tem cara, né? A gente tem a cara das pessoas que sofrem com isso, tem CEP, tem filho. Então, eu acho que o nosso dever como comunicador é justamente traduzir todos esses dados em uma história, né? Porque a gente sabe que é assim que a gente se toca e é assim que a gente move a ação para frente. E você acha que o debate também vai pautar ao longo dos anos para frente essa questão que a gente fala que é a justiça climática, né? Quem são os mais atingidos por essa questão, pelo aquecimento global? Os mais pobres, os negros, né? As comunidades mais distantes, que têm menos recursos. Você acha que isso também vai pautar, a partir de agora, essas semanas de debate sobre o clima? A gente sempre tem uma agenda de justiça climática nessas semanas, na COP também, mas eu ainda acho que essa pauta ainda é pouco explorada. Eu acho que ainda existe muito espaço para essa pauta crescer. Não acredito que essa pauta seja hoje o mainstream ali das discussões. Eu acho que as discussões estão muito focadas em mitigação, em adaptação, em financiamento, mas ainda não chegou ao ponto da gente traduzir isso para uma justiça climática que realmente aconteça. Então, eu acho que a luta continua. Tem que, cada vez mais, precisamos ter mais discussões sobre isso, mais debates e mais clareza sobre essas consequências. Mesmo em Londres, que estamos falando aí de um país, a Inglaterra, que estamos falando de um país que é, né, país de primeiro mundo, um país rico, dentro do próprio país nós vemos que as pessoas sofrem de forma diferente. Né? Então, nós temos pessoas que não têm dinheiro para comprar um ventilador e nós temos a pessoa que paga R$1.000 num ventiladorzinho portátil. Essa questão não é só no Brasil. Essa questão não é só no Brasil e não é só quando a gente fala de países africanos. A gente, dentro das próprias cidades,
nós vemos que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Né? E eu acho que isso tem de ser endereçado de uma forma que dentro de cada realidade nós possamos amenizar um pouco as consequências, que são consequências terríveis. Né? A gente está falando de pessoas morrendo, pessoas sem água, pessoas que têm de sair do seu país, por exemplo, para um outro país porque não tem mais comida, não tem mais água. Eu vi um documentário... Eu esqueci agora o nome, mas um documentário muito interessante sobre um caso no Senegal, por exemplo, que simplesmente uma cidade foi devastada por um aumento do nível do mar, foi devastada, e as pessoas vivem hoje em campo, como se fosse um campo de concentração, né, com tendas. Então, assim, é muito triste. O que está acontecendo com o mundo é algo muito triste. E nós temos que... Não podemos ter medo de falar sobre isso, não podemos evitar falar sobre isso, porque é algo que nos atinge hoje, mas vai atingir de forma muito pior os nossos filhos, os nossos netos e quem está vindo por aí. Bom, você pôde enxergar do lado dos investidores, né? Tem esse trabalho na Climate Bonds, também pode enxergar pelo lado das cidades que estão sofrendo, vivenciou isso na prática durante a semana. Qual é a reflexão que a gente pode deixar sobre isso, tendo a visão de que quem pode mudar isso é exatamente quem tem mais poder? A gente sempre sai desses eventos com um misto de orgulho, no sentido de que a gente contribui para que essa discussão aconteça. Nós somos literalmente a última geração que pode fazer alguma coisa acontecer, pode mudar o futuro do planeta, porque se nós não tivermos esse protagonismo agora, realmente o futuro é catastrófico. Dá um pouco de ansiedade também, porque nós sabemos, né, diante das informações, nós sabemos o que está por vir, né, as coisas vão piorar um pouco. Se a gente não fizer o que tem de ser feito agora, as coisas vão piorar demais. E se a gente fizer tudo o que é para ser feito, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. E o que sempre me toca muito são as histórias. Né? São as histórias que a gente encontra, são as atividades que são feitas no âmbito da comunicação, como que a gente pode tocar as pessoas, né? Os tomadores de decisão, como nós podemos influenciar nessas decisões. Então, nós que somos da comunicação, tanto de comunicação corporativa, quanto nós jornalistas, né, jornalistas que estão aí no front da notícia, nós temos muita responsabilidade, né? Não só de promover os números, mas também de transformar esses números em histórias. Sensibilização. Exatamente. Né? Sensibilização e informação. Bom, Mariana, foi ótima a nossa conversa. Agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, foi um prazer. Bom, hoje a gente conversou com a jornalista Mariana Caminha sobre a experiência de participar da London Climate Action Week em meio a uma intensa onda de calor no Reino Unido. Falamos sobre adaptação, investimentos, inovação, cidades, empresas e principalmente sobre como a emergência climática deixou de ser um debate sobre o futuro para se tornar uma realidade do presente. Se você quer assistir esse e outros programas da TV Senado, acesse o nosso canal no YouTube ou o site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo.
TV Senado, democracia todo dia. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O trabalho por plataformas digitais terá novas regras. Foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em junho de 2026, a primeira convenção internacional com direitos e deveres para empregadores e trabalhadores das plataformas digitais. A Convenção 193 estabelece direitos fundamentais, garantias e diretrizes para normatizar as relações do mercado de trabalho diante da transição para o mundo digital. O Brasil faz parte da OIT e, como membro da organização, deverá incorporar as regras para a nossa legislação. No Senado Live de hoje, você saberá quando e o que muda para os trabalhadores e empresas das plataformas digitais. Nós recebemos agora a assessora de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, a advogada especialista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luciana Diniz, e o assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, Felipe Vasconcelos. Elas e ele vão responder às suas perguntas, as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. O Senado Live começa agora! Bom, mais uma vez, bom dia aos nossos convidados, bom dia Luciana, bom dia Maíra, bom dia Felipe e bom dia Cibele Nunes.
Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Cibele, Maíra e Felipe, nossos companheiros lá na conferência. Isso, uma conferência muito interessante, uma verdadeira aula de política e o diálogo social, que foi um dos pontos também, né, dos 3 pontos principais conversados ali durante essa conferência da Organização Internacional do Trabalho, a 114ª. Ali nós vemos realmente qual a importância da política e da negociação. Eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta que está pulando aí nas redes sociais, na internet, e muitas pessoas também que acompanham o assunto têm falado sobre isso comigo. Essa pergunta eu vou fazer para os 3, vamos começar pela Maíra, depois Luciana e depois o Felipe. Essas novas regras estabelecidas pela Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, elas obrigam que os trabalhadores por aplicativos passem a ser empregados das empresas, caracterizam algum tipo de vínculo de emprego? Vamos lá, Maíra. Muito obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês hoje, bom dia a todos. Não existe. A nova convenção, ela gera uma flexibilidade. O que é importante para a gente, na verdade, é que ela tenha o fator da primazia dos fatos. Então, não significa necessariamente que todo trabalhador de aplicativo ou plataforma vai ser caracterizado como um empregado, mas significa sim que haverá primazia dos fatos. Se houver dependência de alguma forma, se houver alguma forma de vínculo, isso será sim estabelecido. Agora, se não houver, não haverá. É muito simples assim. A convenção ela dá essa flexibilidade para os governos adequarem a sua própria legislação e se valer da primazia dos fatos. Luciana, como é que você vê essa questão? Quais os seus comentários sobre essa pergunta que está aí pipocando nas redes sociais? Excelente, já o que a Maíra traz para a gente. Todo o que foi definido na Convenção 193 é justamente até reconhecendo o trabalho autônomo registrado. Então, a gente tem já no Brasil o princípio da primazia dos fatos, né, como apontado pela Maíra, e isso favorece para que a gente consiga trabalhar na realidade que existe o trabalho autônomo e existe o vínculo quando os fatos trouxerem essa realidade. Isso traz, assim, fortalece muito a flexibilidade necessária para esse modelo de negócio. Felipe, eu quero também que você faça um comentário sobre essa pergunta. A Maíra e a Luciana comentaram a primazia dos fatos como orientadora dessas relações, né, da caracterização ou classificação dessa relação de trabalho. E eu me lembro, Felipe, que eu me encontrei com você no dia 11 de junho. Pela manhã, foi quando, né, terminaram ali as negociações e eu perguntei para você, como é que se explica o que é isso, primazia dos fatos? Sim. Bom, Marcelo, primeiro, bom dia, obrigado por me receber, cumprimentar também a todos que estão aqui na mesa. Eu acredito que a Convenção 193, ela é um marco histórico, né? Eu acho que principalmente por conseguir reconhecer direitos mínimos para todos os trabalhadores na economia de plataformas, que são milhões de trabalhadores, e esse é um ponto central, né? A primazia dos fatos, que é uma diretriz que já vinha na OIT com a recomendação 198, ou seja, reconhecendo que a classificação equivocada da relação de trabalho, ela pode gerar exclusão desses trabalhadores do sistema de proteção trabalhista e previdenciário. Então, reconhecendo que a classificação é equivocada, ela pode gerar distorções, a Convenção ela estabelece essa obrigação de que os Estados reconheçam a relação correta a partir de um mecanismo que é a primazia dos fatos, que já tem uma orientação na OIT pela recomendação. No Brasil também é uma diretriz que nós seguimos, que chamamos a advocacia trabalhista de princípio da primazia da realidade, que basicamente o que deve prevalecer é a realidade daquela relação e não o contrato que foi firmado. Muitas vezes o trabalhador sequer consegue ler aqueles termos e condições de contrato e aqueles contratos estão dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador autônomo, que não tem qualquer tipo de relação de emprego. Isso não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a realidade. Então, se há uma relação de pessoalidade, subordinada, não eventual,
deve incidir os direitos e proteções do sistema de proteção trabalhista e previdenciário característicos da relação de emprego. Basicamente, é isso que é o princípio da primazia da realidade. Bom, agora nós vamos com a Cibele Nunes. Cibele, você tem enquete para a gente das redes sociais? Isso, vou trazer a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos nas redes o que os... Eu não estou ouvindo a Cibele. Cibele? Oi? A Cibele está sem som? Alô, som na caixa, Cibele? Estou ouvindo. Marcelo, estão me ouvindo. Vamos lá. Desculpa. Você acha que os trabalhadores de aplicativos devem ter proteção garantida por normas internacionais? E a gente teve o público bem dividido nessa questão. 50% das pessoas acham que sim, 50% das pessoas acham que não. E uma grande dúvida do nosso público é se a capacidade de influência política e econômica das plataformas vai interferir na Convenção 193. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do Wellington Araújo, que é o presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo do Distrito Federal e Goiás, e o Marcelo está com esse áudio para colocar para a gente com a pergunta do Wellington. Pois é, o Wellington participando aqui da nossa entrevista, mandou a pergunta por áudio. Olha, vamos inovar hoje no Senado Live. Vamos lá, pergunta do Wellington na voz do próprio. E a minha pergunta é, de que forma a OIT, que é uma organização internacional, pode garantir ou influenciar em decisões trabalhistas de cada país, sendo que essas plataformas de aplicativo têm uma força capital tão grande, né? Dentro de cada país e dentro de cada contexto de legislatura. Bom, vamos seguir a ordem. Maíra, você gostaria de começar respondendo a pergunta do Wellington Araújo? Claro, com muito prazer. Bom, para começar, aqui a OIT, ela não é uma agência da ONU como as outras agências da ONU que a gente conhece. Só dar um contexto aqui a respeito da OIT. A OIT, primeiro que ela é a única agência da ONU que cria instrumentos vinculativos, como são os casos das convenções trabalhistas. E segundo, que a OIT ela tem uma característica tripartite, ou seja, existe uma bancada de empregadores, uma bancada de governos e uma bancada de trabalhadores. Então, é dessa forma que a gente garante que nem as empresas tenham muita influência, nem os governos tenham muita influência, nem os trabalhadores tenham muita influência. É através desse equilíbrio tripartite que a organização busca estabelecer normas, regulamentos e convenções e recomendações que sejam equilibradas, que é o caso da Convenção 193. É uma convenção equilibrada, porque ela foi resolvida dessa forma, foi resolvida de maneira tripartite. Então, é dessa forma. E a pergunta também diz como é que a OIT influi na legislação do Brasil. As convenções, eu acho que nós temos advogados aqui na sala, eles vão poder falar até com mais propriedade. As convenções, elas são ratificadas pelos países. E para elas serem ratificadas, elas passam por todo o processo legislativo de um projeto de lei ou uma emenda constitucional normal. Passa pelo executivo, vai para o legislativo para ser aprovado. Então, é dessa forma que a convenção ela vai ter influência e dessa forma que a gente garantiu também que haja um equilíbrio no texto, né, na elaboração da convenção. Uma dúvida, doutora Maíra, só para ficar claro para o nosso público. Então, as plataformas participaram dessa Convenção 93 que foi decidida agora, em junho? Isso, tinha uma bancada de empregadores e tinha a bancada de trabalhadores e a bancada de governos. Então, sim, as plataformas estavam representadas junto aos empregadores. E aí quem pode falar sobre isso é a Luciana, que esteve lá justamente representando os empregadores, né? Justamente esse equilíbrio é que é o mais rico ali na Organização Internacional do Trabalho, porque você tem essa organização tripartite em que tem os três setores dialogando. Luciana, respondendo à pergunta do Wellington, do ponto de vista dos empregadores, né, sobre essa questão da influência da OIT dentro das nossas normas e se as empresas, especialmente as Big Techs, as empresas das plataformas digitais, se elas, de alguma forma, podem interferir no sentido de essas regras não serem adotadas, por exemplo, no Brasil ou em outro país qualquer.
Bom, excelente pergunta e já vai trazendo um caldo melhor aqui para o nosso debate, porque o que acontece? A experiência foi minha quarta experiência como na OIT, nas comissões, e essa, sem dúvida, com relação às plataformas, culminando com uma convenção, foi a mais impactante. A gente teve ali o fortalecimento do tripartismo, que é onde a gente pode ali observar as visões tanto dos governos e aí ver diferentes visões dos trabalhadores e dos empregadores. O tema em si, ele é um tema que traz aí uma necessidade de que a gente consiga conjugar inovação sem engessamento e entendendo os modelos de negócio, especialmente essa questão que envolve as plataformas, que a gente tem até, como o Marcelo pontuou aí no início, até numa questão de pesquisa, você vê diversas respostas dos próprios trabalhadores envolvidos nesse modelo. Então, como é que a gente consegue congregar todas essas posições? A gente teve um instrumento realmente mais flexível e as propostas legislativas que a gente tem aqui no Brasil, elas caminham nesse mesmo sentido, entendendo que há, assim, um trabalho autônomo, a necessidade de preservar esses papéis e esse formato. E o que vai acontecer agora com relação à legislação, agora a norma internacional que foi produzida com a Convenção 193, é justamente aqui dentro do país, vai ter todo um trâmite para saber se vai ser ratificada ou não. Então, mas mesmo ela não sendo ratificada, o que já se traz de influência com relação a todos os princípios, a tudo que a gente debateu na convenção, ela já nos traz aqui um norte de como a gente pode seguir aqui numa regulamentação nacional, com os projetos de lei que a gente tem aí em curso e baseando-se justamente nessa flexibilidade, na necessidade de a gente entender que a gente não vai para o caminho tradicional da CLT em todos os casos, mas também a gente não precisa ir para a informalidade total. Então, a gente pode caminhar aí para uma moldura específica para esse tipo de atividade, esse tipo de negócio. E aí, Felipe, como é que essa modificação vai acontecer, no caso, para a nossa legislação e quais são os riscos dessa influência que o Wellington trouxe para a gente aqui essa pergunta, né? A influência das Big Techs, o lobby para segurar um pouco essas regras, como é que... Você acha que isso deve acontecer, já que teve a participação dos empregadores também nessa negociação, então a gente parte do princípio que houve ali um consenso. Como é que fica essa situação aqui no nosso caso, Felipe? Olha, o poder das plataformas digitais, ele é gigantesco do ponto de vista de capital e de influenciar nas instituições e nos territórios, né? E a gente observou esse poder ao longo desses anos de negociação tripartite, inclusive ano passado, quem pôde acompanhar a dificuldade que foi de se estabelecer que nós teríamos uma convenção seguida de uma recomendação. Ou seja, uma convenção é um tratado internacional vinculante e uma recomendação é um documento que vai orientar aplicações de convenção que não tem um caráter vinculante. Então, a influência das plataformas digitais, ela foi observada, ela foi sentida nos processos de negociação que avançaram madrugadas, como você bem mencionou, Marcelo, de tentar barrar a aprovação de uma convenção, mas isso foi sendo construído e acredito que um grande ganho de nós termos uma convenção num cenário também não só de influência das grandes plataformas digitais, mas de crise do multilateralismo, é um sinal muito importante para o mundo de que os organismos multilaterais ainda têm uma função importantíssima na regulação, né, e de conseguir estabelecer tratados internacionais aplicáveis a todos os trabalhadores de plataformas. E eu acredito que esse ganho que nós temos agora de uma convenção que vai se aplicar aos milhões de trabalhadores de plataforma, ser independente da classificação na relação de trabalho, é de fundamental importância e nós vamos ter agora, na hora de implementar, então a gente estabeleceu um piso mínimo, agora a gente precisa implementar os mecanismos de aplicação com a ratificação. Essa convenção ela deve ser internalizada depois de um ano do depósito da ratificação e da aprovação
legislação do Congresso Nacional com uma hierarquia supralegal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que significa que os termos, os direitos estabelecidos na Convenção, eles se sobrepõem sobre a legislação ordinária, a lei complementar que nós temos no Brasil. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. E nós seguimos com as nossas perguntas das redes sociais. Enquete Cibele Nunes, o que você traz agora? Bom, nós perguntamos para as pessoas também o que elas acham que pode acontecer a partir da aplicação da Convenção 193, que garante mais proteção aos trabalhadores de aplicativos. E aí 76% das pessoas, grande parte das pessoas, acham que vão ter garantia dos direitos. E 24% das pessoas acham que isso pode reduzir as oportunidades por conta da flexibilização. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Carlos, do Paraná. O que todo mundo quer saber em relação a direitos é sobre a questão previdenciária. O que ficou discutido em relação à previdência para esses trabalhadores? Vamos começar mais uma vez com a Maíra. Bom, como a gente já falou aqui sobre a primazia da realidade algumas vezes, de acordo com o vínculo empregatício desse trabalhador, ele vai ter direito à proteção previdenciária. Aliás, de acordo não, ele sempre terá direito à proteção previdenciária, que isso fique muito claro. Existe uma cláusula do texto que diz que os países devem buscar expandir e proteger a todos os trabalhadores, mas haverá uma variação desse grau de proteção, né, de acordo com o vínculo do trabalhador. Então, assim, como a gente já tem hoje, os trabalhadores autônomos, o MEI e o segurado empregado têm direitos e obrigações que são diferentes. As contribuições variam, as contribuições dos empregadores variam de acordo com a classificação do trabalhador. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Eu acho que o que é importante para a gente, enquanto governo, naquele momento, foi garantir que os governos busquem, os países busquem ampliar essa proteção, né? Porque uma coisa que a gente defendeu durante a negociação quando você tem, por exemplo, um país como o Brasil, em que existe um sistema único de saúde, em que existe um sistema de assistência social que é universal como os nossos, um trabalhador desprotegido vai parar, vai ser responsabilidade do governo de uma forma ou de outra. Então, por que não investir em proteção desde o começo, né? É isso que a gente defendeu durante toda a discussão. Mas, obviamente, existe a primazia da realidade e isso vai ser adequado com os casos. Mas a proteção social está no texto, faz parte do texto. E, para a gente, aqui do governo, esse foi um ganho e uma batalha forte. Mas nós conseguimos estabelecer que isso ficasse bem claro no texto, ainda bem. Nós vamos seguir com essa questão previdenciária, que é uma das grandes preocupações que nós apuramos aqui nas nossas pesquisas na internet e nas perguntas que recebemos também. Mas tem um outro ponto, que aí não é segurança e ambiente de trabalho, e a questão dos riscos também, dos custos, que também foi objeto de algumas perguntas. Luciana, como é que fica a responsabilidade das empresas nessas questões, na questão previdenciária e na questão da segurança dos trabalhadoras e trabalhadores por aplicativos? Elas são contempladas nessa nova convenção? Bom, o texto, nesse caminho que a gente fala tanto dessa possibilidade da flexibilidade, ele traz também uma valorização ao que vai ser determinado na legislação nacional. E a gente viu essa dificuldade numa questão até grande geopolítica durante toda a conferência. Durante esses 2 anos a gente teve muitos entraves e esses foram, sem dúvida, um dos pontos. Toda a parte que envolve a parte de segurança e também a previdência, também já trazida pela Maíra, porque a gente tem diferentes realidades, países com diferentes realidades. Aqui no nosso país a gente já tem uma legislação
que avança muito nessa questão toda protetiva. A gente tem que levar isso em consideração, a possibilidade do autônomo fazer um recolhimento, sim, para a Previdência Social. Então, ele estaria, assim, amparado. Eu acho que isso também necessita que a gente reforce essa possibilidade já existente. E, sim, o texto da conferência e da convenção, ele todo abarca essa questão do que vai ser determinado na legislação nacional. Ele traz, sim, um apontamento de um reforço da necessidade que a gente tem com relação a essa proteção, mesmo sendo o caso de um trabalhador autônomo. Uma coisa que eu queria destacar, que a gente vê muito para as plataformas, até acho que operam muito aqui no Brasil, já modelos com relação à inclusão de seguros, de toda uma parte de segurança para esse trabalhador autônomo que presta serviço para essas plataformas. A gente vê assim, números crescentes do quanto isso movimenta de trabalhadores, do mercado em si, com relação aos negócios e, por exemplo, eu posso dizer, aplicativos, por exemplo, de entrega que envolvem a parte de restaurantes e tudo isso, o quanto isso movimenta, o quanto isso movimenta desses trabalhadores e o quanto já é avançado com relação às plataformas, a proteções para todos os envolvidos. Agora vamos com o Felipe. Seguindo essa questão que nós trazemos, teve mais uma pergunta também aqui sobre isso. O Paulo, do Rio de Janeiro, perguntou também sobre o reconhecimento trabalhista, né? Se essa convenção irá garantir o direitos, tais como aposentadoria e auxílio previdência social. É o mesmo ponto que nós estávamos falando, Felipe. Aí eu queria que você complementasse, falando sobre essas duas questões, da Previdência, como fica, e também dessa questão que é colocada no texto, que fala sobre a segurança no ambiente de trabalho, desse que é um novo modelo de negócio, que está uma nova realidade que nós estamos vivendo no mercado de trabalho. Marcelo, esse é um ponto central que a Convenção reconhece, que é importantíssimo, ou seja, as novas tecnologias, elas impactam a forma de organizar o trabalho, impactam a forma de nos relacionarmos, mas essas transformações tecnológicas, isso a Convenção reconhece, ela não pode vir desacompanhada de proteção de direitos mínimos a milhões de trabalhadores que estão nessa economia, de liberdade sindical, de negociação coletiva, de direito de greve, de remuneração justa, de saúde, segurança e de previdência social, de transparência algorítmica, de proteção desses dados desses trabalhadores, de acesso à justiça. Então, esses são direitos mínimos que são reconhecidos a todas as pessoas que trabalham na economia de plataformas. E isso é fundamental que a Convenção tenha reconhecido e por isso é um marco histórico. Com relação à saúde e segurança do trabalho, acrescento ainda que a Convenção estabeleceu diretrizes importantíssimas no nível nacional e que toca na realidade de milhões de trabalhadores, seja de plataformas online, seja de plataformas baseadas na localização, como é o caso de muitos trabalhadores que trabalham no transporte individual de passageiros, né, ou na entrega. Por exemplo, há a possibilidade de que esse trabalhador se retire de uma situação de risco à sua vida ou à sua segurança, tá? Independentemente de se é empregado, se é autônomo ou se é uma categoria intermediária entre as duas posições, esse trabalhador ele tem o direito de se retirar de uma situação de emergência sem que isso possa ocasionar um impacto, um prejuízo na sua remuneração, na sua avaliação e na sua dinâmica de acesso ao trabalho. Um exemplo muito claro disso são tempestades que muitas vezes os trabalhadores se colocam em situações de risco à sua vida e à sua segurança, com receio de sofrer restrições, desativação de contas, impacto remuneratório. Então essas questões, elas abrangem a todos esses trabalhadores, garantem direitos a todos os trabalhadores. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Cibele Nunes, muito obrigado. Luciana Diniz, muito obrigado. Maíra Lacerda, muito obrigado. E Felipe Vasconcelos, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana a todos e contem sempre com a TV Senado, que seja a voz de vocês
para a nossa sociedade. Muito obrigado. Vocês que têm acompanhado o Senado Live nas nossas redes sociais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã, trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões, sugestões de temas pelas redes sociais da TV Senado, pelo portal E-Cidadania, que fica no site do Senado Federal. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, nas principais redes sociais e acompanhe a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A história brasileira e seus mitos. Frequentemente esses mitos são quebrados com a busca da verdade, da realidade sobre essas pessoas. A Mary Del Priore está fazendo isso agora com a Chica da Silva. Seu livro Meu Nome é Francisca quebra o mito e revela a mulher real. A Francisca da Silva é o avesso da Chica da Silva. Uma menina mulata, muito bonita, que é vendida pela mãe. A mãe era prostituta, o apelido dela era Maria Vassoura. Vende essa menina com 13 ou 14 anos para um médico importante da cidade de Diamantina. E aí ele vende a Chica para o contratador Diamante, João Fernandes da Silva, que está chegando de Lisboa. Vão viver uma relação consensual, como milhares de mulheres, pardas, mulatas, negras, viveram nesse momento, educando os filhos. Os filhos são educados nas melhores escolas, por professores particulares. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, você já parou para pensar sobre o que existe em comum entre eletricidade, gasolina, celular, radar e soja? Parece brincadeira, mas não é. E o que liga esses produtos é a dependência de minerais para o fabrico e a produção.
Petróleo, ferro, cobre, lítio, nitrogênio e muitos outros são fundamentais para a tecnologia e a agricultura contemporâneos. E por serem fundamentais, são estratégicos, muitas vezes críticos e sempre cobiçados. Neste Agenda, vamos conversar sobre a formulação de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos. Para isso, eu recebo aqui Israel Lacerda de Araújo e Tarcísio Dalmaso Jardim, 2 consultores aqui do Senado. Israel, muito bem-vinda mais uma vez à Agenda. Tarcísio, muito bem-vindo aqui à Agenda Econômica, para a gente conversar exatamente sobre essa política nacional. Eu vou pedir a vocês que sentem, que nós vamos começar a nossa conversa sobre essa política nacional. Vou começar aqui, o Tarcísio é um especialista em direito, em legislação nessa área de mineração, né, Tarcísio? Israel é um geólogo especialista em mineração e energia. Então, vamos falar um pouquinho, o Congresso está discutindo esse tema a partir da questão das terras raras. Então, eu vou começar aqui com o Tarcísio, pedindo para você dar um pouquinho o estado da arte hoje. Como é que está a legislação brasileira sobre essa questão de minerais críticos e terras raras, né? Até a partir da decisão do governo de Goiás, que autorizou a venda de uma empresa para um país, um governo de outro país. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bem-vindo à Agenda. É um grande prazer poder participar desse painel e, em especial, com meu colega e amigo Israel. De fato, nós temos hoje, no cenário internacional e via de consequência nacional, um sistema em que cada vez mais se dependerá desse tipo de mineral. Em que sentido? Do ponto de vista da transição energética que se pretende, na segurança alimentar e o tema da defesa nacional. Não que isso substituirá, digamos, os problemas e desafios minerais clássicos, né? O petróleo ainda tem o seu lugar, né? E sabemos que a geopolítica do petróleo, ela ainda hoje toma conta das manchetes. Ainda gera guerras, Ainda né? gera guerras, é isso. Pois bem, ocorre que o que se projeta para o século XXI é justamente um papel cada vez mais importante para um tipo para alguns tipos de minerais que justamente comporão essa nova etapa, digamos, da indústria e do relacionamento internacional, como, por exemplo, a elaboração de magnetos, carros elétricos, drones, material bélico de nova tecnologia e tal. Indica os geopolíticos que praticamente nós nos debruçaremos na próxima agenda internacional com justamente essa transição energética, as novas tecnologias, inteligência artificial, etc., e a soberania mineral. A gente tem legislação aí para que isso? Entra justamente isso que estamos nos debruçando, né? O Brasil tem um grandíssimo... porque a importância do Brasil? O Brasil, de fato, nós temos aí um grande manancial, né, de minerais críticos, incluindo, claro, terras raras. Se me permite, então, Antônia, até complementando meu colega amigo Tarcísio, nós temos um grande potencial geológico, temos reservas descobertas e a descobrir no leque de possibilidades de minerais considerados críticos pelo Brasil, ou por países com quem temos boas relações ou países com quem temos relações neutras. Quiçá os demais, que nós não temos lá essa melhor relação, mas poderemos ter relações em relação ao que podem ser supridos por um ou por outro. Mas para o lado do Brasil, o que é crítico? Temos na transição energética um vetor de crescimento econômico, podemos dizer que para o século vigente, ou pelo menos para a primeira metade desse século. Temos na indústria de defesa algo que tem sido importante pelo menos por 2 séculos, ou seja, investimento em defesa para que você possa mostrar que você não vai ficar à mercê dos outros.
Você vai ter como se defender. Vai ter como se defender. Então, quando você tem esses materiais bélicos, eles demandam ligas especiais, eles demandam equipamentos com coisas muito específicas. Às vezes não é aquele volume de recurso financeiro enorme, mas é aquele recurso mineral que faz com que, se não tiver disponibilidade, você não vai ter tal equipamento bélico, que significa, perante os demais pares, eu estou falando de países, que você está enfraquecido. Defesa, transição, no caso do Brasil, agricultura, também entra nesse rol da discussão sobre minerais críticos. A gente está falando aqui de alguns conceitos, eu vou pedir ao Marcelo, que está dirigindo a nossa gravação, para colocar aqui na tela na verdade, um infográfico básico, assim, onde a gente apresenta essas diferenças. Eu queria que vocês falassem sobre se essas diferenças mudam, né, de um período para o outro. A definição, exatamente essa classificação geopolítica, digamos assim, ela é uma classificação porque ela depende da necessidade no país, né? Então, minerais críticos como sendo minerais que existe um risco de suprimento e tem um alto impacto econômico para o país em questão, minerais estratégicos relevantes para a soberania, a defesa e a indústria, e minerais essenciais que têm realmente um risco de escassez tecnológica ou de mercado. E aqui eu vou deixar bem claro que são categorias que eu estou trazendo a partir de um trabalho, de um estudo que vocês dois fizeram, porque a gente tem aqui no Congresso 4 projetos aqui no Senado em discussão sobre isso, né? Essas categorias podem mudar de um período para o outro? Bom, posso começar. Muito provável meu colega Tarcísio amigo vai saber mais sobre a questão geopolítica, mas esse é um conceito que ele não é escrito em pedra, podemos dizer assim. Ele é um conceito que ele vai se alterando ao longo do tempo de acordo com a necessidade. Então, mais um grande resumo de fotografia que nós teríamos isso em filme é que os críticos são aqueles bens, minerais, materiais que nós precisamos e não temos. Estratégico provavelmente é aquele que nós ou teremos em grande relevância para os outros ou para nós, ou que nós temos e os outros não têm e precisam. E esses essenciais é uma derivação dos críticos estratégicos, voltado para que isso nós temos do futuro, o para frentemente tecnológico. E a gente passar para o Tarcísio, um ponto dessa mudança ao longo do tempo é que o ouro, no século XIX, foi importante para o Brasil. Nós, basicamente, supríamos o Reino Unido de ouro. Para eles era crítico, eles não tinham. E a economia, o padrão ouro era baseado no lastro, ouro em vez do fiduciário, e a gente era quem fazia esse papel de suprimento. A gente, Brasil, no caso. Hoje ele pode ser também um crítico, um estratégico, mas de fato não tem a mesma relevância que teve naquele passado nas relações Brasil-Portugal, o colônia ou já na independência, ou Brasil, Portugal, Reino Unido. Ou seja, muda de acordo com o tempo e com as tecnologias em questão, né? E pela estrutura econômica. Por exemplo, para o Brasil, fertilizantes, né? É essencial, né? Para manter todas as nossas commodities. E nós somos carentes. Muito carentes. Muito carentes. Então, assim, do ponto de vista geopolítico, estoura uma guerra como Rússia e Ucrânia e nós ficamos refém de um antigo mercado já que estava sendo mais ou menos... Fluía e nos atendia. Então, nós tivemos que criar o que se chamou de diplomacia dos fertilizantes. Nada mais pedir socorro a demais países, né, parceiros brasileiros, para quem pudesse nos atender. E agora nós estamos voltando e redefinindo a nossa própria política nacional para produzirmos algo. Mas então, assim, fertilizante. Talvez muitos que estão assistindo não colocariam naquele rol, né, de minerais, mas para nós
É crítico. Sim, é crítico, né? Então, eu vou colocar, porque a gente fez um rol aqui, a partir até de vários trabalhos aí, do que a gente tem de minerais críticos e estratégicos hoje. Aí, como críticos entram interessantes, que é o famoso NPK, eu coloquei na sequência, que é o principal fertilizante, a base dos fertilizantes. E a gente, como produtor de commodities agrícolas, NPK são fundamentais e, portanto, como nós não temos, são críticos, né? O enxofre também. E estratégicos, e aí tem, eu não coloquei o ouro, mas eu acho que ele continua sendo estratégico, hein? Petróleo, ferro, cobre, urânio. Quem diria que o cobre? Porque a gente ainda não inventou um jeito de transmitir energia que não seja por fio e fio à base de cobre, né? Nióbio, terras raras, que são a grande questão do momento, principalmente pelas questões de telecomunicações e de equipamentos de guerra, digamos assim, né? Agora, como é que está a nossa? Eu queria dizer, a gente tem a mineração de terras raras, né, Israel? Mas é complicado e a gente não tem uma legislação específica. Tarcísio, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que é bem atual? Claro, vamos partir do início. Nós já tínhamos nos terras raras, os lantanídeos, aquele grupo de elementos ali que são todos bem empilhadinhos com o mesmo tamanho, muito próximo do tamanho atômico, um caminho para um futuro tecnológico, ou seja, ali nós teríamos crescimento de demanda e aplicações. Nós provavelmente não temos todas as aplicações possíveis com aqueles insumos trabalhados, não o insumo bruto, não o extrativo, mas o óxido de terras raras, as ligas especiais a serem feitas. A gente teve um desenvolvimento na década passada, nós tínhamos um roadmap pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora inovação também, e isso acabou se perdendo ao longo da última década e estamos retomando isso. Então, foi um curto prazo de tempo que tivemos esse baque. Mas nós temos uma jazida em operação, ou seja, uma jazida que se tornou mina, Serra Verde. E o desafio primeiro seria a extração das terras raras do minério em si. Uma grande quantidade de massa, de argila, no caso, de rocha, material, para uma pequena quantidade de terras raras. No caso do Brasil, por se tratar nesse depósito de argilas iônicas, ou seja, você tem ali as terras raras ionicamente adsorvidas ao lado dessas argilas, é uma extração relativamente fácil, mas ela tem de ser feita in situ, no local. E a produção do que vai ser usado depois? A gente já faz isso, não? Esse é o desafio. Pois então, a gente tem essa primeira etapa, ela já é um desafio em si para a mineração, mas acredito eu que consigamos fazer esta primeira etapa da extração das terras raras como um todo, com menos dificuldade, eu não posso nem dizer que seria uma facilidade, com coordenação, investimento privado, público, países, ou seja, empresas, agentes públicos e países se ajudando, se coordenando, conseguimos fazer a primeira etapa sem muita dificuldade. O desafio está ao longo da cadeia. Seria a tal da transmissão, da transmissão de tecnologia, né? Da transferência de tecnologia, de quem já tem essa tecnologia para as empresas brasileiras que estiverem fazendo aqui. Ou melhor ainda, de reinventar a tecnologia daquilo que não puder ser transferido, porque em alguns casos, Antônia, quem tem provavelmente teria uma grande resistência de transferir tecnologia para um outro país, ainda que seja um país parceiro. Como é que fica isso? Isso é uma coisa né? Na verdade, quem tem é a China, né? Que é o Israel, claro. o grande diplomata. O grande detentor da tecnologia hoje. E, na verdade, o domínio do mercado, né? Está quanto em 80-90%? Como é que fica a nossa legislação? Porque aí entra essa questão específica, então, vamos falar da União dos Bois, que é a questão aí da mina de Serra Verde, em Goiás. Como é que, o que diz, afinal, a nossa legislação sobre quem é, digamos, dono desse patrimônio? A nossa legislação, ela pretende ir um pouco além, justamente não só para garantir, porque nós temos, digamos, in situ, né, o patrimônio, mas nós precisamos explorar isso, de certa maneira, controlar de maneira soberana o destino disso, né? Controlar exportações, controlar quem vai explorar, de certa maneira, ter uma certa consciência estatal de como isso será feito. Depois, o processamento disso e o destino também, porque seria interessante criarmos uma economia em que também estivesse no Brasil o consumidor disso. Em outros termos, a produção de magnetos, né? Sim.
E isso é um caminho longo, Antônia, porque quando a gente fala desse controle, coordenação, é muito mais ter, que a gente chama no inglês do fair play, que seja justo para todos os parceiros, para que nós não entramos na armadilha da cadeia extrativa. Que a gente não vai exportar só argila, que nem exporta minério de ferro bruto, é isso? Não chega nem a ser argila, o material derivado da argila, que é a primeira etapa, que não seja só isso, para o bem no longo prazo do país e dos outros países parceiros também. Isso não é um fator de exclusão, mas para que isso funcione, precisaremos todos de muita boa fé de parceiros que podem até ser antagônicos em questões de espectros políticos, mas no negócio, no questões de Estado, eles trabalhem juntos. Mas tirem uma dúvida aqui. Essa questão hoje, o que diz a nossa Constituição, as nossas leis infraconstitucionais, os decretos normativos sobre a quem pertence esse bem que está no subsolo? Houve um tempo que ele pertencia à União, então a União tinha que autorizar uma empresa a extrair, isso tudo era regulamentado. Como é que está isso hoje? Bom, isso ainda é assim, mas não tem exatamente os critérios que estão sendo discutidos. O nosso Código de Minas é um código do século passado que veio sendo aperfeiçoado, renovado. Ele é velho, mas ele ainda funciona. Tem funcionado, mas ele tem funcionado no que nós podemos chamar na área de relações internacionais e defesa, que o Tarcísio muito bem entende, que teve uma herança dos dividendos da paz pós Guerra Fria. Os negócios no mundo fluíam com mais tranquilidade, tudo era muito mais supostamente aberto, sem travas de países para que os negócios fluíssem. E nesse sentido, já constituía, o subsolo é um bem da União, o bem mineral é um bem da União, que ele é explorado, ele é extraído com autorização da União. Com isso é ponto pacífico. Isso é ponto pacífico, isso existe, mas a própria Constituição, ela garante à União quesitos de soberania nacional na parte que trata da ordem econômica. Então, elas não são coisas dissociadas, do contrário. Mas, ao longo desse dividendos de paz que nós tivemos por 2, 3 décadas, pelo menos nesse último ciclo, quando um vai bem, você não precisa ativar o outro. Ou seja, o que é exatamente essa soberania nacional? Mas essa soberania ela tem que ser algo muito bem colocado, muito bem negociado, para que a gente não possa acabar matando a galinha dos ovos de ouro, né? Basicamente nisso. Agora, o salto tecnológico se assemelha muito ao tema nuclear, né? Os países detentores desse tipo de tecnologia, eles não tendem a transferi-la. Então, realmente necessitamos incentivos, fundos, ambiente tecnológico e toda uma estrutura burocrática, agilidade burocrática que nós não temos. Exato. Né? Para que cooperação, sim, né? Por que não? Para que nós pudéssemos, para que possamos, chegar a um patamar tecnológico de poder beneficiar, separar os elementos das terras raras, enfim, gerar magnetos. Isso é um salto enorme, né? Então, a legislação, ela também vem não só para controlar quem detém, mas todo esse ciclo até atingirmos o patamar... Para definir, né? Israel falou de um bônus da época da Guerra Fria, a gente agora está em períodos de guerra quente, literal, né? Não dá para desconsiderar isso. A gente tem legislações, alguns projetos de lei em tramitação aqui no Congresso, eu vou pedir só para colocar aqui na nossa tela, e eu gostaria que vocês, assim, a gente está trazendo o número dos projetos, porque quem tiver interesse pode ir em busca de descobrir o que eles dizem, cada um. Essa nova regulamentação, ela não fala só de terras raras, ela dá uma renovada. E o que é o fundamental no entender de vocês, que são 2 especialistas, para que o país tenha uma política soberana, mas que não se feche, né, a esse grande mercado internacional? Bom, Antônia, vamos começar. De fato, são 4 projetos. Todos os congressistas buscam, no fundo, melhorar a condição do país, melhorar o ambiente. Mas, para isso, nós temos soluções que podem ter meandros antagônicos por vez. E, tendo o Congresso como ponto central, o que se espera é um bom produto. O que nós temos? Terras raras está num rol
dos críticos ou dos estratégicos para o Brasil. Estratégico porque nós não somos exatamente grandes consumidores de terras raras na nossa base industrial. Mas se tivesse uma indústria desenvolvida, seríamos. Crítico. Exatamente. É então, o que se deseja. Então, isso também é um ponto que nós temos de diferenciação. Crítico é para aquele país que tem uma grande base industrial e que não tem como suprir. Mas se nós não tivermos essa base industrial, isso não vai ser crítico, mas pode ser estratégico por decisão geopolítica, por decisão do país de que aquilo vai ser importante, não que fique enterrado, que a gente não possa dividir com outros parceiros. Vamos fazer isso de uma forma de boa fé. Então, agora é a hora de definir uma nova política industrial. Uma nova política mineiro-industrial, mas que possa, sim, fazer com que as empresas possam desenvolver seus ativos minerários e, a partir delas, permitir que o Brasil se desenvolva, porque isso vai ser bom para elas e bom para o Brasil. O exemplo que eu teria, um exemplo fora da mineração, que aconteceu recentemente, nas últimas 2 décadas, foi a escolha do caça para a Força Aérea Brasileira. O Brasil tinha 3 propostas, uma proposta era de uma empresa americana, uma segunda proposta de uma empresa francesa e a terceira proposta de uma empresa sueca. Ainda que não fosse o melhor caça, ainda que todos atendessem os mínimos padrões, o escolhido foi o caça sueco, porque atendia no longo prazo os interesses nacionais. Interesse de transferência de tecnologia? Transferência de tecnologia, capacidade de manutenção no próprio país para as nossas aeronaves, como também para as aeronaves que fossem do mesmo grupo. Ou seja, isso é o que a gente está falando de soberania. Ainda que esse exemplo é um exemplo de indústria que é uma indústria, a gente pode dizer, fechada, em que os países negociam, as empresas negociam, mas sobre os auspícios de países. Para a mineração, a gente não espera esse nível, mas a gente pode ter algo que permita melhor aproveitamento. O que é que poderia permitir em termos de legislação, Tarcísio? Então, eu acredito que a burocracia brasileira ela precisa ser repensada. A estrutura de controle da mineração? A estrutura, a proposição de criação de comitês, enfim. Mas é preciso que isso se transforme em uma certa agilidade, né? Eficiência, efetividade para implementar essa política nacional. Segundo, benefícios, incentivos, uma inteligência de cooperação, a ideia... A citação dos aviões Gripens, né? É um exemplo de boa estratégia de cooperar. Ninguém vai criar isso isoladamente. Nós precisamos de cooperação internacional para levar a cabo essa pretensão. Não podemos, se nós temos 0, como passamos a ter 1, né? É preciso... nós não temos 0, né, minha filha? Mas quais são os passos a serem dados? Então, a gente precisaria de quê? Uma agência de mineração que fizesse uma prospecção do território brasileiro, que tipo de minérios a gente tem, porque dizem que a gente não sabe o que a gente tem exatamente, que outros países sabem e nós não. Mais técnicos especializados, assim. Como é que poderia ser uma estrutura básica disso? Bom, nós podemos começar pelo básico. Soberania nacional começa pelo conhecimento do seu subsolo. Saber o que nós temos numa certa base geológica e, a partir dela, ter o conhecimento para a mineração, para saber o que é uma jazida, o que é ali uma ocorrência mineral, porque aquilo passa a ser o leque, o portfólio para desenvolvimento da atividade mineral para além do conhecimento geológico. Então, o conhecimento geológico é importante, a Agência Nacional de Mineração, que ela já existe, com mais robustez. Aliás, isso é um outro tema que as agências elas precisam ser repensadas no sentido de como tirá-las do estrangulamento em relação ao orçamento que está disponível, sabendo que isso não é um problema só das agências, mas é um problema fiscal do país como um todo. Mas, tirante esse problema, coordenação e concentração de esforços, mas são esforços público-privados. O Tarcísio muito bem levanta que a burocracia não pode ser um problema para a implementação de toda e qualquer ação que envolva soberania nacional e interesse público. Ela tem que ser uma ação rápida, ainda que seja um conselho ou qualquer entidade desse tipo, que seja algo rápido, que as empresas que fiquem dependendo deste aval, desta homologação, não fiquem esperando por meses. Isso acabaria com o setor. Tarcísio, para a gente fechar aqui o nosso programa, a nossa conversa, o que você acha que é fundamental em termos de regulamentação
nessas legislações que estão em debate no Congresso, o que não pode deixar de ter numa nova lei para o setor mineral brasileiro? Então, o projeto que vem da Câmara agora, mais robusto, acredito que vai congregar os debates em torno dele, ele tem elementos essenciais que estão lá colocados, acredito que o Senado vai se debruçar sobre eles, mas já há essas preocupações que nós colocamos aqui de preparar o Brasil para essa transição energética, para a segurança alimentar, lembrando dos fertilizantes, né? Da nossa soberania, da defesa nacional e criar estruturas, incentivos, benefícios. Esses elementos já estão postos na mesa para ser discutido pelo Senado Federal. Acredito que o Senado se debruçará, aperfeiçoará, mas esses elementos estão já colocados. Essa legislação nova precisa ser para 2026 ou pode esperar para 2027? Na minha humilde percepção, quanto antes melhor. O ponto é que essa legislação, a proposta que está mais desenvolvida e que pode acabar tomando a frente e cumprindo a função que as outras fariam. Na verdade, isso é um esforço coletivo do Congresso, podemos assim dizer. Ela traz em torno de 9 instrumentos financeiros, regulatórios ou de governança para tentar alavancar esses projetos. Por quê, Antônia? Esses minerais críticos, muitos desses setores ou subsetores dentro da mineração são setores com grandes falhas de mercado, de oligopólios, de monopsônios. Então, você tem um estrangulamento ao longo da cadeia que aquele pequeno agente, no começo da indústria extrativa, da mineração em si, acaba ficando penalizado se ele não tem ativos para deixar como garantias, por exemplo. Então, são empresas quase pré-operacionais. O que o projeto faz? Pega essas falhas de mercado, traz uma legislação nova, instrumentos para que isso possa ser resolvido e, assim, a gente consiga tirar a primeira etapa, que a mineração possa acontecer, mas com benefício para todos, para as empresas, para o país e para os parceiros. Bom, Israel, Tarcísio, eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, quando essa legislação for aprovada, a gente volta a conversar para ver como é que ela pode ser implementada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um
um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Comissão de Direitos Humanos vai debater a memória do Holocausto Cigano. Congresso tem 99 vetos para serem analisados. Cinema brasileiro pode receber contribuição das empresas de vídeos sob demanda. E veja também, você já viu uma urna eletrônica por dentro? Daqui a pouco a gente mostra. Boa tarde, agora são 13h30 e o Senado Notícias começa agora. A Comissão de Direitos Humanos vai debater daqui a pouco, às 2h, a memória do Holocausto Cigano, também conhecido como Holocausto Romani. O enfrentamento ao anticiganismo e antissemitismo também estão na pauta do debate. Estima-se que entre 220 mil e 500 mil ciganos tenham sido mortos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Comissão de Direitos Humanos deve realizar nesta terça-feira uma audiência pública para debater o enfrentamento ao anticiganismo, ao antissemitismo e todas as formas de intolerância. A audiência também vai ampliar o debate nacional sobre o Holocausto, discutir políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial e a necessidade de preservar a memória histórica das vítimas do nazismo. A data 2 de agosto foi oficializada pelo Parlamento Europeu para combater o preconceito e promover a inclusão social. O Dia Europeu em Memória do Holocausto Cigano relembra a noite quando os nazistas assassinaram cerca de 4 mil ciganos em Auschwitz. E nós vamos conferir agora outros destaques da programação do Senado para esta tarde. Daqui a pouquinho tem audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores vão debater a regulamentação dos data centers de inteligência artificial. E às 14h, o grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que funciona na Comissão de Relações Exteriores, reúne-se com o setor de carnes. E na volta do recesso parlamentar, senadores e deputados têm quase 100 vetos para serem deliberados. Ainda não há previsão de uma sessão do Congresso para analisar esses vetos. Ao todo, 99 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso aguardam a deliberação de senadores e deputados. A maioria já está trancando a pauta. A última sessão conjunta para analisar vetos foi em maio deste ano. Entre os vetos está a rejeição a trechos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Dos 44 trechos vetados na LDO deste ano, 4 foram derrubados na última sessão conjunta em maio. Foi revogada, por exemplo, a proibição para que municípios com até 65 mil habitantes pudessem celebrar convênios com o governo federal e receber recursos de emendas parlamentares. No projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, foram vetados 2 dispositivos que somavam quase 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso no orçamento. Alguns são vetos totais a projetos aprovados pelo Congresso. O governo rejeitou totalmente, por exemplo, a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres, a prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência e a mudança no número de deputados federais. Em uma iniciativa inédita, o Tribunal Superior Eleitoral desmontou ao vivo nesta segunda-feira uma urna eletrônica. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE mostrou todos os procedimentos de segurança adotados nas eleições para garantir a transparência e a confiança no sistema de votação. Essa é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral abre uma urna eletrônica ao vivo, diante das câmeras, numa transmissão nacional.
A ideia é mostrar ao eleitor por dentro como funciona o equipamento que será usado nas eleições deste ano. Durante a transmissão, o coordenador de tecnologia do TSE, Rafael Azevedo, fez uma desmontagem da urna e mostrou por que ela é considerada inviolável. A urna eletrônica tem uma segurança que é muito amarrada tanto com barreiras de segurança quanto com rastros que nós deixamos e publicamos na internet. Então, a tabela de correspondência, tem diversas outras informações que nós publicamos que permitem com que os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras possam aferir que a votação está correta, está idônea, né? E que a eleição é legítima. As pessoas normalmente imaginam a urna eletrônica como se fosse uma caixa forte, em que com algum esforço você poderia furar e invadir com maçarico, alguma coisa e abrir, né? Só que a nossa filosofia é diferente, ela tem uma filosofia como se fosse um castelo de cartas. Se você mexer nela, do jeito errado ela vai desabar, né? Então ela para de funcionar se qualquer coisa estiver diferente do que ela esperava. Essa iniciativa inédita do TSE de mostrar a desmontagem da urna eletrônica ao vivo faz parte da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Até domingo, dia 9, os TREs de todo o país e o TSE farão várias atividades com o objetivo de aumentar a transparência, mostrar o funcionamento da urna, combater a desinformação e aproximar a justiça eleitoral da população, principalmente dos jovens. Estão previstas durante essa semana demonstrações da urna, visitas guiadas, palestras, exposições, atividades educativas e encerramento com a corrida pela democracia. A iniciativa acontece justamente quando o calendário eleitoral entra na fase decisiva. Até 5 de agosto são os últimos dias para as convenções partidárias, quando os partidos oficializam os candidatos e definem coligações e federações. Dia 15 de agosto é o prazo final para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Dia 16 começa a propaganda eleitoral. Dia 4 de outubro é o primeiro turno das eleições gerais e no dia 25 o segundo turno, onde houver. E na sessão de reabertura dos trabalhos do TSE, realizada ontem, o presidente do tribunal, ministro Nunes Marques, disse que a urna eletrônica é um patrimônio da democracia brasileira. Ao longo desta semana serão promovidas demonstrações públicas da urna eletrônica, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira. E olha só, as empresas de vídeo sob demanda podem ter que pagar uma contribuição para o desenvolvimento do cinema brasileiro. A proposta foi debatida nesta segunda-feira no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O projeto de lei discutido pelo Conselho de Comunicação Social determina que as empresas que ofertam serviços de vídeo sob demanda contribuam para o pagamento da Condecine, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A proposta cria alíquotas progressivas da receita operacional bruta, decorrente da prestação do serviço, excluindo o PIS, COFINS e o ISSQN. O relatório aprovado pelo Conselho recomenda a mudança dos valores das alíquotas de contribuição, segundo a receita anual obtida pelos prestadores do serviço. Na minuta de recomendação, o item segundo, a linha B, passa a ter a seguinte redação: o que fixa as faixas de receita bruta anual da contribuição, anexo do substitutivo, rejeição que restaura o escalonamento do texto do Senado, a isenção de até 4,8 milhões, alíquota reduzida de 1,5% até 96 milhões e alíquota plena de 3% somente acima desse valor. Salvaguarda do mercado nacional de pequeno e médio porte. E agora são 13h40 e nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Agosto Lilás faz referência à data de sanção da Lei Maria da Penha em 2006. E o Senado vai celebrar os 20 anos deste marco em defesa da mulher nesta sexta-feira, dia 7, numa sessão especial no plenário.
O Agosto Lilás é uma campanha nacional para alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para fortalecer a mobilização, o Senado vai destacar numa sessão especial os avanços e desafios da Lei Maria da Penha e das políticas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. A gente tem uma pesquisa muito interessante do Data Senado, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que apontou que em 2025, cerca de 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar. É um percentual muito alto e a pesquisa apontou que, nesse 40% dos casos, algum adulto presenciou, testemunhou a violência e nada fez. E o que é mais alarmante, que passados aí 2 décadas da sanção da Lei Maria da Penha, a pesquisa apontou que só 19% das mulheres disseram conhecer bem a legislação. Esses dados nos mostram o quanto é importante conscientizar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio cresce a cada ano. No ano passado, 1.571 mulheres foram assassinadas, uma média de 4 vítimas por dia. A agressão física faz parte, né, que é a violência física, mas nós temos a violência psicológica, que hoje é a grande maioria, né? E dentro desse grupo da violência psicológica, nós temos a violência psicológica propriamente dita, o crime de perseguição e as ameaças. Então, esses 3 crimes, eles formam um grande... acho que a maior parte dos crimes que hoje nós temos relatados nas delegacias, né, que está dentro da violência psicológica. Nós temos as agressões morais e também crimes patrimoniais e sexuais. Então, é um arcabouço que não se limita à violência física. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. A sessão solene também vai comemorar os 20 anos da Lei Maria da Penha. Este marco legal na proteção às mulheres, que inclui o pacote antifeminicídio, vem sendo atualizado pelo Congresso. Entre as inovações recentes estão o aumento para até 40 anos de prisão nos casos de feminicídio e o cumprimento de 55% da pena para progressão de regime. O Senado aprovou e também já está valendo a perda do poder familiar e do cargo público pelo agressor. A delegada destacou que iniciativas como Agosto Lilás são relevantes para combater a violência contra a mulher. É muito importante para trazer uma visibilidade maior, né? E alcançar, de fato, mulheres que têm ainda desconhecimento. Já teve um estudo do próprio Senado dizendo que, acho que mais de 35% das mulheres conheciam a fundo a Lei Maria da Penha, o restante não. Então, é algo que a gente precisa se disseminar, até porque a maioria das violências que ocorrem, elas são invisibilizadas, elas são normalizadas. É um xingamento, um empurrão, uma humilhação, e que isso vai trazendo problemas de saúde mental para a autoestima dessa mulher. E olha que bacana, na volta do recesso parlamentar, os servidores do Senado se depararam com uma novidade. Um grande painel que celebra a arte e a diversidade. De longe dá para ver o grande painel que encheu de cores a parede desse prédio onde funcionam alguns setores do Senado. A novidade chamou a atenção. Desde o início, quando cercaram aqui, colocaram aquele toldo aqui, eu fiquei pensando o que eles vão colocar nessa parede. Foram rabiscando e consegui ler as palavras. Foi até uma novidade, né? Viu o mural e achei muito legal, bem bonito, né? Realmente foi uma surpresa, né? Não sabia que ia ter. E realmente muito bonito. A ideia não é só embelezar esse local por onde circulam muitas pessoas. A intenção é celebrar a arte e também valores como respeito, solidariedade, acolhimento e equidade. Eu fui vendo os desenhos que foram criados, as imagens, né? Tem aqui um cadeirante, a gente vê crianças, acolhimento, mãos dadas, né? Então tudo tem um sentido. Como diz, a vida da gente precisa realmente todas essas palavras aqui dentro e fora. A muralista brasiliense Natália Carneiro foi quem deu vida ao projeto, a partir de um convite do Senado. A ideia era fazer um mural, uma arte que trouxesse elementos de diversidade, acolhimento, equidade de gênero. Então faz parte de uma campanha contra o assédio também. É um tema tão pesado e a gente queria trazer isso de forma mais leve. Então a gente teve a ideia de fazer um mural com cores coloridas, cores
alegres. Era uma parede que as pessoas passavam e era só uma parede branca. E agora é uma parede que tem cor, tem vida, tem uma mensagem. O projeto do mural faz parte de um trabalho que o Senado já vem fazendo há mais de 10 anos. A busca de uma cultura organizacional que valorize a diversidade, combata todo tipo de violência, valorize as pessoas e crie um ambiente saudável. O Senado já tem esse compromisso com a igualdade, com a valorização das pessoas, faz parte da Carta de Compromissos do Senado. Então, quando a gente coloca um mural desse também no local visível, a gente reforça essa mensagem para a sociedade e para as pessoas que aqui trabalham também. E nós vivemos, infelizmente, uma sociedade que ainda é violenta e que precisa de ter referência, precisa de ter repertório. Então, é por isso a importância de a gente colocar mensagens também positivas. É aquela mensagem sutil, né, que você passa aqui todo dia e todo dia você vendo um mural que por si só já mostra diversidade, né? É uma mensagem que vai ficando ali, né? Que vai ecoando ali. Assim, é um orgulho que não sei nem me expressar direito, assim, porque imagina a gente na Zona Cívica de Brasília, no Senado Federal, e eu colocando aqui minha arte num assunto que é tão relevante, um assunto que também me diz respeito a todo mundo, então poder expressar esse assunto na minha arte, fazendo um mural de praticamente 70 metros quadrados e aqui no centro de Brasília, é uma honra absurda, assim. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe o nosso site, também as nossas redes. Até já! Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas na hora do almoço para o operariado e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados
numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Geralmente, quem tem para venda acaba postando em grupos do Facebook. Acho que é o principal foco, né? O principal meio de comunicação que o pessoal usa para estar vendendo. Você não vende nenhum desses animais? Não. Você pode chegar aqui com o dinheiro que for, não sai nenhum daqui. E você precisou fazer um Facebook só para comprar? Por quê? Por segurança. Amigos, parentes, tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho o bicho em casa. E você não quer que essas pessoas saibam? Não. Por quê? Medo de ser denunciado e perder eles, né? No fundo, são pessoas que amam animais. Amam de uma maneira tão desastrosa ou tão inconsequente, é um amor tão inconsequente que elas não conseguem enxergar o mal que elas fazem ao próprio objeto do amor delas. Declaro aberta
a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Você sabe que dia que tem eleição esse ano? Eu não sei. Não sei. Dia 4 de outubro. E se você estiver viajando no dia da eleição, você sabe se é possível votar ou não? Nos dias de hoje, eu não sei, porque a gente tem que ir, né, até a sessão para votar. Da questão de viagem, eu nunca parei para pensar. Tipo assim, se eu estivesse viajando, né, não ia votar. Sim, eu posso votar em trânsito. Sabe tudo? Se você souber que vai estar em outra cidade nos dias de votação, pode pedir o voto em trânsito. Mas atenção, isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Funciona assim: se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Você só precisa de um documento oficial com foto. Mas é preciso ficar atento ao prazo, de 20 de julho a 20 de agosto. E quem for para outro país? Nesse caso, não tem voto em trânsito e é preciso justificar a ausência, o que pode ser feito pelo e-título ou pelo site do TSE. Tem também a situação inversa. Uma eleitora ou eleitor que vive em outro país, mas vai estar no Brasil no dia da eleição. Nesse caso, dá para votar sim, mas só para presidente. É importante lembrar que o voto em trânsito é uma mudança temporária. Depois das eleições, o título volta automaticamente para a sessão eleitoral original. A cultura dos povos indígenas vive de rastros pela cidade. Nos nomes de ruas, nos monumentos, parece até crueldade, depois de terem nos exterminado e proibido de falar as nossas línguas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto.
O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Ciência e Tecnologia. Acompanhe. E 13 de 2026, de autoria do senador Rogério Carvalho. Participarão presencialmente
e já convido a tomarem assento à mesa os seguintes convidados: Igor Brito, diretor executivo do Instituto de Defesa do Consumidor; Harrison Sampaio, assessor político em transição energética e justiça socioambiental do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. Tudo bem? André Lucas Fernandes, diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. E Felipe Rocha da Silva, diretor do Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Tudo bem? Assim como a área, uma mesa jovem, mas lamentavelmente toda masculina. Mas é uma área muito desafiadora, né? Para nós mulheres. Então, participarão por meio de videoconferência, aí sim teremos 2 mulheres, Roberto Anassé, cacique da comunidade indígena Anassé, do município de Caucaia, estado do Ceará. Não sei se já está conectado, mas as nossas 2 convidadas estão. Paz Penha, diretora do Instituto Latino-Americano de Terraformação do Chile, e Lorena Regatieri, conselheira do Green Screen Coalition. Minha pronúncia é bem ruinzinha. Agradeço a presença de todos e de todas. Vou fazer uma breve fala de abertura, pontuando a importância, né, desta audiência, a relevância do tema para esta casa e, de forma geral, para a sociedade. Então, dando sequência aos trabalhos desta audiência pública, gostaria de registrar a importância desse momento para o aprofundamento da discussão sobre o projeto de lei 3.018 de 2024. Esta Comissão de Ciência e Tecnologia vem realizando um conjunto de audiências públicas destinado a subsidiar a análise do projeto de lei em tela. Cada encontro tem contribuído para o exame da matéria sob diferentes perspectivas. A audiência de hoje busca ampliar esse debate, incorporando reflexões sobre sustentabilidade ambiental, impactos sociais e territoriais, governança de dados, transparência, privacidade, segurança da informação e proteção dos direitos fundamentais. A transformação digital e o avanço da inteligência artificial torna os data centers uma infraestrutura cada vez mais estratégica para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país. Ao mesmo tempo, essa expansão suscita questões relevantes que precisam ser consideradas pelo Poder Legislativo. Foi justamente com esse objetivo que apresentamos o requerimento número 11, propondo a inclusão de especialistas com atuação nessas áreas, de modo a ampliar a pluralidade de perspectivas e qualificar o debate desta comissão, já que tínhamos outros palestrantes indicados por outros senadores. Os convidados e convidadas dessa audiência representam diferentes perspectivas sobre o tema, reunindo especialistas em direito e tecnologia, políticas públicas, defesa do consumidor, justiça socioambiental, governança de dados e representantes de comunidades tradicionais. Essa diversidade contribui para um debate qualificado e para o aperfeiçoamento da análise legislativa desta comissão. Tenho a convicção de que as contribuições apresentadas nesta audiência serão importantes para o aperfeiçoamento da proposta legislativa e para a construção de um ambiente regulatório que concilie inovação, desenvolvimento tecnológico, segurança jurídica, sustentabilidade e proteção de direitos. Espero que essa audiência possa contribuir para ampliar o conhecimento desta comissão sobre o tema e ofereça subsídios técnicos para o aperfeiçoamento da proposta legislativa. Quando a gente tem qualquer audiência pública denominada de audiência de instrução a qualquer projeto de lei, significa que ele ainda está aberto para receber considerações que serão transformadas em emendas a juízo do relator ou por algum outro senador que queira incorporar essas emendas ao relatório que está sendo constituído. Então, desejo uma boa reunião para todos e para todas. Antes de passar a palavra,
Não, talvez eu deixe para depois. Vocês preferem que eu leia logo as perguntas que vieram do E-Cidadania? Ou querem depois da exposição? Acho que a nossa exposição pode atender algumas das... A exposição pode atender? Então vou ler bem rapidamente, viu? Deixa eu só tirar o som aqui. Eric, do Distrito Federal. Pode tirar o som, vice? Eu fico só com... Qual será a fonte de energia utilizada para suprir os data centers? Mateus de Rondônia. Como garantir que a demanda energética dos data centers não aumente a conta de energia para a população em geral? Tassiano de São Paulo. Como será feito o controle ambiental do barulho gerado pelo data center? Tanto as pessoas quanto os animais sentem impactos devido ao barulho. Esse mora em São Paulo, mas é nordestino. Que a gente é que chama barulho, né? Quem é de São Paulo chama zoada, né? Não? Ou é ao contrário? Lucas de São Paulo. Necessária clareza sobre governança. São comentários, né? A responsabilidade pelos dados é do aplicador de IA e não da infraestrutura física do data center. Evelyn do Paraná. Como o PL pretende equilibrar a expansão dos data centers de IA com a segurança, a privacidade e a governança dos dados? Alessandra da Bahia. Em um país que já tem histórico recente de secas e apagões, a instalação de data centers não irá agravar ainda mais essas situações? Bruna, do Rio de Janeiro. Porque é importante ter parte da infraestrutura de nuvem sob controle nacional? Luiz, de São Paulo. Existe plano de negócios já feito e apresentado para justificar que empresas de fora do Brasil venham até aqui para se instalar? Paulo, de Pernambuco. Comentários. Data centers devem ser tratados como indústria, portanto, estar segregados a polos industriais, longe de áreas comerciais e residenciais. E Luciano, da Paraíba. Data centers são ameaça à segurança hídrica de uma região e trazem poucos benefícios. Não é viável a sua instalação no Nordeste. Então, acho que as perguntas estão bem conectadas, né, ao nosso interesse, ao foco da nossa audiência. Pela nossa praxe de audiência, na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Tem um sinal ali que toca, ele é automático, ele é meio estridente, não se assustem. Quando ele toca, ainda tem 1 minuto para as conclusões. Vamos ver aqui a ordem, né, da mesa. Então, passo a palavra inicialmente para Igor Brito, diretor executivo do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, para seus 10 minutos iniciais. Boa tarde, senadora Tereza e demais presentes aqui na audiência pública e colegas que vão debater o assunto junto conosco. Muitíssimo obrigado, senadora, pela oportunidade dessa audiência pública. E aí eu falo em nome de todas as pessoas que apoiam o trabalho da nossa organização, IDEC, que é a maior associação de consumidores, uma associação independente de consumidores do Brasil. Ano que vem vai comemorar 40 anos de existência. Eu tenho a oportunidade de representar essa organização aqui e todas as pessoas que, enquanto consumidoras e usuárias das plataformas, das tecnologias, dos serviços de IA, se importam muito sobre de onde vêm essas infraestruturas que nós, como consumidores, estamos utilizando a cada dia mais, né, nas nossas rotinas pessoais e profissionais. E o que acontece na cadeia produtiva também do armazenamento dessas informações e dessas tecnologias. E considerando o senador aqui, né, na presente audiência pública, teremos tantas pessoas
muito legítimas para falar sobre as questões ambientais, as questões de violações de direitos humanos que alguns desses empreendimentos estão causando, né, ao redor do Brasil, as preocupações com o uso, né, talvez indevido, exagerado, desproporcional de recursos naturais. Então, considerando tudo isso, eu vou concentrar aqui a minha contribuição pensando naquilo que talvez responda tão diretamente aqui ao Eric do Distrito Federal, ao Matheus de Rondônia, ao Alessandro da Bahia, que foram as pessoas que contribuíram com perguntas de preocupações típicas de consumidores, né? Dos reflexos das instalações desses empreendimentos diretamente naquilo que impacta a nós, consumidores, especialmente de energia. Eu fiz aqui, organizei algumas contribuições, algumas ideias, né? E a primeira delas acho que vai muito ao encontro, né, aqui do que estes co-cidadãos que eu mencionei manifestaram a preocupação, e estamos ao lado deles porque acredito que essas respostas elas não estão dadas, né, tanto nas regras que nós temos e nas propostas legislativas que ainda vem. Então ainda é uma oportunidade, senadora, para talvez responder a essa preocupação de nós consumidores sobre o alto gasto de energia que esses empreendimentos geram e que nós, consumidores do Brasil inteiro, é que vamos pagar por isso, se não houver soluções muito adequadas para tratar esses empreendimentos como gigantes consumidores de energia. Hoje nós temos a classificação de nós, consumidores residenciais, alguns consideram pequenos consumidores quando comparados ao setor produtivo, que é considerado grandes consumidores, são os considerados grandes consumidores, e esses certamente são os gigantes consumidores de energia. E eu digo isso porque os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema, né, nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. E nós temos, né, vários empreendimentos em vários setores produtivos que já são organizados e se controlam no sentido sobre a hora que vão funcionar, para, por exemplo, acabarem evitar operar e consumir energia naqueles horários de maior pico, né? E que há um gasto muito grande de energia por toda a sociedade, um consumo muito grande de energia por toda a sociedade e uma insuficiência de geração de energia naquele momento, como, por exemplo, né, no fim do dia, à noite, quando já não tem energia solar para suportar, em determinados períodos do ano que não tem vento para abastecer as eólicas, né? Ou quando nós estamos em período de seca, a gente já tem a diminuição de armazenamento de água disponível para as hidrelétricas, para as energias, ou seja, vários empreendimentos já lidam com isso e operam naquele momento em que há um baixo consumo de energia no dia. Isso não acontece com os data centers, né, que não conseguem controlar e vão acabar sobrecarregando o sistema nesses horários de pico de consumo, né. E isso, para esses data centers, né, conseguirem operar sem gerar essa enorme despesa para todos nós, consumidores, porque na medida que isso acontece, todos nós pagamos, é necessário infraestrutura para mais geração, para mais distribuição, né? E o pior é que todos esses custos também são bancados pela tarifa. Então, por isso que nós, IDEC, já trazemos aqui, então, para mitigar esse efeito danoso que os data centers geram para o consumo de energia da população e para o gasto de energia para a população, ou seja, estou querendo dizer para isso, para
para aqueles que ainda não têm experiência de consumo com isso, quem paga por esse gasto nesses horários, né, de pico, para os investimentos necessários e para essa alta carga de energia, somos todos nós consumidores por meio da tarifa que subsidia não só esses investimentos, mas também esse consumo nesses horários, né? Então nós propomos uma criação de encargo adicional específico para os setores de alto consumo de energia. A gente já está propondo isso há bastante tempo para todos os setores que são grandes consumidores, mas para a questão dos data centers isso é mais crítico ainda, isso é uma exigência mais emergente. Na medida em que esse encargo adicional, que tem que ser calculado pela ANEEL e cobrado desses gigantes consumidores de energia, ele tem que ser calculado conforme o custo gerado pela atividade ao Sistema Nacional, né, de Eletricidade. Especialmente no que diz respeito às necessidades de expansão das estruturas necessárias para que eles deem conta, né, de receber a energia que demandam sem gerar esses gastos para toda a população, né? Além disso, uma outra questão relacionada aos data centers é que eles estão se instalando em locais sem haver qualquer reflexão e planejamento prévio, né, das autoridades que cuidam desse planejamento do Sistema Interligado Nacional. Então, muitos desses empreendimentos estão se instalando com a promessa de autogeração de energia, né? E especialmente com projetos de energia renovável. E aí, volto a dizer, né? Energia renovável essa que não é suficiente para dar conta de empreendimentos que têm esse alto gasto energético 24 horas por dia durante toda a semana. De noite, a energia solar não abastece, não dá conta de abastecer esses empreendimentos. Em determinados momentos, até nós temos locais aí que com energia eólica possa atender essas necessidades, mas em vários, talvez, períodos do ano isso não seja suficiente. O que isso vai acontecer? Esses empreendimentos eles vão acabar tendo que gastar energia, consumir energia dentro do Sistema Interligado Nacional, sem um planejamento prévio, porque muitos dos grandes empreendimentos que nós temos aqui no Brasil, eles são planejados com bastante antecedência. Isso também permite um planejamento das estruturas de energia para abastecer, só que com essas instalações assim tão aceleradas de data centers no Brasil, sem esse planejamento necessário com o sistema, com o SIM, né, com o Sistema Interligado Nacional, e as autoridades, né, e os órgãos competentes para fazer esse planejamento, o que nós vamos acabar acontecendo é um investimento não planejado, que será pago por tarifa novamente, e também o despacho para termoelétricas, que todos nós vamos pagar. E além de ela ser altamente poluente, né? E nós deveríamos estar combatendo todos os empreendimentos que precisam ligar termoelétricas no Brasil. Então, uma outra mitigação para essa situação é que esses empreendimentos eles sejam restritos para as localidades, para as regiões no Brasil onde já são necessárias, onde já se sabe que são necessárias esse tipo de energia que eles vão criar e eles vão demandar, né? Caso contrário, nós teremos problemas com curtailments, ou seja, se instalam essas usinas de energias renováveis, né? Pode deixar que eu termine no meu minuto, senadora. E, por consequência, em locais que não há essa demanda, não há essa necessidade para a população local. Então, é preciso fazer esse combinado, né? Onde eles vão se instalar é onde realmente o Brasil sabe que precisa desse tipo de energia para que seja útil para a população local também. E por fim, essa minha última contribuição, né? É inegável, eu acho que muitos aqui vão falar sobre isso, sobre o alto consumo de água e a baixa capacidade dos data centers de se adaptar a essa sazonalidade climática em razão da forma que operam, né? O tempo inteiro, todos os dias, durante todo o ano. Isso gera esse impacto, né, do estresse hídrico regional, principalmente nos períodos de seca, e, portanto,
como nós estamos acompanhando e denunciando, esses empreendimentos não podem passar por processos de licenciamento simplificado, como se fossem empreendimentos simples. Eles têm que ter, por regra, licenciamento de alto rigor, né? Integrado, inclusive, com os órgãos competentes de gestão das águas nas localidades. Terminei aqui, senadora. Muito obrigada pelo rigor do tempo e pela exposição bem interativa, eu diria, com aquilo que foi perguntado e com uma leitura do que é, do que será e do que pode ser. Acho que sua explanação um pouco levantou esses dados, né? Vamos passar agora para o nosso próximo convidado, Harrison Sampaio, assessor político em transição energética e justiça socioambiental do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, para os seus 10 minutos. Obrigado, senadora Tereza Leitão. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, o Felipe, o Igor, o André e todos que estão participando também virtualmente. Eu gostaria de iniciar tratando de alguns aspectos que foram trabalhados na fala do Igor, que muito contemplam esse debate atual sobre data center. Eu entendo que existe uma preocupação sobre o uso energético, mas eu pondero que o aspecto que foi trazido ao final da fala do Igor, ele tem se sobressaído enquanto preocupação e, ao mesmo tempo, ficado subdimensionado nos debates públicos que nós enfrentamos sobre essa matéria, inclusive do próprio setor. Porque, veja bem, o motivo pelo qual nós temos essas estruturas de data centers chegando ao Brasil, e aqui nós falamos data centers de hiperescala, esses data centers que são categorizados aqui como data centers de IA, né? Porque eles têm uma capacidade computacional muito discrepante de outras estruturas que já existem, né? O data center não é uma estrutura nova, não é uma estrutura inovadora, mas essa finalidade voltada para a inteligência artificial e outros usos como mineração de criptomoedas, a manutenção de serviços que nós utilizamos no dia a dia, eles têm demandado uma estrutura cada vez mais robusta e que consome muito recurso. E veja só, eu vou pontuar a minha fala em dois aspectos principais que certamente a gente vai poder aprofundar ao longo do debate, que é no aspecto de salvaguardas e no aspecto de contrapartidas que não existem ou não estão bem posicionadas quando falamos sobre a regulamentação desses empreendimentos. Sobre o uso de energia, além do que já foi trazido, vale a pena a gente ressaltar o seguinte: o Brasil ele já tem uma matriz elétrica com uma participação muito ampla de fontes renováveis. E essa fonte ela é mais economicamente, pelo seu próprio modelo de contratação do sistema brasileiro, ela é mais barata e vantajosa. Então, independentemente se houvesse ou não a regulamentação que vinculasse e obrigasse as estruturas a usarem energia renovável, elas o fariam, porque, em termos de custo de transação, é uma energia mais barata do que aquela que é paga no sistema do mercado regulado, né? Nós temos 2 mercados de comercialização de energia no Brasil. Então, não é à toa que esses empreendimentos eles vêm. O Brasil ele tem uma disponibilidade energética muito grande, inclusive as empresas que têm atraído esses empreendimentos, elas são do setor de energia renovável, então muitas empresas de energia eólica, de energia solar, elas se juntam, fazem consórcio, joint ventures e se associam para ter um empreendimento de autoprodução. Isso também vem desse modelo, esse problema que foi colocado, como uma solução para essas empresas, para a venda de energia em um mercado que está estressado pela dificuldade e deficiência de garantir o escoamento de energia, que é o que acontece muito no Nordeste brasileiro. Nós temos uma alta produção e, por uma deficiência de planejamento que houve lá atrás, hoje há dificuldades de gerenciar bem esse sistema. Pois bem, sabendo que a energia renovável ela não vai ser o grande ponto para categorizar esses data centers como sendo verdes ou sustentáveis, que é o que tenta se atribuir ao setor, a gente vem para um outro uso de recurso, que é o uso de recursos hídricos. E esse é um debate muito sensível, porque a maior parte desses empreendimentos ele tende a se concentrar próximo aos polos de produção de energia que estão no Nordeste brasileiro, em muito por conta desse fator econômico que eu situei agora para vocês. Mas não se tem tido
havido uma discussão sobre como se dará o uso desse recurso hídrico para poder abastecer esses sistemas de refrigeração que essas estruturas necessitam. Nós temos muitos debates sobre várias tecnologias que podem ser utilizadas, sistemas abertos ou fechados de refrigeração, e é esse ponto que uma regulamentação ela precisa endereçar. Não é apenas colocar a adoção de boas práticas como sendo uma referência para o setor, mas exatamente estabelecer um parâmetro mínimo de eficiência, de uso de recurso hídrico e, principalmente, o tipo de fonte que precisará ser utilizado para que esses data centers eles não venham a aumentar ainda mais a situação de estresse hídrico que essas localidades vivenciam. Por exemplo, o Ceará é um estado que toda a sua porção territorial está situado em uma zona suscetível à desertificação, se você pega os mapas oficiais. E é justamente no Ceará, dentre dos estados do Nordeste, que vão chegar outros empreendimentos, onde tem se alocado uma das maiores estruturas de data center prometidas, né, para o Brasil, além do que nós temos no Rio Grande do Sul. E não se tem esse debate. Por exemplo, inicialmente começou a se falar sobre um sistema de resfriamento que não utilizaria uma quantidade de água equivalente a um município, por exemplo, porque é importante a gente situar isso. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. Mas sobre o uso de água, especificamente, inicialmente começou a se falar sobre um sistema fechado de resfriamento, depois passou-se a falar em água de reuso, mas quando foi feito o pedido de outorga de uso de recursos hídricos, que é concedido pelo órgão gestor estadual, pediu-se a abertura de novos poços. Então, haveria uma competição para o uso de água que seria também para abastecimento da população e dos núcleos urbanos do entorno. A mesma água. Então, essa distinção ela precisa estar bem categorizada para que a gente evite um aumento desse estresse e para que se evite também que a instalação desses equipamentos eles somente transfiram ônus ambientais. E aí eu venho para um outro ponto da minha fala, que é justamente sobre contrapartidas. Veja só, a instalação de várias estruturas que nós temos no país, seja empreendimentos energéticos, energia renovável, seja empreendimentos de mineração, seja exploração de petróleo, várias outras atividades que têm algum impacto e que dialogam muito com essa escala de setor que nós estamos trabalhando aqui. Elas têm algum nível de contrapartida para o país, em termos do gerenciamento de minérios, que é um bem da União, seja a geração de energia, que tem uma utilidade pública. Mas quando nós falamos de inteligência artificial, de um equipamento instalado unicamente para esse fim, nós não estamos falando sobre uma política nacional de inteligência artificial para o Brasil. Nós estamos falando sobre uma política de instalação de equipamentos que vão apenas exportar esse serviço para empresas estrangeiras e o que fica para o país, no que nós temos de arcabouço existente, legal, e do que nós temos de arcabouço em discussão no Congresso Nacional, o que fica para o país é unicamente o ônus ambiental. O estresse hídrico, desse gerenciamento que nós estamos falando, uma dificuldade de planejamento energético e o resultado dessa atividade, o que é que ela está gerando? É emprego. O emprego que a gente verifica dessas estruturas são empregos concentrados, cada vez mais uma demanda qualificada que não é encontrada com facilidade no mundo, porque o emprego e os serviços associados a essa tecnologia é uma alta tecnologia, de uma alta complexidade, em que é necessário investir, ter novos centros de formação, enfim. Não é uma empregabilidade que a gente teria para a população em geral. Então, são poucos empregos concentrados em uma fase de construção e a fase de operação ela vai demandar serviços cada vez mais escassos no país e mundo afora. Então, até mesmo esse discurso da empregabilidade, ele não se sustenta como um retorno social que nós teríamos desse empreendimento. E quando nós vamos para a carga tributária, hoje o que se tem em discussão é justamente a redução de ICMS, a concessão de incentivos fiscais para esses empreendimentos, para que eles possam se instalar
instalar sem gerar qualquer outra contrapartida para o país. Então, a reflexão que eu gostaria de colocar aqui, que é justamente o para quê, né? Quando nós situamos esse debate de data center, quando falamos sobre a governança e sobre as salvaguardas que são construídas, ao fim, nós estamos tratando de um empreendimento que vai servir unicamente ao interesse estrangeiro. Quem vai controlar essas estruturas não é o governo. Quem vai controlar essas estruturas são empresas como a Meta, são empresas como o Google, são empresas que estão vinculadas a outros interesses próprios que não do país. E unicamente o que fica é a vitimização do território. E aí eu fecho minha fala, dando também seguimento aqui ao nosso diálogo, falando sobre quem arca com esse ônus. Quando eu falo Brasil, não é somente a nível país, mas a nível território. Nós teremos representantes aqui de territórios que são impactados, como o território do povo Anassé, lá no estado do Ceará. Então, eu fecho a minha fala deixando mais essa reflexão do que propriamente uma solução, né? De como nós olhamos para essa regulamentação de data centers no país, lembrando que não estamos falando apenas de uma estrutura pura e simples. Estamos falando de uma política que vai absorver ônus ambientais para o Brasil, enquanto exporta meramente serviços para empresas estrangeiras sem um maior ganho econômico com isso. Obrigado. Muito obrigada, Harrison. São gritos de alerta, né? Que a gente precisa se debruçar sobre eles. Vou passar agora para uma das nossas convidadas, que vai trabalhar em termos de... como videoconferência, a gente vai alternando 2 daqui e 1 de lá, tá bem? Então, um de lá. Eu passo a palavra agora para Paz Penha, diretora do Instituto Latino-Americano de Terraformación, para os seus 10 minutos iniciais, Paz. Muchas gracias, senadora. ¿Es posible que pueda compartir? Muito obrigado, senadora. Seria possível compartilhar com vocês uma apresentação? Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero disculpar. Muito obrigada. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque a minha intervenção aqui será em espanhol, muito embora a apresentação que eu vou trazer aqui está em português. Eu agradeço ao Senado do Brasil por este convite e gostaria de contar que os objetivos da minha intervenção são divididos em 3 partes: mostrar que os impactos socioambientais dos centros de dados para a inteligência artificial são múltiplos, resumir alguns desses elementos da discussão da América Latina, centrando-me no que acontece, por exemplo, no Chile, e, finalmente, sugerir alguns pontos para a aproximação legislativa ou a abordagem, o processo legislativo no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de reiterar que os impactos socioambientais dos centros de dados para a inteligência artificial são múltiplos e passam muito somente pelo consumo energético e da água. É necessário que a olhada para esses impactos, então, seja integral, e o perigo de reduzi-los são vários, principalmente custos sobre o ambiente e a saúde das pessoas. Pelo menos existem 4 eixos principais de impactos socioambientais de preocupação. Primeiramente, a questão da energia e mudança climática. Sabemos que, por exemplo, que a elevada demanda de energia elétrica pode produzir pressões sobre as redes elétricas, além de contaminação atmosférica pelo uso de geradores diesel, de backup, e contaminação acústica ou contaminação de áudio, que afetam tanto a comunidades próximas como a fauna. E muitas empresas que se recorrem a energias renováveis, várias pesquisas
trazem advertência que esses nem sempre substituem o uso de combustíveis fósseis, podem concentrar a capacidade de energia renovável mediante contratos privados e aprofundar desigualdades no acesso à energia e ao território. E depois também é importante falar sobre o consumo de água. Muitas instalações se ubicam em zonas com estresse hídrico, onde competem com Muitas instalações estão localizadas em áreas com estresse hídrico, onde competem com o consumo humano e contribuem para a pressão sobre os aquíferos, além de demandarem água da forma indireta por meio da geração de energia elétrica. Essa situação provocou conflitos sociais e controvérsias relacionadas à concessão de água outorgadas a empresas de tecnologia em contextos de escassez, como ocorre no México e no Chile. E existe um terceiro eixo que diz respeito ao lixo eletrônico e aos produtos químicos perigosos. O hardware dos centros de dados para a inteligência artificial costuma ser substituído a cada 3 a 5 anos, e esses resíduos contêm metais pesados e substâncias tóxicas persistentes associados a danos hepáticos, câncer e problemas de desenvolvimento infantil. Além disso, quando o lixo eletrônico é eliminado por meio de queima ou de descarte em aterros, eles podem liberar gases de efeito estufa, incluindo metano, que pode agravar o seu impacto climático. O quarto eixo é o uso do solo e do território. Os centros de dados, ou data centers, exigem grandes extensões de terreno e que podem competir com o uso do solo para habitação e contribuir para o aumento dos preços dos imóveis, e a sua expansão também transforma áreas rurais e agrícolas em infraestrutura digital. Em diferentes países, como na Índia e no México, existem relatos de conflitos relacionados à ocupação de terras ou uso de terrenos comunitários e a processos pouco transparentes de destinação ou doação de terras públicas para os data centers. Esses eixos de impactos socioambientais reúnem o que mais sabemos até agora, e ainda existem grandes lacunas em nossa compreensão dos impactos dos data centers. E qual é o meu objetivo nesta primeira parte da minha exposição? É que os centros de dados, ou data centers para inteligência artificial, são infraestruturas com amplos impactos socioambientais e que o princípio da precaução como uma regra de proteção ambiental e da política pública de proteção ambiental e da saúde pública parece ser o indicado como política pública para enfrentar os impactos crescentes e ainda desconhecidos dessas infraestruturas. E a respeito dessa discussão regional sobre os impactos socioambientais, eu gostaria de fazer 2 destaques aqui. O primeiro é o Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial, ELIA, elaborado pela CEPAL. Ele conclui que a sustentabilidade é um princípio ausente no desenvolvimento tecnológico regional. Existe uma baixa certificação ambiental, já que somente 20% dos data centers, 1 em cada 5 dos centros de dados da América Latina e do Caribe, cumprem os padrões internacionais de sustentabilidade. O outro é que a sustentabilidade não está integrada de forma relevante às políticas públicas dos países. E o segundo documento é a Declaração de 2026 da REDESCA, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre os impactos da infraestrutura digital. Nessa declaração, a REDESCA chama a atenção os estados para regulamentarem urgentemente a expansão de inteligência artificial e exige que marcos regulatórios específicos, avaliações integradas dos impactos ambientais e climáticos, acesso público à informação, participação efetiva das comunidades e medidas para uma transição energética justa sejam conduzidos. E também isso é importante ter essa discussão aqui no Brasil, já que ela também assinala que aprovar megaprojetos sem medir os impactos cumulativos viola o dever estatal de prevenção. E, de fato, insta a aplicação de moratórias temporárias se houver riscos graves para a água, o meio ambiente ou a saúde. E qual é a discussão regional nos indica? O que ela nos indica? Que os governos do continente têm uma dívida em relação à sustentabilidade da inteligência artificial, que a autorregulação não funciona para a sustentabilidade dos centros de dados, dos data centers,
e que o desafio, segundo a RELE, exige marcos regulatórios específicos com uma série de condições. E eu também gostaria de trazer uma discussão na perspectiva do Chile. Juntamente com o Brasil, o Chile busca se posicionar como um hub digital regional por meio da atração de investimentos de data centers. Mas devido à falta de salvaguardas legais claras que regulamentem os impactos socioambientais dessas infraestruturas, os projetos de data centers muitas vezes acabam judicializados, o que implica num elevado custo de capital e grande incerteza para as empresas e as comunidades afetadas. Não há segurança na avaliação ambiental por 3 razões. Primeiramente, atualmente não existe uma tipologia de ingresso específica para os data centers no sistema de avaliação de impacto ambiental. O seu ingresso é avaliado caso a caso e geralmente com base em 2 hipóteses acessórias. Primeiro é o manuseio de substâncias inflamáveis, o diesel, e depois a infraestrutura elétrica que está relacionada à construção de redes elétricas ou linhas de transmissão. As consequências é que perde-se a avaliação do impacto ambiental integral dessa infraestrutura, pois é gerada uma simetria de informações que dificulta que a comunidade, a academia e o próprio Estado compreendam o impacto total dos data centers. Além disso, o impacto total não é avaliado quando se trata de hubs de data centers. E é importante notar também que não há controle da cidadania, da população. Diversas mudanças administrativas fizeram com que a maioria dos data centers apresentasse apenas declarações de impacto ambiental em vez de estudo de impacto ambiental, nas quais a participação cidadã não é obrigatória. E os projetos acabam sendo judicializados. Como a avaliação do impacto ambiental não garante um espaço robusto de participação, as comunidades optaram pela judicialização e recorrem aos tribunais ambientais para defender a segurança de seus recursos básicos, como a água e a energia. E qual a lição que nós podemos aprender do Chile? É que a falta de marcos legais e políticas públicas adequadas fez com que os planos de desenvolvimento dessa infraestrutura fossem adiados. Que não pode haver desenvolvimento dessas infraestruturas sem que as comunidades estejam envolvidas em todo o projeto de avaliação ambiental. E eu falei tudo isso para trazer algumas sugestões para o projeto de discussão política aqui no Brasil. Primeiramente, é preciso ter uma estratégia de evitar o risco de judicialização e ineficiência de alto custo que representa em todas as partes envolvidas. Um planejamento socioambiental estratégico e participativo como o papel do Estado. O Estado deve prometer um procedimento administrativo preventivo que busque tratar essa instalação de hubs de data centers no território. E cada território terá suas próprias condições socioambientais que devem ser ponderadas de forma consistente, incluindo a possibilidade de moratórias para novas instalações. E nesse ponto, o Estado poderia estabelecer sistemas juridicamente vinculantes para que, no caso de escassez hídrica ou energética, seja priorizado o abastecimento humano. E o segundo é que deveria haver que somente haveria licenciamento ambiental participativo no Estado, além de existência de métricas de medição e etc. E como quarto, assegurar mecanismos de justiça energética, como, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental das infraestruturas energéticas vinculadas aos data centers e também a proteção tarifária para criar a questão para que não ocorra o aumento das tarifas elétricas para os consumidores residenciais. E, por último, é importante não perder de vista as questões fundamentais para a política pública. A IA tem um valor social que cada vez mais é questionado de acordo com o Pew Research Center dos Estados Unidos. A população está cada vez mais cética em relação ao impacto da inteligência artificial e existem riscos econômicos e financeiros da bolha da inteligência artificial.
O crescimento dos data centers pode alimentar uma bolha especulativa e gerar riscos para a dívida corporativa, as cadeias de suprimentos e os mercados se os investimentos não produzirem os retornos esperados. E levando em consideração o valor social cada vez mais questionado da IA e os perigos de uma bolha financeira alimentada pelos data centers, a questão em aberto é como o Brasil deveria legislar para responder a esses perigos e proteger a sua economia e a sua população. Muito obrigado. Muito obrigada, a senhora Paz Penha. Destaco um aspecto que até então não tinha aparecido e que não é desejável para nós legisladores, sobretudo, que são as ações judiciais oriundas de leis que não são devidamente organizadas, aprovadas. Assim que ela é aprovada, começa um processo que interrompe a própria aplicação da lei, que não é uma coisa imediata. A gente sabe que tem muitas injunções e acho que esse aspecto levantado é algo que a gente precisa também ter atenção. Vamos fazer alternado, 2 da mesa e depois você, viu, Lorena? Então, vamos passar agora para André Lucas Fernandes, diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Senadora, muito obrigado por nos receber aqui nessa audiência pública. É extremamente importante, é preciso destacar de pronto a iniciativa, e eu acho que eu não só agradeço a senhora, também como ao senador Rogério Carvalho, que tiveram a sensibilidade de perceber um ponto de denúncia que a gente vinha fazendo e que infelizmente acontece muito no legislativo, que é esses espaços serem ocupados por agentes de apenas um grupo de interesse. Então, o IPREC se pauta muito na lógica de colaboração multissetorial entre governo, academia, sociedade civil e setor privado, mas muitas das vezes projetos de tecnologia, eles são instruídos apenas com uma voz, a do setor privado. E, do ponto de vista da complexidade da temática, a gente não pode esperar um resultado positivo se a gente não traz esse contraditório, né, essa amplitude da cognição para poder a gente realmente entender o objeto a ser regulado. Eu falo do IPREC, que é o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, que é uma organização com quase 10 anos de atuação nordestina, e eu faço questão de destacar isso como, né, um conterrâneo da senadora lá do Recife, do Pernambuco, que é o fato de que o Nordeste hoje é a fronteira de incursão desses projetos. A gente tem projetos, e eu acho que outros colegas vão falar, no Brasil todo, isso é verdade. O país como um todo, né, tem uma política de atração de data centers, mas o Nordeste hoje vive uma fronteira que, ao mesmo tempo, é desafiadora e pode ser oportunística para a gente tratar a temática. O ponto desafiador, eu acho, senadora, de pronto, é perceber nos estudos do IPREC que hoje o Nordeste já inicia um processo de guerra fiscal. Essa guerra fiscal acontece porque, na medida que a gente tem uma orientação vinda de Brasília, no sentido da atração desses empreendimentos para apropriar esse dito excedente energético, os governadores dos estados passam a editar regramentos próprios para dar mais. Afinal, se Brasília está dando, a orientação é que nós podemos continuar dando também. E isso inicia um dos cenários fiscais mais terríveis que pode ter no Brasil, e o Nordeste é fruto de crises de guerra fiscal sistêmicas desde a década de 60, em que os estados começam a competir por recursos entre si, e isso vai gerando um processo de solapar cada vez mais e mais direitos e a proteção ambiental, social, etc. Então é desse local de muita preocupação que a gente observa essa questão. E é bom falar um pouco depois das outras pessoas, porque os colegas já trazem alguns elementos que são muito importantes, né? Energia, água. Eu acho que a gente pode apontar alguns aditivos no que já foi tão bem colocado aqui. Por exemplo, o fato de que existe uma correlação problemática entre água e energia de data center. Então, quando a gente vê a propaganda de data center que Harrison mencionou sobre circuito fechado, é apresentado para a gente como uma resolução do problema. E, na verdade, a tecnologia que economiza água implica no aumento do consumo energético, porque todo sistema de circuito fechado exige o uso de fãs, aqueles ventiladores enormes, para poder gerar o resfriamento. E essas fãs girando 24/7 aumentam. Então, o que já foi mencionado pela professora Paz Penha, WE, que é o custo da água, e PUE, que é o custo energético, são medidas que estão relacionadas umas às outras.
Ou seja, não dá para a gente pensar na resolução de um problema sem considerar o sistema do data center como um todo. E aí é importante a gente notar que nessa análise sistêmica, que é um ponto que a gente tem colocado muito, e na nota técnica que a gente vai mandar para a comissão, a gente aponta isso, a gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora de entorno e da comunidade de entorno desses data centers, porque eu não sei se os senhores já viram, mas é um aparato de iluminação assim incandescente. Mas ele também produz muito calor, algumas pesquisas apontando, inclusive, que o raio desses parques de data center, porque nunca é só um, tá? São vários, eles vêm em sequência, o primeiro puxa todos os outros. Geram calor que opera num raio de 10 km, aumentando a temperatura média daquela ambiência. Isso, obviamente, com repercussões também sobre a natureza. A gente tem repercussões na fauna e na flora e também de ruído. E aí eu queria mostrar para vocês, se for possível... Eu não sei se o microfone vai captar. Mas esse é o barulho da vizinhança de um data center. Aproveitei e usei o TikTok, que quer implantar o seu mega data center lá no Ceará, para mostrar isso. E que, inclusive, para realizar essa operação, não precisa do data center que está sendo proposto lá na região de Calcaia. Então, imagina que a vizinhança conviva com esse tipo de ruído constantemente. Algumas pesquisas, inclusive, os indícios estão sendo levantados, né? Tudo muito novo. Indícios de comportamento, de mudança de comportamento animal por causa desse tipo de ruído. Pássaros, por exemplo, todos os pássaros da região que operam por um aprendizado com seus pais, né? Que geram essas novas aves. Eles perdem a referência sobre o padrão de comunicação da espécie. Isso gera uma série de efeitos sistemáticos que ainda não estão bem delimitados. Mas também é importante falar de soberania, porque a gente tem um cenário de data center, infelizmente, que pode ser apropriado no PL 3018, que é o debate sobre controle e governança e regras de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala de controle e governança, acho que Harrison trouxe muito bem, eu posso complementar nisso, que é o fato da gente ter uma insistência por parte do Estado brasileiro de defesa de uma visão que, no campo da teoria da inovação, a gente chama de tripla hélice da inovação, que é uma lógica que a inovação se constrói apenas entre Estado, academia e setor privado. Essa é uma ideia da década de 40 do século passado. E isso ignora outros elementos centrais do debate de inovação hoje, que é o debate com a sociedade civil e o debate transversal do meio ambiente. E aí o tema ele é muito oportuno, e eu falei que tinha oportunidades também, porque aqui o Brasil pode se encontrar. Existe uma oportunidade para a gente. Entre o discurso do Brasil da COP30, por exemplo, do mapa do caminho e do campeão ambiental global, e o Brasil da economia. Hoje esses dois países eles não convivem. Eles falam para audiências distintas, mas a gente tem uma oportunidade aqui de agregar processos de inovação que incorporem perspectivas sociais de meio ambiente, de modo que com isso a gente consiga apresentar de fato um diferencial e não meramente reproduzir uma receita. E por que tanto data center? E aí eu falo dessa receita. Porque, infelizmente, até agora, o nosso país tem se portado como um reprodutor de uma receita, especialmente do Vale do Silício norte-americano, que é uma receita que pensa a inteligência artificial como modelos cada vez maiores, modelos que precisam de cada vez mais poder de processamento, mas cujo uso principal é o da IA generativa, que não é um uso produtivo para a sociedade, que não gera riquezas efetivas. Fala-se muito da computação em nuvem e de outros processos, mas os mega data centers que estão sendo aportados aqui no país, 200 megawatts para cima. Esse áudio que eu mostrei era 30 megawatts, senadora. Imagina 200 megawatts em circuito fechado. E aí já tem outro lá no Ceará de 500 megawatts. E tem outro no Delta do Parnaíba, que é uma região protegida, de 500 megawatts. E Rio Grande do Norte está atraindo, Paraíba está atraindo, Pernambuco está atraindo para si, toda a região do Corredor dos Ventos. Então, esse modelo de IA que preda a natureza, que pede mais e mais e mais, é um modelo catalítico, ele consome tudo. Nada sobra para ele, mas no final tudo é feito com a grande promessa da inteligência artificial geral, da cura do câncer, da resolução da crise climática, mas nenhuma dessas coisas precisa de modelos de IA generativa para poder ser solucionada. As técnicas matemáticas e estatísticas que a gente precisa para solucionar isso já estão postas. A gente já tem estudos.
O problema é que a gente tem o indicativo da ciência, mas a gente não tem o comando da ação política sendo feito adotando esses indicativos. Então, construir essas soluções não depende desse projeto que está sendo, né, proposto a partir da lógica do Vale do Silício norte-americano. A gente tem aí um debate interessante na geopolítica global com a China, porque a China tem uma abordagem diferente no sentido de pensar otimização de modelos, e não que esses modelos cresçam mais e mais e mais para resolver problemas. Esse é um caminho importante. Mas eu acho que também, enquanto sociedade civil, vale a gente alertar que não é uma escolha entre um e outro. Talvez o Brasil possa trazer um comando diferencial nesse aspecto. E aí, além das sugestões que a gente vai trazer, incorporando tudo isso como comandos textuais explícitos para a comissão, seria importante também que a gente tivesse um comando regulamentar nesse PL 3018, que colocasse uma espécie de marcador. Data centers acima de 10 megawatts, eles já deveriam ser considerados como potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. E, com isso, em consonância com a Lei Complementar 140, serem obrigados a produzir EIA-RIMA. Isso já seria um ganho evidente para a gente poder incorporar as considerações que foram feitas, e como a professora Paspenha trouxe, um EIA-RIMA, inclusive, que traga a presença popular, né, para o debate. Porque essa presença popular, inclusive, hoje vem sendo sistematicamente desrespeitada. A gente vê no país, infelizmente, a reprodução das chamadas zonas de sacrifício socioambiental. Ou seja, você tem populações que são populações já à margem e que passam a receber o custo máximo da implementação desses aparatos industriais em prol do desenvolvimento global. Eu fico imaginando, senadora, se a gente ali no bairro de Casa Forte ia querer um data center instalado ali naquela vizinhança, que é uma vizinhança super silenciosa, ali no Poço da Panela, perto da casa de Ariano Suassuna. Com certeza isso seria rejeitado. Então, por que a gente aceita que a população Anassé receba isso? Que a população de Eldorado do Sul receba isso? Que outras tantas populações recebam isso? E não sejam sequer consultadas, conforme, e eu já vou me caminhando para encerrar, conforme a Convenção 69 da OIT, que exige o Brasil signatário que essa consulta seja livre, prévia, marque essa palavra, e informada. E aí eu encerro por aqui e me coloco à disposição para os debates, mas já deixando claro que o IPREC vai mandar uma nota técnica estruturada também para a comissão com as sugestões de texto. Muito obrigada pela sua contribuição, Felipe. Acho que você tocou num ponto que, para nós também, que fazemos leis, é fundamental. A abrangência técnica de qualquer abordagem em uma legislação ela é necessária, mas ela tem uma necessidade muito grande de um compromisso político, de um direcionamento político, de uma intencionalidade política. É isso que a gente almeja de todas as leis. Vamos passar para o nosso último convidado, né? Eu lhe chamei de Felipe, mas você é André. O próximo agora que é Felipe. Eu me confundi, o nosso último convidado da mesa, Felipe Rocha da Silva, diretor do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, LAPIM, e em seguida nós vamos para Lorena, perguntando ao pessoal se consegue localizar o cacique, se ele vai entrar ainda. Ele está conectado? Pronto. Então vamos para Felipe e depois para os dois últimos que estão na tela. Excelente, muito obrigado, senadora Tereza Leão, pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas presentes, aquelas que nos acompanham de forma remota. Eu gostaria de parabenizar, iniciar parabenizando essa iniciativa da comissão, para esse espaço tão fundamental que a gente possa discutir a temática, de forma responsável sobre data centers, porque a gente tem uma necessidade hoje, de fato, de regulamentá-lo, e a gente tem boas propostas hoje aqui no Congresso Nacional, como o próprio PL 3018, que traça boas diretrizes iniciais, os projetos de lei também tramitando na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, da deputada Duda Salaber, que também traz bons indicativos, para como que a gente pode estar endereçando essas questões de interesse nacional. E aí eu acho que para balizar a nossa discussão, eu gostaria de iniciar deixando muito claro que os data centers, quando a gente fala de data centers, pode parecer algo um pouco etéreo, mas o que na verdade significa? É bom a gente deixar claro que é uma tecnologia de múltiplos propósitos,
Ou seja, a gente pode usar data center, essa tecnologia de processamento de dados, para as nossas transferências via Pix, para a transmissão, né, dessa audiência pública que está acontecendo via YouTube, para os portais de transparência do Senado Federal e de outros órgãos do governo federal, mas também outros data centers que têm a finalidade, né, e eu acho que esse é o foco principal da nossa discussão, que tem a finalidade para treinar e executar modelos de inteligência artificial. Então, por exemplo, essas inteligências artificiais generativas, né, que a gente vem utilizando com tanta frequência. E eu acho que é muito importante deixar claro, né, esse cenário e trazer alguns números, porque que isso vai indicar melhor para nós o direcionamento dessa regulamentação. E aí, para trazer um exemplo concreto, para concretizar esses dados para a gente, é importante a gente ter em mente, por exemplo, que hoje no Brasil a gente já tem quase 200 data centers, né? E eles já estão aí há muito tempo, né? Desde pelo menos década de 90, né? A gente já tem esses centros de dados, ou até antes, né? Só que desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então não tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. Para deixar mais clara essa analogia, a gente está falando de um data center que tem a capacidade de consumir o mesmo tanto de energia, ou proporcional a 1/3 do que a hidrelétrica de Itaipu produz, né? Estamos falando da 3ª maior hidrelétrica do mundo, né? E eu acho que é importante a gente ter claro, né, esses diferentes usos, né, esses diferentes propósitos, porque a gente consiga ter uma legislação, e aí vai a primeira indicação, para que a gente consiga endereçar esses diferentes modelos de negócio, né? A gente está falando, então, de um data center pequeno, que pode servir a toda uma cidade, né, para processamento desses dados, serviços públicos, do comércio, ou a gente está falando de megas infraestruturas que vão servir para o processamento de dados de empresas sediadas no exterior. Acho que isso é uma primeira questão que a gente precisa ter muito claro, né? E tendo isso em vista, é muito importante que a gente compreenda, né, que dentro dessa corrida global que tem havido hoje, né, pelo avanço dessas tecnologias, a primeira questão que a gente tem que se colocar é exatamente qual é o tipo de desenvolvimento que a gente está buscando, né? Para quem que é esse desenvolvimento? Quais serão os benefícios desse desenvolvimento? E é muito importante que essa discussão aconteça de uma forma mais sistemática, porque quando a gente está falando também de data centers aqui, a gente está precisando falar também da nossa soberania tecnológica, da nossa soberania energética, do acesso estratégico a minerais críticos. Acho que todas essas são políticas, diretrizes, regulamentações que têm que andar em conjunto, e elas são fundamentais. O Brasil tem sido um holofote hoje, né, para essas discussões no mundo, porque de fato a gente tem importantes aspectos ambientais, econômicos, políticos que providenciam esse debate, né, e essas discussões. E a gente tem que se aproveitar, né, e aprofundar essas discussões para que de fato a gente possa trazer um desenvolvimento que enderece, né, as necessidades e os benefícios para nós brasileiros, né? Só que isso não tem acontecido. Por isso que nós, do LAPIN, né, agora identificando essa lacuna que tem de regulamentação no Brasil, fomos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que a Paz Penha, inclusive, trouxe para a discussão, né, justamente para que soltasse uma recomendação, e houve essa recomendação para que a gente primeiro sente, discuta, regulamente, para que a gente consiga ter um avanço interessante. E é bom trazer esse cenário, né, para a gente entender o que de fato tem acontecido no Brasil, né, com a falta dessa regulamentação. Isso já foi bem explorado aqui pelos colegas. A gente está falando de megas empreendimentos que têm construído em territórios já sensibilizados e já sensíveis, como o território da liderança Roberto, do cacique do povo Anacê, sem uma mínima consulta, sem um mínimo diálogo, entendendo, o que é desenvolvimento? O que vocês estão entendendo como desenvolvimento? O que está sendo necessário para a população brasileira para a gente estar fazendo um bom desenvolvimento dessa tecnologia? Não existe.
Outros processos de licenciamento ambiental que estão próximo de outras comunidades indígenas sequer identificam nos processos de licenciamento ambiental, né, omitem nos processos de licenciamento ambiental que ali tem uma comunidade indígena e que ali vai ser necessário fazer essa escuta, né. A gente está falando de processos de licenciamento ambiental simplificado também, com isenção de tributos e outras formas de contrapartidas mínimas, né, que a gente necessitaria para pensar esse desenvolvimento. E aí, pegando esse tempo final da minha fala, gostaria de trazer 2 aspectos principais. Eu acho que um primeiro é desmistificar alguns discursos que a gente tem presenciado, né, no debate público, para que a gente possa fazer essa discussão de uma forma mais informada. E segundo, algumas propostas mais concretas do que a gente precisa observar para conseguir avançar. E nessa linha da gente desmistificar alguns discursos, é muito importante que a gente pare de colocar na mesa de que esses empreendimentos são verdes, são limpos, não têm comprometimento ambiental, utilizam 100% de energia renovável, têm uma neutralidade de carbono. Isso contrasta diretamente com os dados que nós temos e realizamos nessa pesquisa do Laboratório de Políticas Públicas e Internet. E é para trazer apenas um desses dados, né? As empresas têm colocado que alcançaram a neutralidade de carbono. Mas essas mesmas empresas que estão indicando essa neutralidade de carbono, nos estudos que a gente identificou dos próprios relatórios, né, de transparência dessas empresas, indicam um aumento de 4 trilhões de toneladas de emissão de gás carbônico em 2020 para a emissão de 118 mil toneladas de gás carbônico em 2023. Foi quando parou de ser divulgado esses dados, né? Esse é só apenas um exemplo, a gente também vai submeter essa nota para a comissão, para a gente conseguir aprofundar nos debates, mas é muito importante que a gente tenha transparência, né? Para, de fato, a gente consiga tomar decisões informadas, né? Em sede do Legislativo, para fazer essa mediação de interesses. E aí, o que a gente precisa, de fato, estar observando dentro das legislações que a gente vai propor? Primeiro, mínimo básico, salvaguardas ambientais, considerações ambientais. Não existe uma dicotomia entre desenvolvimento e o cuidado social e ambiental. Muito pelo contrário, só é desenvolvimento quando existe um cuidado social e ambiental, né? Aliás, a gente está todo mundo compartilhando aqui o mesmo planeta, né? Então, é importante a gente ter essa primeira consideração de importantes salvaguardas ambientais. E nesse outro estudo que nós elaboramos, como LAPIM, a gente traz uma série de propostas legislativas já bem direcionadas para como que a gente pode estar endereçando esses objetos. Para além disso, a gente deve pensar... E aí o André trouxe muito bem o contexto de COP, né, espaços multilaterais. A gente tem que estar pensando também na transferência dessa tecnologia. Se o Brasil hoje é um holofote, né, para esse tipo de discussão, a gente está precisando, de fato, construir, né, uma arquitetura regulatória que, de fato, enderece esse momento para que a gente possa buscar um desenvolvimento com justiça social e ambiental. Né? Então, a gente precisa estar falando de transferência tecnológica, a gente precisa estar falando de capacitação das nossas universidades públicas, dos nossos centros de pesquisa. Né? A gente tem muita solução também para estar oferecendo para esse debate. E, por fim, finalizando aqui no meu tempo, fazer esse debate também integrado com outras questões prementes que a gente tem hoje no cenário nacional de discussão. Soberania energética, muito importante, discussões climáticas e de minerais e mineração de minerais críticos. Muito obrigado pela palavra aqui na mesa de debate e a gente volta a ficar à disposição para as complementações. Agradeço, Felipe, sua explanação. Você terminou tocando em um ponto que é objeto também de uma das prioridades do nosso governo. Nós elegemos 3 projetos de lei para serem aprovados o quanto antes. O fim da jornada 6x1, a PEC da segurança pública e o PL dos minerais críticos. Está em tramitação. O projeto que está mais adiantado, né,
do que o que veio da Câmara, é um projeto que nasceu no Senado, toca em um ponto onde nós temos discordância e por isso estamos tentando não obstacular a tramitação, mas agregar o valor principal, que é a defesa da soberania. A constituição do Conselho, que possa haver a participação da sociedade, para a gente não fazer das terras raras mais um raro embate, né, de disputa do nosso território, como tantos que vocês citaram aqui durante a explanação. Muito obrigada a você. Vamos passar agora para os nossos 2 últimos convidados. Parece que o cacique conseguiu entrar, mas eu já passo de inicial para Lorena Regatieri. Olá, me escutam bem? Estamos lhe ouvindo. Obrigada. Senhora Presidente, Senadora Tereza Leitão, senhoras senadores e senadores, representantes das instituições presentes, boa tarde. Agradeço o convite, para mim é uma honra participar desse diálogo, que da onde falo hoje é sobre também futuros possíveis, né? Eu falo em nome da coalizão Green Screen, uma articulação internacional que aproxima direitos digitais e justiça climática, construída com movimentos, pesquisadores, ativistas e comunidades de diferentes regiões do mundo. Em maio desse ano, em Lusaka, na Zâmbia, nós todos participamos de um encontro global de convergência chamado Earthkeepers versus AI Empires, que eu vou traduzir aqui para vocês livremente como guardiões do planeta contra os impérios da IA. Esse encontro ele reuniu mais de 120 pessoas, 36 países, 80 organizações. Foi, no mínimo, um grande encontro, como vocês podem perceber, né? Movimentos ligados a todos esses temas que aqui estamos tratando e, principalmente, ao impacto da IA na agricultura, na poluição próxima aos rios, comunidades tradicionais impactadas, aos indígenas, populações racializadas do mundo, imigrantes. Enfim, né, um debate muito intenso e profundo sobre justiça climática e racismo ambiental a partir das periferias. Então, essa articulação, como eu mencionei, 36 países, né, e majoritariamente das periferias do mundo. Regiões que conhecem as infraestruturas digitais a partir do impacto que elas materializam, da sua logística e da poluição que espalham também, e pouco dos seus benefícios, né? Então, a pergunta que nos guiou nesse encontro foi: o planeta, para nós, é a trama de relações que nos sustenta aqui na Terra. Como conviver, Lorena, então? nós estamos com uma zoada aqui, parecida com a de um data center. Vamos localizar onde é para suspender, nós estamos lhe ouvindo. Vamos pedir para você recuperar a fala a partir do foco que você citou de justiça ambiental e territórios, e territórios raciais. Obrigada, gente. Obrigada pelo aviso. Conseguimos descobrir de onde vem? Conseguimos. Então, vamos fazer o seguinte, você continua, se vier de novo, a gente tá tentando ver de onde é. Parece que é uma furadeira, né? Parece que é de uma furadeira. Aí eu faço assim com a mão para você parar. Você está me vendo? Tô sim. Pronto, tá certo? certo? E agora, melhorou então? Melhorou, pode continuar. Tá, jóia. Obrigada e peço desculpa a todos aí pelo... Bom, como eu disse, esse encontro foi importante porque, como vocês estão percebendo hoje pelas falas, o mundo todo está lidando com a expansão dos data centers de hiperescala, né? Segundo estimativas, né, da ABI, a gente tem aproximadamente 8.500 data centers no mundo. Isso é um número de 2025. E eles estão concentrados na Europa,
na América do Norte e na região Ásia e Pacífico, né? E essa expansão ela vem acompanhada de respostas que envolvem zoneamento, licenciamento, relatórios ambientais, outorgas de água, acesso à informação, ações judiciais e, mais recentemente, as moratórias, né? Em Nova York, recentemente, o governo estadual estabeleceu, em julho, uma moratória de 1 ano para novos data centers de hiperescala. Essa medida, ela traz, né, a própria rejeição que vem se apresentando de maneira muito explícita nos Estados Unidos, mas também de uma organização local também, uma resposta, né, da sociedade civil nos Estados Unidos e movimentos a essa expansão desenfreada. Então, essa é considerada uma vitória, né, uma pausa, né, na construção de próximos data centers, né? Queria mencionar também que nós fizemos esse encontro que eu falei na Zâmbia, não foi à toa. Teve uma razão também muito importante para isso. Em fevereiro de 2025, houve um rompimento de uma barragem de rejeitos de uma mina de cobre, né, que liberou mais de 50 milhões de litros de efluentes ácidos no sistema do rio Kafue, um rio muito importante para a Zâmbia. Nós estivemos lá. E houve uma perda de plantações e peixes e a interrupção do abastecimento de água em uma cidade e comunidades próximas, né? Então, o cobre que é extraído nessa região integra as cadeias de produção das redes elétricas, cabos, equipamentos computacionais e principalmente semicondutores, né? Enquanto as comunidades locais, como vocês podem imaginar, permanecem ali convivendo, né, com esses resíduos e os danos por um longo prazo. A gente também conhece essas realidades aqui no Brasil. Então, eu estou trazendo aqui dados e leituras que são parte desse movimento global do qual eu faço parte. Eu estou aqui falando por esse movimento, como eu falei. Então, eu trago também um dado aqui do relatório da organização Media Justice, que também faz parte desse movimento global que eu mencionei, em que eles dizem, o nome do relatório é As Pessoas Dizem Não, porque eles identificam cerca de 200 bilhões de dólares em projetos de data centers no sul dos Estados Unidos, né, são para os próximos anos, assim, já projetados, né? Então, você tem projeto de grandes big techs, né, em regiões concentradas nos Estados Unidos, principalmente regiões racializadas, negra, né, com maior, ou seja, grandes periferias também, né? Então, essa expansão dessas infraestruturas, ela já está encontrando resistência, uma recusa à velocidade e esse discurso, né, que é inevitável, né? E num país, como a gente está observando, como os Estados Unidos, onde essa expansão ela vem ocorrendo num nível desenfreado, né? Para se ter uma ideia, por exemplo, só no estado da Virgínia, a gente chega a ter mais de 460 data centers, né? Então, uma reflexão que fica aqui para nós, por exemplo, é quando nós vemos outros países passando, de novo, olhando para os Estados Unidos, com uma expansão desenfreada e os impactos já, e com a possibilidade de observar os impactos que isso tem, e a cadeia, né, de valor da inteligência artificial, que também não é só sobre, né, o modelo de desenvolvimento definido pelo país, pelo Brasil. Então, vale a pena também a gente considerar como é importante planejamento de longo prazo e não só respostas instantâneas e muito, como vemos, as pressões dos setores, né? Então, outro exemplo que eu trago de outra organização que faz parte, né, desse movimento global, que se chama Beyond Fossil Fuels, né, que é o relatório System Overload, ou seja, o sistema fora da capacidade, né? Ele traz que na Europa, né, você tem um crescimento rápido, né, também, né, da expansão dos data centers, né, que pode acrescentar 287 terawatts a hora
a demanda de eletricidade até 2030. Então, se você entende que essa expansão ela vai ser atendida pela geração de renovável que já foi planejada, você tem aí quase 20% da nova eletricidade renovável prevista para a União Europeia sendo absorvida por essas infraestruturas, né? Então, assim, mais dados, né, aí do continente da União Europeia, números que mostram, né, que uma política energética ela precisa sim considerar não só a origem declarada da eletricidade, mas o lugar dessa nova carga dentro do sistema e sua relação com outras prioridades de descarbonização, né? Como o André, por exemplo, mencionou sobre as prioridades do Brasil. Então, nós já temos dados, nós temos elementos para observar o quanto é importante... 60 segundos! Né, considerar a geração de eletricidade, sim, claro, renovável, né, mas observando o quanto é importante que, inclusive, a energia renovável seja observada dentro das suas capacidades de redistribuição. Senão, nós vamos acabar aí como a União Europeia, que já tem a Irlanda, por exemplo, com 20% da sua capacidade de eletricidade destinada aos data centers, né? Isso é um relatório também de uma das organizações desse movimento global, Friends of the Earth Irlanda, né? Então, eu queria finalizar aqui, né, como brasileira, parte de um movimento global, essa preocupação, né? Mas também eu acho uma visão esperançosa sobre a existência dessa audiência, a existência de diálogo e a nossa trajetória de participação social. Né, como nós vimos em tantos lugares do mundo, o desafio está posto e a sociedade está respondendo e as moratórias estão vindo, né? Então, a minha sugestão aqui, né, que ao instruir o projeto que está aqui nessa casa, né, o Senado pode transformar todas essas questões e os dados que já temos do que está acontecendo em outras regiões, e eu volto a adicionar periferias do mundo, num contexto da capacidade pública de decisão e da participação social com transparência, uma regulação que possa distinguir a demanda projetada, a capacidade contratada e o consumo efetivo desses data centers de hiperescala, para que a gente não caia nessas armadilhas, né? É muito importante, e eu sempre lembro, inclusive nesses ambientes globais, né? Um referencial tão importante brasileiro, Milton Santos, que sempre nos ensinou a compreender a técnica em relação ao território e o tempo, né? Não podemos entrar numa corrida sem observar o quanto que é importante que a gente consiga conviver uns com os outros em sociedade, claro, inclusive com o planeta, né? Uma solidariedade ecológica. Eu queria lembrar que esse movimento global ele quer afirmar mesmo uma necessidade de convivência com o planeta, né, que nos recorda que as escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece, sim, ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Muito obrigado, senadora, e eu quero celebrar aqui esse momento de escuta. Nós aqui agradecemos, Lorena, que você trouxe um aspecto que é o aspecto da articulação internacional da sociedade civil, e destaco o que já foi tema até de uma encíclica papal, de tratar a terra como nossa casa-mãe. Isso se traduz nessa solidariedade ecológica, né, que temos que praticar para nós e, sobretudo, para os que virão depois de nós. Muito obrigada pela sua experiência e pela sua dedicação à luta. Vamos passar, então, para o cacique. Conseguiu entrar, Roberto? Oi, boa tarde. Estou por aqui, passeando na rua. Pronto, então vamos ouvir o cacique da comunidade indígena Anacé, de Caucaia, Ceará, pelos seus 10 minutos. Ok. Quero primeiramente agradecer a senadora Tereza Leão, que de vermelho para a gente é uma cor muito importante. Eu sou outro bichinho, viu? Eu sou outro bichinho.
Não sou leão, sou leitão. Sim. Sou o sangue da terra. O leite também é sangue, né? É importante da vida. Quero iniciar minha fala agradecendo à mesa, agradecendo também a todos que vão ser contemplados com essas falas tão importantes, tão técnicas que me antecederam, né? E eu vou tentar somar, agregar nessas falas de uma forma meio matutina, mais tradicional do nosso povo, né? Anassé. Eu não entendo uma soberania quando os cabos são interligados a todos os outros países, né? Falar que o data center vai trazer soberania para o Brasil, eu acho que é um equívoco, né? Porque se esse data center, se todas as coisas que estão sendo criadas fossem do Brasil para o Brasil, até eu entenderia um pouquinho de soberania. E eu também não entendo, quanto cacique do povo Anassé, um progresso que destrói. Eu acho que tem uma tendência muito mais de retrocesso, né? Eu não entendo quando a Convenção 69 ela é tão importante e tem alguns países consignatários, assim como o Brasil e tantos outros, né? E ela tem peso de uma lei na Carta Magna quando ela é desrespeitada quando algo acontece dentro do território, como a chegada, né, desse navio, dessa caravela, desse novo formato de caravela chamado data center. Antes da gente saber o que era o data center, muitos indígenas, e a gente ainda faz uso, a gente não sabia que o Google, na época, já era essa coisa da IA, já era um começo, já era alguma coisa. Então, a gente já vem usando essas coisas até sem saber o que é. Passamos a usufruir de determinadas coisas sem a consulta, sem nos informar a que ponto nós chegaríamos. Ao ponto de chegar ao empreendimento, invadir o território, né? Adentrar sorrateiramente, sem nos avisar, com um papel de coisas boas, dizendo que é o TikTok, que todo mundo gosta, aquela coisa toda, quando a gente percebe por uma manchete do Intercept a informação do que era o data center, do que ele trazia e do que o mal que ele poderia trazer também. E nós entramos, participei também com a Lores nesse encontro de defensores e guardiões do planeta. Eu sou um dos guardiões do planeta. E eles não respeitam, de fato eles não respeitam. A gente tem direito a um protocolo de consulta e nunca viram. Eu entreguei nas mãos de todas as repartições esse protocolo de consulta e não respeitaram. A gente teve vários diálogos, a gente foi na SEMAS, fechamos a SEMAS, ocupamos a SEMAS em busca do respeito ao protocolo de consulta e em nenhum momento a lei foi atendida. Na presunção do perigo ou do desconhecimento das pessoas, nem o protocolo de consulta foi imposto para a empresa que a gente nem conhece direito, que a gente nem conhecia direito, e o que ela ia causar. Ela atingiu a nossa soberania territorial muito antes, até antes dela ser construída, porque leis são muito rígidas para muitas comunidades, mas para determinadas coisas as leis elas se flexibilizam. Parece aquele menino que tem uma bola e é dono da bola, e se ele não gostar do jogo, ele bota a bola debaixo do braço e vai embora. Então, essas leis elas estão sendo feitas assim. Aqui no Estado, flexibilizaram a tal ponto que eu acho que tem muito mais lei para o seu Zé do Botequim, da vendinha, do que para um data center. Tem muito mais lei para derrubar uma carnaubeira, para construir uma oca, uma moradia do nosso povo, do que propriamente para o data center. E quantas carnaubeiras foram derrubadas?
ninguém justifica quantos pássaros, quantas vidas foram tiradas para tirar ali. A propósito, a própria Constituição, ela retrata e ela resguarda primeiramente a vida, mas nenhuma delas foram consultadas se queriam sair dali ou se queriam morrer mais cedo ou mais tarde. A outra parte que a Constituição e as leis, ela resguarda bastante é sobre a água. A água primeiro para o humano. Aqui no Ceará existe um cinturão de água. Existe canal para um lado, existe do trabalhador para o outro, existe uma coisa e tal, mas primeiramente passa nas indústrias, depois vem para a população. E por último, para os animais. Eu acho que até trocaram, porque a pecuária e o agronegócio, ele toma água primeiro do que a população. Voltando para a questão, a gente tem uma cartografia criada pela Adriane Goraieb, uma professora da UFC. Tudo que o data center, o governo sempre pergunta se a gente tem uma cartografia. A gente tem a nossa cartografia, mas criada tecnicamente como eles desejam, a gente está criando agora recentemente. É importante que isso fosse colocado, porque isso resguarda um pouco, né, o nosso território. E tivemos várias ações dentro do território, eu quero repassar aqui, e muitas dessas ações, em primeiro lugar, é pela demarcação, que o nosso território está no processo, e agora assinamos recentemente uma iniciativa para um plano, né, de cooperação, Universidade, FUNAI e IDACE, para a demarcação do território na Sé. Esse formato, né, de vida artificial não é sustentável para o povo do território. Porque as pessoas que vivem vizinho, parede e meia com esse território, não tem nem água encanada. Não dá nem para se sustentar direito. Não dá nem para criar os seus animais. Isso não é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é ter relação com o indivíduo mais próximo e ter correlação com todas as partes. Eles falam muito da questão da sustentabilidade, e isso me dói muito, né, que muitos falam uma coisa e praticam e fazem outras coisas totalmente diferentes. Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião com a empresa, né, que está construindo o data center, o governo. Agora que eles vieram nos ouvir, parece aquela história de que a carroça passou à frente os bois, né? Em vez de ter a consulta, agora que estão tentando consultar, porque nós fizemos várias ações, por 2 vezes nós fechamos o canteiro de obra e eles chamaram a gente para conversar. Mas criaram algumas leis de convivência entre nós, o Estado e a empresa. Então, na verdade, eles colocaram algumas coisas para a gente assinar e a gente não assinou, né? Porque a gente viu que estavam cessando até o nosso direito de reclamação, infringindo mais uma vez a Convenção 69, principalmente que eu só me lembro dessa cláusula, que é a cláusula do arrependimento. Fizeram um documento que é para a gente não se arrepender e não voltar mais atrás. Isso é mais uma agressão. Agride o nosso povo a todo instante, né? Agride territorialmente, agride presencialmente, 60 segundos. E eu peço, só um instante, eu já termino, eu peço que haja uma regulação para as questões de IA e data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial, é ditador. Então, a participação e a Convenção 69, as relações entre as pessoas reclamam por isso. Não sei se eu consegui somar a tanta fala técnica e bonita que eu vi aqui, tão perfeita, maravilhosas, mas é um pouquinho. E quero deixar uma frase que o meu pajé disse. E na inocência dele, ele disse: cacique, cobre deles o que eles estão estragando a nossa natureza, a nossa espiritualidade. O nosso data center é os nossos mais velhos. A nossa IA
é a espiritualidade. O nosso Google que a gente acessa é sempre o mais velho, é o tronco velho, que tem todos os saberes e todos os conhecimentos. Ninguém chegou aqui se não fosse pelo mais velho. Nem a própria academia. Tudo que se busca é sempre no mais velho. E assim como meu pai era agricultor, eu também sou agricultor. E agora eu tento, com minhas palavras e com muitas ações, também ser agricultor de mentes e abrandar um pouco mais o coração das pessoas para com relação à Mãe Terra. De fato, ela é mãe. A gente tira a água como leite, a gente planta e se alimenta como leite, sugando sempre do seio da terra. Muito obrigado. Muito obrigada, dizemos nós, cacique, pela sua intervenção, eu diria, com os pés na terra, e que inspira a sua fala. Eu quero destacar um aspecto da sua fala que eu achei muito interessante, da metáfora. Os data centers de hoje são as caravelas do colonizador, que tentava iludir os indígenas com os espelhinhos. E agora estão querendo iludir com o Google, com o TikTok. E a gente precisa, de fato, saber o que isso significa, quais são os benefícios que eles trazem para nós e qual é o rito que é preciso ser seguido para não antepor desenvolvimento à sustentabilidade. Eu acho que isso é o grande norte que nós precisamos enfrentar com rigidez. Inclusive, no Plano Nacional de Educação, não havia nenhum objetivo nem meta destinado a tratar a sustentabilidade ambiental como política de educação. E nós incluímos. Incluímos fruto, sabe de quê? De audiências públicas. Foi ouvindo as pessoas nas audiências, as instituições, as entidades, que nós incluímos e foi acatado, né, pela relatoria, porque na educação, como disse o cacique, muita coisa se constrói, né? Seja pela técnica, seja pelos exemplos, seja pela ancestralidade, seja pelo próprio respeito à construção da civilização. A história sempre é contada pela ótica dos opressores, dos colonizadores. Então, a gente precisa garantir também a ótica da resistência, a ótica de quem se articula internacionalmente, a ótica de quem estuda, a ótica de quem propõe, e propõe, como foi dito aqui na mesa, com esse foco do controle político da governança. Governança não é uma posição meramente técnica, de entrega de resultados, de planilhas. Hoje os governos parecem fast food. Entrega, metas. Isso é importante, é claro. Se o resultado é bom para a sociedade, a gente tem que buscar esses resultados. E quando ele não é bom, a gente tem que tolher, né? Então, acho que o espírito dessa audiência a mim contempla plenamente. O relatório será socializado com os demais membros. Nós estamos em processo eleitoral, muitos senadores estão em campanha. Nós vamos funcionar normalmente a partir da próxima semana, quando teremos 2 semanas de esforço concentrado. Acho que a gente não teve posição contraditória, as posições foram todas complementares, né? Cada um abordando mais um aspecto, mas que esses aspectos se somam, e se somam, sobretudo, para orientar a nossa posição de legisladores. Eu vou levantar alguns pontos de atenção que eu tinha levantado previamente para subsidiar o requerimento, eu e os demais senadores, e acho que foram todos muito bem contemplados, e incluir no finalzinho o que é que existe como posição na casa até agora. Os pontos de atenção levantados: água, escassez hídrica, a situação de desertificação, especificamente no Nordeste. O Nordeste foi um foco, né? A questão da energia, a expansão considerada compatível, como é que isso pode, para toda a sociedade, sobrecarregar. Nós temos 2 projetos de lei sobre esse tema. Um com tramitação mais avançada, porque nasceu aqui na casa, que foi esse sobre o qual
nós discutimos, né? O PL 3018 de 2024, de autoria do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, com a relatoria do senador Vanderlan Cardoso. Acho que Vanderlan é do Mato Grosso, né? Goiás. Sabia que era do Centro-Oeste, de Goiás. E temos um outro projeto que não começou ainda a tramitar aqui na casa, porque ele é oriundo da Câmara de Deputados, mas já chegou, falta ser distribuído, que é o projeto 278 de 2026, né? De autoria do então deputado José Guimarães, do Ceará, hoje ministro da Secretaria de Relações Institucionais. É o projeto Redata. Então, nesse projeto, nós do governo analisamos que os incentivos tributários, eles são melhor trabalhados, porque eles são condicionados a contrapartidas rigorosas, tanto do aspecto da tecnologia, sobretudo dos aspectos ambientais. Mas acho que qualquer projeto que venha aqui, a riqueza do que vocês consideraram, a riqueza de todas as colocações, acho que acertamos demais nos nossos convidados e convidadas. A complementação, a ótica específica de cada um, a experiência técnica, acadêmica, de vivência, de articulação, foi muito bem-vinda e é muito rica. E nós vamos, sim, considerá-la na tramitação seguinte, não é? Nos passos seguintes da tramitação do projeto. Agradeço, portanto, a presença de todos e de todas, e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Você acompanhou a Comissão de Ciência e Tecnologia e nós passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos. Acompanhe. Eu quero finalizar minha fala, brevemente, dizendo que eu sou, senadora, judeu e neto de 4 avós sobreviventes de guetos e de campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. Chegaram aqui ao Brasil sem nada, sem ninguém, reconstruíram suas vidas, foram acolhidos aqui. Esse é um dos motivos que eu tenho um dever moral, senadora, de combater o antissemitismo e não deixar com que essas histórias sejam esquecidas. E é justamente por isso que eu tenho também o dever moral de dar as mãos a vocês, irmãos ciganos, e ajudar nesse combate ao anticiganismo e não deixar essas histórias serem esquecidas. Quem está acompanhando essa audiência pública, senadora, tem um pedido a fazer: não deixem com que essas histórias sejam esquecidas, não deixem com que essas histórias virem notas de rodapés de página dos livros de escola. A gente precisa contar, transmitir para as próximas gerações, porque justamente nós, seres humanos, temos a sementinha para que eventos trágicos como esse possam acontecer novamente. Contem comigo, contem com o museu. É, como eu disse, um dever moral estar aqui hoje e apoiá-los nessa luta por memória, construção da memória e o combate a essa forma de racismo. Muito obrigado, senadora. Uau, doutor. Uau. Nós estamos chegando ao final da nossa audiência, mas eu vou devolver para os expositores a palavra por 2, 3 minutos no máximo, para agradecimentos e considerações finais. Mas eu quero registrar a presença de Renato Luiz, líder da comunidade Roni, Jarder Widson, Associação Nacional de Sustentabilidade Cultural e Suporte aos Povos Tradicionais, está aqui no plenário, Marcelo Vieira, mestre em História da UNB, Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, Nardi Teresina, Nardi, minha amiga de WhatsApp, né, Nardi? E o Everton Sebastião, Secretaria Executiva da Confederação Brasileira Cigana,
Santana, Cleiton Machado, professor da Universidade Federal de Uberlândia, bem-vindo. Cláudia Girot, falei certo? Girot? Diretora da Associação Cultural Israelita de Brasília. Nós temos agradeço a presença de vocês, estão aqui conosco, e registro que a gente teve participação online. Algumas perguntas já foram respondidas. Samara do Paraná pergunta: como escolas, universidades e meios de comunicação podem contribuir para combater estereótipos e preconceitos históricos? A Yasmin, o doutor Carlos já respondeu aqui do DF, como integrar a memória do Holocausto cigano aos currículos escolares para combater o preconceito estrutural contra esses povos hoje. Tânia, de Minas Gerais, quais canais ou atendimentos oficiais podemos denunciar anticiganismo, racismo, antissemitismo e intolerância étnicas? O canal nacional, o canal que vocês podem ligar agora, se souber que algum cigano está sofrendo preconceito, perseguição, discriminação, é o Disque 100. Ligue agora no Disque 100, denuncie, mas nos estados também nós temos serviços de recepção de denúncias por intolerância, racismo e preconceito. Luara, do Distrito Federal, a educação é uma ferramenta essencial para enfrentar o preconceito e a discriminação. Mateus do Espírito Santo também comenta: temos dados organizados sobre esses povos no Brasil? E eu faço a pergunta para você, Igor: quantos ciganos nós temos no Brasil, Igor e Aline? Se não, deve-se conseguir? É importante conhecer suas realidades para protegê-los? Sérgio, do Rio Grande do Sul, pergunta: o silêncio histórico favoreceu a continuidade do anticiganismo? Evelyn, do Paraná: como a educação sobre as perseguições nazistas pode reduzir a intolerância étnica e o racismo? Samara, do Paraná: quais políticas públicas o Brasil precisa fortalecer para combater o anticiganismo? E há um comentário de Carlos, do Rio de Janeiro: é urgente criminalizar o antissemitismo promovido por movimentos políticos. Lendo as perguntas, e eu agora devolvo a palavra aos nossos expositores, começar por Aline, pela ordem de fala. Aline, 2 minutos para agradecimentos e considerações finais, se quiser responder alguma pergunta, mas eu acho que ao longo do debate a maioria delas já foram respondidas, né? Fique à vontade. Certo, muito obrigada, senadora, e obrigada também por ser a primeira, porque infelizmente eu vou ter que me retirar, eu tenho um avião às 18 horas, eu tenho que sair correndo para o aeroporto aqui. Sobre a questão do Mateus do Espírito Santo, se nós temos dados organizados sobre esses povos no Brasil, não, nós não temos dados organizados, a gente tem pouquíssimos dados, a população romani ela não é incluída nos censos nacionais, então é uma luta, inclusive, do movimento romani cigano para que seja incluído. Depois, os dados que a gente tem é muito mal organizado, a gente tem dados do CadÚnico, por exemplo, tem outros dados, vão sair outros dados agora do Ministério da Igualdade Racial, que a gente não sabe quais são e como vão ser organizados. Então, essa invisibilização do povo faz justamente parte do racismo que a gente estava falando, né? A ideia é apagar, é fingir que não existe, é fingir que não tem nenhum problema e está tudo bem e o Estado passa por cima. Seria basicamente isso. Eu gostaria de agradecer novamente a senadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Damares. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada aos meus colegas também pela fala. Muito obrigada a vocês. Poucas vezes no Brasil foi se comemorado o dia 2 de agosto e eu espero que a partir desse ano a gente comemore todos os anos. Comemorar significa rememorar em conjunto todo mundo para que essa história nunca mais se repita. É isso, muito obrigada. Obrigada, doutora Aline. Faz uma boa viagem. Pode sair correndo. Obrigada. Na sequência, doutor Marcos, para agradecimentos e considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez à senadora Damares pela audiência para tratar de um tema tão importante, de defender a importância de realizar novas pesquisas, enfim, sobre os ciganos no Brasil. Mesmo quando a gente tratou agora do Holocausto cigano, ainda é um tema pouco pesquisado, né, no mundo. É crescente o número, enfim, de pessoas envolvidas, enfim, trazendo novos relatos, informações sobre o que aconteceu nas décadas, enfim, de perseguição nazista e até anteriores na Europa, mas é muito importante também que a gente
abra, enfim, mais espaço e, enfim, e para difusão, para pesquisa aqui no Brasil sobre os ciganos que vivem em território brasileiro. Nós não sabemos quantos ciganos vivem aqui, sabemos que são muitos, tanto, enfim, que vieram do leste europeu, da Península Ibérica, alguns estão aqui há séculos já. Então é muito importante, nós do Ler, enfim, continuamos, enfim, dedicando, enfim, espaço para os ciganos e para as pesquisas sobre os ciganos e, enfim, disponíveis para, enfim, dialogar sobre os temas que são relacionados aos grupos ciganos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, enfim, o convite, a organização, parabenizar os meus colegas pelas exposições enfim, pedir mais uma vez, enfim, recomendar, enfim, que pesquisem mais sobre ciganos, busquem, enfim, materiais que já estão disponíveis e até em língua portuguesa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Muito obrigado pela participação em nossa audiência. Na sequência, a doutora Rayane para agradecimentos, considerações finais. Bom, inicialmente queria agradecer pelo convite e desejo que momentos como esse se repitam, que não seja a exceção, mas que vire a regra no nosso país, porque a partir do momento que a gente fala sobre todas as questões horríveis que aconteceram no Holocausto, a gente também consegue refletir em que medida todo esse ódio, o discurso de ódio, tem começado a se construir aqui no Brasil com relação a nós e de que forma isso impacta no nosso acesso a direitos. Faço aqui, enquanto idealizadora do Museu Virtual de Memórias da Imigração Cigana em Curitiba, um apelo para que todas as pessoas ciganas que estão aqui contem as suas histórias, contem as histórias das suas famílias, fortaleçam as iniciativas de memórias feitas por nós e para nós. O museu que a gente constituiu ali em Curitiba como museu virtual para acesso de outras pessoas também do Brasil que consigam se identificar de certa forma com a história da imigração. A minha família veio da Iugoslávia no ano de 1927 e o meu avô me contava muitas histórias que, por sua vez, ele ouvia da avó dele e, dessa forma, registrando a nossa própria memória oral, a gente consegue combater o racismo e gerar informação sobre quem nós somos, vindas de nós mesmos. Então, agradeço e espero que momentos como esse se repitam e que a gente fortaleça a nossa luta cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rayane. Na sequência, doutor Igor Shimura. Senadora, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço, pela sua iniciativa, da sua equipe, tantos que fizeram parte desse trabalho, mas eu queria desejar que o Congresso Nacional, através das casas, e especialmente para essa comissão, promova mais ações como essas, como essa audiência, permitindo, então, esse amplo debate sobre as proposições legislativas relacionadas ao enfrentamento do discurso de ódio, pensando no Holocausto cigano. Acho que tem muita coisa para ser feita ainda, Essa é uma das questões importantes para se falar aqui. Queria só abrir um parênteses e, acatando aqui uma lembrança de uma amiga, o Brasil teve 2 presidentes ciganos, Washington Luiz e Juscelino Kubitschek. E isso é tão simbólico, é tão importante a gente pensar sobre isso, porque nós estamos num país que foi dirigido por ciganos. E nós precisamos, então, melhorar um pouco mais a nossa atividade em relação a tudo que tem a ver com ciganos no sentido da memória também, E, para responder algumas perguntas aqui, levaria algum tempo, mas eu queria fazer um apelo também aos ativistas ciganos e não ciganos, pró-ciganos que nós temos no Brasil, e é um grande grupo, Eu queria mencionar aqui o grupo Juntos Somos Mais Fortes, que é um grupo muito importante no Brasil, que gera uma discussão, não só isso, mas os estudos ciganos, um grupo formado por acadêmicos, historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, gente do direito, Eu aprendi ao longo da minha vida que, se a gente quer transformação de alguma coisa, a gente não pode trabalhar só na dinâmica do outro, mas a começar em mim. Então, que eu seja um agente de transformação em primeiro lugar, e isso possa se espalhar e se refletir. Então, a unidade, a comunhão, esse trabalho em parceria e diálogo humilde, eficiente e prático, isso realmente pode ser transformador. Então, fica aqui essa palavra de gratidão e também pensando aí em novos passos, quem sabe, para o futuro. Muito obrigado. Obrigada, doutor Igor. Antes de passar a palavra para o doutor Carlos, eu vou fazer 2 encaminhamentos e um apelo, tá?
a gente não pode terminar uma audiência pública sem encaminhamento. Primeiro encaminhamento, doutor Carlos, o senhor falou de 2 propostas legislativas que a gente pode trazer para o debate. Essas 2 propostas já chegaram para a Comissão de Direitos Humanos, mas nós estamos deliberando no sentido de criar um grupo de trabalho para a gente dar uma lida nos textos que chegaram. O primeiro projeto de lei é do Dia Nacional da Memória do Holocausto Cigano, e o segundo é uma política nacional anti-ciganismo, criar um projeto de lei. Nós temos um decreto, mas a gente quer criar uma lei, uma política nacional anti-ciganismo. As 2 minutas estão prontas, nós vamos criar um grupo de trabalho e eu queria fazer um convite à doutora Rayane, ao doutor Carlos, ao doutor Igor, ao doutor Aline, ao doutor Marcos, para fazer parte desse grupo de trabalho, para ler o texto, nos ajudar a construir os 2 textos e estudar também a nível constitucional se as 2 propostas podem ser apresentadas no Congresso Nacional. Então, é a primeira deliberação. Convite aceito? Ótimo. A segunda deliberação é que nós não vamos, pelo menos eu tenho mais este ano e mais 4 de mandato. Nós não vamos esquecer mais a data de 2 de agosto no Senado Federal. Então, nesse sentido, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu delibero, atenção, secretaria, eles ficam todos na expectativa. O ano que vem, nós não teremos apenas uma audiência pública. Eu delibero e encaminho de que no ano que vem a gente tenha paralelo uma audiência pública, um seminário ou audiência pública, mais uma mostra fotográfica aqui no Congresso Nacional. Mas aí eu gostaria de fazer um apelo ao Museu do Paraná, ao Museu do Holocausto do Paraná, e ao museu virtual também. A gente fazer essas 2 exposições aqui no Senado, para a gente não esquecer, por uma semana. Então, a comissão precisa já mandar ofício para a diretoria do Senado, reservar espaço um ano antes e a gente trabalhar essa grande exposição com a participação dos 2 museus. Eu só quero que vocês digam sim. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. É possível, doutor? Para registrar aqui no microfone, com certeza. Está registrado. É possível, Rayane, a gente fazer uma exposição interativa durante uma semana, as histórias que já estão coletadas pelo museu serem apresentadas no Congresso Nacional? É super possível. A gente já tem algumas ações em parceria com o Museu do Holocausto, então estamos à disposição. Aí, secretaria, começar hoje a trabalhar. Então, ano que vem, nós teremos um evento maior, ampliado, para a gente falar do... Tá. Nós vamos ter agora, para finalizar, uma apresentação com as dançarinas do grupo da comunidade cigana de Trindade. A gente não vai terminar essa audiência triste, não. Porque nós também temos muita coisa para celebrar. Nós amamos os povos ciganos que estão no nosso país. Então, a gente vai ter esse momento especial. Mas antes, o Renato, da comunidade Roni, na audiência pública, a gente não pode abrir muito a palavra, mas o Renato está insistindo. Então, Renato, onde você está? Aperta aí o microfone. 2 minutos, é possível, Renato? Até menos. Vai lá, Renato. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus hoje por ter vocês do nosso lado. Eu sou líder da comunidade cigana do estado de Goiás, a comunidade Rom. Hoje em Goiânia temos mais de 3.000 pessoas, a maioria somos empresários, temos nossa igreja cigana em Goiânia, temos nossos salões de festa, temos nossas escolas, entendeu? Nossas crianças estão todas hoje estudando em Goiânia. E sobre o Holocausto, meu bisavô esteve lá, no Auschwitz, e eu tive também o desprazer de conhecer esse campo de concentração, quando eu fui em passeio na Alemanha. A gente que somos ciganos, a gente sente, quando você entra lá dentro, você sente uma presença, o que aconteceu lá dentro. Então, hoje, em memória aos nossos ciganos que passou por esse holocausto, agradeço a vocês, a senadora Damares, parabéns pelo trabalho de vocês, um agradecimento de toda a nossa comunidade cigana de Goiânia, inclusive de Brasília, que minha família mora toda aqui também,
E parabéns para você. E sobre o que vocês falaram também, que a gente somos perseguidos. Sim, isso é verdade. Hoje, no nosso caso, a maioria em Goiânia, somos empresários, construtores. Só que uma grande parte são vendedores de porta em porta. Entendeu? Eles compram a mercadoria, põem no carro deles e saem para vender com família, criança. E onde eles chegam hoje, vendendo as panelas, vendendo faqueiro, essas coisas, eles são discriminados, tanto pela população como pela justiça, pela polícia, que pensam que são ladrões, pensam que vão passar cartão a mais. E hoje, se vocês verem no judiciário, no penal das cidades, em todo o Brasil, não existe um cigano rom cumprindo pena. Entendeu? Não existe. Então, é uma pura discriminação, porque eles carregam no carrinho deles, vão vender as panelas deles, chega lá, é polícia atrás, pessoal já coloca nos grupos das cidades, que tem cigano na cidade. Então, tipo assim, tem bicho na cidade, soltaram os leão na cidade. Entendeu? Isso que a gente tinha que mudar, isso aí. E hoje, se vocês precisarem, se vocês quiserem meu telefone, estou com vocês, aonde vocês quiserem, para a gente mudar esse quadro, sempre estarei com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Renato. Que bom que eu abri o microfone para ele, né, Renato? Porque a discriminação é de verdade. Ainda tem gente que acha que cigano rouba criança. Lembra dessas histórias do passado? Não, gente. É um povo que trabalha, é um povo alegre, é um povo trabalhador. É um povo que faz parte da formação da sociedade brasileira. E eu tenho a honra agora a gente vai encerrar a reunião de uma forma bonita, de chamar para fazer uma apresentação. Simone Soares, linda, que eu estava morrendo de saudade. A Tiana Soares e a Adriana Soares são dançarinas do grupo da comunidade cigana de Trindade. Nós vamos assistir uma apresentação e tão logo acabe a apresentação, a gente vai encerrar a nossa audiência pública. Pode sim, Simone. Pode isso aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade que nós estamos aqui, né? Porque é única, né? Quero agradecer a nossa amiga linda, Tamari Alves, por esse convite, o Igor e os demais que estão aqui na mesa, né? E nós vamos fazer essa dança à memória do nosso povo. Garanto, se nosso povo tivesse o apoio que nós temos hoje, não teria morrido nenhum deles, né? Nem criança, nem mulheres e nem os homens, né? E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Simone. Ela está emocionada. Elas já choraram muito aqui hoje. Mas que cigana linda, com essa boca de ouro, com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro. Que cigana linda, com essa boca de ouro, com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro. Cigana, você é linda, corpinho de violão, você com esse sorriso tá enfeitando o salão. Cigana, você é linda, corpinho de violão, você com esse sorriso tá enfeitando o salão. Que cigana linda, com essa boca de ouro, com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro. Que cigana linda, com essa boca de ouro, com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro. Ô cigana, com você eu bebo e eu bebo até cair. Cigana, com essa beleza eu vou te dar nota 10. Me olhando desse jeito vai matar o cigano véi. Cigana, com essa beleza eu vou te dar nota 10. Me olhando desse jeito vai matar
Luciana e Adriana. Foi a beleza de vocês, a alegria de vocês, as saias de vocês que incomodaram o nazismo. 1,5 milhão de ciganos assassinados no Holocausto. Na noite de 2 de agosto, 4.000 mulheres e crianças foram exterminadas em apenas uma noite. A gente não vai esquecer. A alegria de vocês incomodou um povo raivoso, um sistema de ódio. Mas a alegria de vocês vai só fazer a nossa nação cada vez maior e melhor. Vocês dançaram em memória a 1,5 milhão de ciganos que morreram no Holocausto. E a gente encerra essa audiência. Obrigada por terem vindo. Obrigada a todos vocês. Nada mais tendo a tratar, declaramos encerrada essa audiência. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí.
Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A cultura dos povos indígenas vive de rastros pela cidade. Nos nomes de ruas, nos monumentos. Parece até crueldade, depois de terem nos exterminado e proibido de falar as nossas línguas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16h15 e o Senado Notícias está no ar. Em uma iniciativa inédita, o Tribunal Superior Eleitoral desmontou ao vivo nesta segunda-feira uma urna eletrônica. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE mostrou todos os procedimentos de segurança adotados nas eleições para garantir a transparência e a confiança no sistema de votação. Eu acompanhei, veja como foi. Essa é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral abre uma urna eletrônica ao vivo, diante das câmeras, numa transmissão nacional. A ideia é mostrar ao eleitor por dentro como funciona o equipamento que será usado nas eleições deste ano. Durante a transmissão, o coordenador de tecnologia do TSE, Rafael Azevedo, fez uma desmontagem da urna e mostrou por que ela é considerada inviolável. A urna eletrônica ela tem uma segurança que é muito amarrada tanto com barreiras de segurança quanto com rastros que nós deixamos e publicamos na internet. Então, a tabela de correspondência, tem diversas outras informações que nós publicamos que permitem com que os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras possam aferir que a votação está correta, está idônea, né? E que a eleição é legítima. As pessoas normalmente imaginam a urna eletrônica como se fosse uma caixa forte, em que com algum esforço você poderia furar e invadir com maçarico, alguma coisa e abrir, né? Só que a nossa filosofia é diferente, ela tem uma filosofia como se fosse um castelo de cartas. Se você mexer nela, do jeito errado, ela vai desabar, né? Então ela para de funcionar se qualquer coisa estiver diferente do que ela esperava. Essa iniciativa inédita do TSE de mostrar a desmontagem da urna eletrônica ao vivo faz parte da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Até domingo, dia 9, os TREs de todo o país e o TSE farão várias atividades com o objetivo de aumentar a transparência, mostrar o funcionamento da urna, combater a desinformação e aproximar a justiça eleitoral da população
principalmente dos jovens. Estão previstas durante essa semana demonstrações da urna, visitas guiadas, palestras, exposições, atividades educativas e encerramento com a corrida pela democracia. A iniciativa acontece justamente quando o calendário eleitoral entra na fase decisiva. Até 5 de agosto são os últimos dias para as convenções partidárias, quando os partidos oficializam os candidatos e definem coligações e federações. Dia 15 de agosto é o prazo final para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Dia 16 começa a propaganda eleitoral. Dia 4 de outubro é o primeiro turno das eleições gerais e no dia 25 o segundo turno, onde houver. Eu acompanhei essa desmontagem da urna ao vivo ontem no TSE e é interessante ver como realmente é um sistema fechado. Não tem acesso nem a Bluetooth, nem à internet. Tudo isso para garantir a segurança das urnas das eleições. E na sessão de reabertura dos trabalhos do TSE, realizada ontem também, o presidente do tribunal, ministro Nunes Marques, disse que a urna eletrônica é um patrimônio da democracia brasileira. Ao longo desta semana serão promovidas demonstrações públicas da urna eletrônica, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira. E aqui no Congresso, na volta do recesso parlamentar, deputados e senadores têm quase 100 vetos para serem deliberados, mas ainda não há previsão de uma sessão do Congresso para analisar esses vetos. Ao todo, 99 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso aguardam a deliberação de senadores e deputados. A maioria já está trancando a pauta. A última sessão conjunta para analisar vetos foi em maio deste ano. Entre os vetos está a rejeição a trechos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Dos 44 trechos vetados na LDO deste ano, 4 foram derrubados na última sessão conjunta em maio. Foi revogada, por exemplo, a proibição para que municípios com até 65 mil habitantes pudessem celebrar convênios com o governo federal e receber recursos de emendas parlamentares. No projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, foram vetados 2 dispositivos que somavam quase 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso no orçamento. Alguns são vetos totais a projetos aprovados pelo Congresso. O governo rejeitou totalmente, por exemplo, a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres, a prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência e a mudança no número de deputados federais. E olha que importante, o mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Agosto Lilás faz referência à data de sanção da Lei Maria da Penha, em 2006. E o Senado vai celebrar os 20 anos deste marco em defesa da mulher nesta sexta-feira, dia 7, numa sessão especial do plenário. O Agosto Lilás é uma campanha nacional para alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para fortalecer a mobilização, o Senado vai destacar numa sessão especial os avanços e desafios da Lei Maria da Penha e das políticas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. A gente tem uma pesquisa muito interessante do Data Senado, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que apontou que em 2025, cerca de 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar. É um percentual muito alto e a pesquisa apontou que, nesse 40% dos casos, algum adulto presenciou, testemunhou a violência e nada fez. E o que é mais alarmante, que passados aí 2 décadas da sanção da Lei Maria da Penha, a pesquisa apontou que só 19% das mulheres disseram conhecer bem a legislação. Esses dados nos mostram o quanto é importante conscientizar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio cresce a cada ano.
No ano passado, 1.571 mulheres foram assassinadas, uma média de 4 vítimas por dia. A agressão física faz parte, né, que é a violência física, mas nós temos a violência psicológica, que hoje é a grande maioria, né? E dentro desse grupo da violência psicológica, nós temos a violência psicológica propriamente dita, o crime de perseguição e as ameaças. Então, esses 3 crimes, eles formam um grande... acho que a maior parte dos crimes que hoje nós temos relatados nas delegacias, né, que está dentro da violência psicológica. Nós temos as agressões morais e também crimes patrimoniais e sexuais. Então, é um arcabouço que não se limita à violência física. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. A sessão solene também vai comemorar os 20 anos da Lei Maria da Penha. Este marco legal na proteção às mulheres, que inclui o pacote antifeminicídio, vem sendo atualizado pelo Congresso. Entre as inovações recentes estão o aumento para até 40 anos de prisão nos casos de feminicídio e o cumprimento de 55% da pena para a progressão de regime. O Senado aprovou e também já está valendo a perda do poder familiar e do cargo público pelo agressor. A delegada destacou que iniciativas como Agosto Lilás são relevantes para combater a violência contra a mulher. É muito importante para trazer uma visibilidade maior, né? E alcançar, de fato, mulheres que têm ainda desconhecimento. Já teve um estudo do próprio Senado dizendo que, acho que mais de 35% das mulheres conheciam a fundo a Lei Maria da Penha, o restante não. Então, é algo que a gente precisa se disseminar, até porque a maioria das violências que ocorrem, elas são invisibilizadas, elas são normalizadas. É um xingamento, um empurrão, uma humilhação, e que isso vai trazendo problemas de saúde mental para a autoestima dessa mulher. Essa edição do Boletim do Senado Notícias fica por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Enquanto isso, você pode acompanhar as informações pelo nosso site, senado.leg.br/TV e também pelas nossas redes sociais. Daqui a pouco, às 19h30, tem um resumo de tudo o que acontece aqui no Senado, no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva.
O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Toda a guerra é terrível, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, as pessoas morriam na trincheira. Então o Rui estava acompanhando desde 14, estava preocupado. E quando ocorre a invasão de um neutro, a Bélgica, pela Alemanha, ele falou, não, a Alemanha tem que ser condenada. E o Brasil tem que mudar a posição. O Brasil estava neutro. Os Estados Unidos também estava neutro. O Brasil entrou, digamos, do lado das democracias ocidentais na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas estava numa posição ambígua. Quem era o chanceler do Getúlio Vargas era Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é que propõe a mudança da posição brasileira pró-aliados. E se baseia em quem? No Rui Barbosa. Por isso que o Brasil fala grosso na política internacional. O Brasil é um país que tem coerência. O Brasil tem legitimidade. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e o Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade. Uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população. Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui do Brasil, de como é feito o diagnóstico e o que muda agora. Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição
antigo teste pelo pesquisa guaiaco. de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. E a pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, não é? Exatamente. Tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica e ele apresenta no âmbito nacional uma previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento, é importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. E isso lembrando, sempre frisando, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial, porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente, nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos
relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto, uma dieta que seja, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como o pulmão, como o estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço. O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? A perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de coloretal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico? Ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal
de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, é se atentar para algum sinal ou sintoma, né? Que agora é importante falarmos sobre, nós falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, né? O teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associado ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista, ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo da primeira, a pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos. Recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo aqui desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito. Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunoquímico fecal. Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que
mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? Num ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso, e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. E isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então vai procurar. Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise... análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. É a natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão, já se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E, a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é de alta complexidade, que tenha o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, ou o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito. Né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular,
se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, por dia. Caminhada rápida. Por dia, por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool, do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reajam especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida e de controle de qualidade de vida para esses pacientes que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85% a 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Rui Barbosa na Haia ficou mais conhecido de Águia de Haia na sua defesa que ele fez da igualdade dos estados. As grandes nações queriam que prevalecesse o direito da força, quer dizer, quem era mais poderosa economicamente, quem tinha o maior poderio bélico, teria, na hora de votar sobre os grandes assuntos das grandes nações, teria o direito a um voto maior, mais poderoso, né? E o Rui diz que não é o direito da força, é a força do direito. E aí ele argumenta que todas as nações são iguais.
Isso é uma tese antiga já, dessas superpotências, que queriam fazer essa discriminação e não conseguiram na Haia, e conseguiram na ONU. Está aí, os 5 membros permanentes. Compreende? Isso era uma tese que era para ser emplacada em 1907. O Rui Barbosa e o Rio Branco conseguiram o quê? Bloquear. O diplomata Rui Barbosa, que se notabilizou na Conferência de Haia, é uma voz que precisa ser ouvida ainda hoje pela ONU. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. Sétima reunião da Comissão Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito
também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima, e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos. O que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim, de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão, ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então, passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido. Porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes?
Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas, e se incomoda com barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, elas notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais? Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento, para as famílias, inclusive, falar: ah, não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito? Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem, sim, esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas,
mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo, de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também, dentro de casa, se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. Família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente, parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudada no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposto à rede social desde criança, né? Então a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar, não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas
mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver. A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também. Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães, e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer? Existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente. Eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que, quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem, então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui. Porque não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. A assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público
são a partir de 18 anos. Então, não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental. Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo, ele falou, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma? Existe? Qual é o grau de uso desse? Leve, moderado, grave? O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas, de maneira geral, é isso. A medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos. Então, é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que, quando bem usada, traz resultados positivos. Mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda. Não sentir vergonha, não achar que vão te julgar. Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E, óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia.
Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Arquivo do Senado Federal completou 200 anos em 2026. Ele foi criado na primeira sessão ordinária do Senado do Império, como responsável pela guarda de toda a documentação produzida. Os projetos de lei, diários, anais do Senado e do Congresso Nacional, todos estão sob os cuidados do arquivo. Memória viva da história legislativa brasileira. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre como é feito o trabalho da equipe do arquivo e os marcos históricos desses 200 anos. Meu entrevistado é o historiador e arquivista do Senado, Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar desse Cidadania, falando de um trabalho que eu tenho certeza que poucos brasileiros conhecem. Então, antes da gente ir atrás um pouquinho dessa história, são 200 anos de história, explica para a gente como é que é feito esse trabalho do arquivo.
Primeiramente, eu agradeço o convite. Assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui representando a equipe da coordenação de arquivo do Senado Federal. Olha, o trabalho do arquivo ele é bem complexo assim, e dividido em várias etapas. Para quem não está muito habituado, a gente tem a parte, vamos dizer assim, do protocolo, que é justamente aqueles documentos que são recepcionados pelo Senado. Nós temos o arquivo intermediário, que é justamente aquele espaço onde os documentos ficam aguardando um tempinho ali, esperando talvez ser eliminados ou ser guardados permanentemente, ou seja, para o resto da nossa história. Antes de você continuar, não esquece os próximos passos não, mas eu fiquei pensando, o que é que faz essa separação do material que vai ser eliminado e do material que vai ser guardado? Olha, eu gosto de pensar, enfim, o documento de arquivo ou o arquivo não como algo distante da gente, porque provavelmente você também, nós podemos ser vistos, na verdade, como arquivos também, porque nós produzimos documentos, nós recebemos documentos e também nós guardamos documentos. Então, nós temos aquelas informações que elas precisam estar pertinho da gente, porque a qualquer momento elas podem ser necessárias. Nós temos aqueles documentos que ficam ali um pouquinho no cantinho, por exemplo, um diploma de curso superior. Não usual, mas em algum momento ele pode ser necessário. E tem aqueles documentos que eu guardo assim para o resto da minha vida. Na coordenação de arquivo, isso também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos dois instrumentos arquivísticos. Um plano de classificação, que é justamente onde a gente define os assuntos. Nós temos uma tabela de temporalidade, que é onde a gente coloca justamente os prazos. Então, cada documento desse, dependendo do assunto ou da função que ele exerce aqui no Senado, ele tem um prazo a ser cumprido. Após esse prazo, ele passa por um processo de avaliação, que nós arquivistas, com uma comissão interdisciplinar, ou seja, formada por várias graduações, com vários campos, a gente se reúne e começa a definir esse documento aqui. Ele tem um valor histórico, ou seja, ele vai para a guarda permanente, ou esse documento aqui, ele pode ser eliminado. Então, vamos dizer assim, o arquivo, os arquivistas, eles são responsáveis justamente por cumprir essas funções, de receber o documento, de classificar o documento, de avaliar, ou seja, estabelecer prazos, e caso esse documento ele seja importante à história e à memória, ele tem que ser guardado, como eu disse, para o resto da vida. Então, a gente fica justamente responsável também por essa guarda, por essa custódia. Eu te interrompi aí na cadeia desse processo todo. Então, selecionou, viu que esse arquivo, que esse documento é importante ser arquivado, ser preservado, ser guardado. Isso. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes é como eu disse. Após a avaliação, né, justamente, ele pode ser ou eliminado, ou ser guardado permanentemente, que a gente fala, quando tem um valor histórico. Como é que é essa guarda? Essa guarda ela é muito interessante porque, antes de entrar aqui no Senado, eu nunca havia visitado ou vivido realmente essa função de arquivista. Então, a gente realmente tem um acervo lá com uma determinada temperatura. Então, não pode ter essa mudança de temperatura justamente para não gerar fungos, não vamos esquecer. Como você disse na chamada aí, são 200 anos de história. Então, a gente tem documentos desde 1826 que devem ser guardados e permanecidos aqui dentro do Senado. Então, a gente já tem essa medição de temperatura, tem a questão da umidade e a gente recebe, na verdade, informações dentro de uns relatórios, obviamente, né, já tudo automatizado, que a gente fica, no caso, acompanhando se eles estão bem guardados, se não está tendo uma mudança de temperatura. É bem interessante esse trabalho. É como você disse, são 200 anos de história, tem documento lá de trás, mas hoje está tudo digital. Como é que está sendo, como é que é feita essa guarda nos dias de hoje? Essa sua pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente falando, acho que é mais fácil você guardar um documento em papel do que um documento digital. Porque o documento papel está ali, você pode tocar, como eu disse, você pode tentar preservar de uma maneira, mantendo a umidade e a temperatura. Com o arquivo digital, isso já muda. Então, a gente tem que criar um sistema em que essa digitalização ela não seja corrompida, ela não seja alterada. E dentro desse processo, porque o nosso papel aqui como arquivista é justamente fazer esse meio de campo entre a documentação e o público externo e até mesmo interno. Então, a gente tem que difundir essa informação, esse documento. Então, para a gente publicar, para a gente disseminar, para a gente inserir isso no nosso arquivo digital do Senado Federal, nós temos uma plataforma própria para isso. Para a gente difundir essa informação, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, os pré-requisitos arquivísticos e digitais, que aqui a gente tem um núcleo próprio para isso. A
Gente, a impressão que dá é que só gente muito organizada pode trabalhar no setor de vocês, né? Não, assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar que eu estou sendo desorganizado, ainda mais quando eu estou no período de estágio probatório, eu posso ser exonerado. Mas, assim, realmente, a gente tem que ter realmente um cuidado. Como você disse na chamada, a gente está cuidando da história, da memória do país. Então, assim, quem escolhe esse cargo realmente de arquivista é alguém preocupado com a informação e principalmente com essa preservação da história e da memória. Alexandre, a gente começou o programa falando um pouquinho do lado arquivista, mas eu quero explorar o teu lado historiador. Vamos aqui agora contar, porque assim, na cabeça da gente, poxa, não dá para construir a história sem guardar o que é importante, e o arquivo faz isso com todo cuidado. Mas existia essa cultura lá atrás, poxa, 200 anos do Arquivo do Senado. Eles tinham essa noção dessa importância? Conta um pouquinho de como surgiu esse arquivo. É muito interessante essa sua pergunta, de novo, porque quando a gente lida com uma instituição bicentenária, a gente consegue ver realmente essas nuances, essas diferenças dentro de uma perspectiva maior. Então, já indo, assim, vamos dizer assim, para alguns casos históricos do Senado Federal, por exemplo, o Senado Federal, não sei se você sabe, ele foi atacado durante a Guerra da Armada, em 1894. E o arquivo, especificamente, foi atingido por armas de calibre 70. Isso está tudo documentado. E quando os senadores se viram diante da situação, está no relatório da presidência de 1895, eles colocam assim, olha, o arquivo ele é muito importante para a nossa história política. Então, não tinha essa visão ainda, os senadores da época, de uma documentação importante para a história do Brasil. Essa documentação estava muito voltada realmente para dentro, para a questão da diplomação, de posse. E já indo para um outro momento da nossa história, eu também não sei se você sabe, mas o arquivo, quando ele veio do Rio para Brasília... Não queriam trazer, não é? Justamente, ele não queria ter vindo. Conta essa história direitinho. Vocês queriam ficar perto da praia, né? Justamente, mas apesar de querer ficar perto da praia, enfim, o Rio de Janeiro, é muito interessante que o PRS 6, de 1960, o projeto de resolução, que justamente foi iniciado para o arquivo do Rio de Janeiro, né, o arquivo do Senado, não vir para Brasília. E o mais interessante é que na justificação, eles colocam assim, o arquivo do Senado não deve vir para Brasília porque ele tem que ficar no que os senadores da época viam como centro cultural, no caso, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha que ficar perto da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional. Então, apesar de o arquivo que não era para ter vindo, eu acho esse momento muito importante, muito significativo para a história do arquivo, porque pelo menos, não vou falar que é o primeiro momento, mas é assim, um momento mesmo em que os senadores viram que aquela documentação do arquivo do Senado, como eu disse, era importante para a história do Brasil, sabe? Então, assim, que bom que o arquivo veio e que bom que teve essa mudança de perspectiva, sabe? É muito interessante isso. Eu concordo contigo, até brinquei com essa questão da praia, mas eu sabia que eles tinham um argumento para tentar deixar lá. Mas é importante que o arquivo esteja aqui, perto do local onde funciona o Senado, né? Eu acho que o poder legislativo, ele se fortalece com a presença desse registro constante que vocês fazem aqui. É uma segurança histórica para a gente. Porque você não perguntou ainda, mas o que é o documento de arquivo? A gente fala muito da questão de ser importante para a história e para a memória. Mas o documento de arquivo, vamos dizer assim, arquivisticamente falando, ele é uma informação que serve para provar uma determinada atividade. A questão da história e da memória, ela vem posteriormente, depois de cumprida essa função inicial. Então, como você comentou, a atividade parlamentar legislativa ela é muito dinâmica. Ela tem que ser rápida, então o arquivo ele tem essa função realmente de ajudar nessa tomada de decisão. Como eu disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o arquivo do Senado, quando não veio para Brasília, eles criaram um serviço aqui, mas justamente por conta dessa distância, das tecnologias e da comunicação da época, ele acabou realmente vindo para cá porque o documento de arquivo, o arquivo, ele tem que estar próximo da gente. Ele demorou a vir, Alexandre? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho essa história. Não tem, a gente ainda está pesquisando, não tem uma data específica, sabe? Mas como eu disse, isso daí foi no início, né? Foi assim, porque o Lauro Portela, que era o diretor de arquivo da época, ele já tinha feito um relatório super interessante, falando que o arquivo tinha que ficar aqui no Palácio Central, já tinha desenhado realmente o lugar da conservação, já tinha colocado alguns elevadores, um espaço de consulta. Então, quando a gente se deparou com esse projeto pedindo que o arquivo ficasse,
foi algo assim que eu acho que foi decidido ali muito rapidamente. Inclusive, dentro do projeto, tem um requerimento de urgência. Então, os senadores que queriam que ele ficasse no Rio realmente estavam, que ele ficasse lá e permanecesse. Assim, a gente não tem uma data muito específica. O arquivo do Senado realmente se mudou, tal data. Mas, assim, a partir ali da década de 1960, quando a gente pesquisa os documentos, quando a gente vê algumas fotos, a gente já vê que ele estava aqui... já estava aqui. Não demorou muito, isso não é certo. Não demorou muito, né? Porque não tem como eu disse, documento de arquivo ele tem que estar próximo da gente. Vamos olha, não só para quem está em casa, mas para mim também, para as pessoas terem noção das preciosidades que vocês guardam lá. Por exemplo, eu vou entregar uma que eu sei. A Lei Áurea está com vocês, né? Está guardada no arquivo. Não só a Lei Áurea, a gente brinca lá no arquivo que a gente tem um processo legislativo completo da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, para quem não sabe, é justamente a lei que aboliu a escravidão formalmente no país. E ela está guardada aqui com a gente. Mas não é só a Lei Áurea. A gente brinca lá de novo no arquivo que a gente tem... O que vocês, vamos dizer assim, tem a gosto do freguês. O que vocês quiserem, a gente tem lá. Porque realmente é um arquivo muito, muito rico, muito vasto. E, assim, aqueles documentos mais conhecidos, vamos dizer assim, eles se iniciaram na Câmara. Então... por força de lei, eles têm que ser guardados depois aqui como casa revisora no Senado. Então, a gente tem, como eu disse, o processo completo da Lei Áurea, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei de Cotas, e, assim, realmente, pensando no lado arquivístico, Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados, que são mais recentes, né, justamente porque essa informação está se tornando cada vez mais dinâmica, digital, enfim. Então, assim, o que você imaginar, a gente tem lá, porque são 200 anos de história. Isso é maravilhoso. Agora, qualquer pessoa pode visitar? Existe, porque assim, tem um local onde vocês trabalham que é para a gente ter acesso mesmo. Isso. É um trabalho muito sério, muito importante. Mas existe uma área que o brasileiro comum ou os turistas que vêm de outros países e querem conhecer, podem visitar e ter acesso controlado a essas preciosidades? Sim, com certeza. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. A gente só pede uns 2 ou 3 dias ali de antecedência, justamente para a gente se organizar. A gente pede que quando mande esse e-mail, a pessoa fale um pouquinho da trajetória de vida, enfim, se é aqui de Brasília, se não é, qual que é a sua graduação, justamente para a gente tentar fazer uma visita mais temática. E, assim, é muito legal de você ter perguntado isso, porque antes de entrar aqui no Senado, eu já era servidor público. E eu sentia falta justamente de ver esse público, de ver essa sociedade brasileira. Então, assim, a questão das visitas é justamente o momento que eu vejo as pessoas, seja pesquisadores, seja curiosos, seja escolas, universidades, assim, é bem interessante. Então, assim, citam-se mais que convidadas e convidados. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. Vou reforçar esse e-mail mais uma vez, se vocês puderem botar nos créditos aí, arquivo@senado.leg.br. Você manda, explica direitinho a intenção da visita, qual é a sua ideia, quem você é. Às vezes quer levar estudantes, manda um e-mail para a equipe do arquivo e marca a data certa que você vai ser bem recebido, né, Alexandre? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa história. Eu vou explorar esse teu lado historiador. Estamos aqui para isso. Eu sei que o arquivo ele foi criado no dia 1º de junho, é isso, né? É isso. Essa é a data, né? Isso. Então, me fala, foi a definição da data foi porque foi a primeira vez que foi citado ou não? Ele já existia e falaram, não, mas a gente vai instituir o dia 1º de junho. Como foi que surgiu essa data? Olha, a gente começou a conversar lá entre a gente mesmo. Então, o arquivo ele já estava previsto no projeto constitucional de 1823. Depois, ele foi previsto também na Constituição outorgada de 1824. Mas essa questão do 1º de junho é que foi a primeira vez em que 2 senadores realmente pensaram assim, gente, a gente tem que mandar essa documentação para o arquivo. Então, eram 2 viscondes, o Visconde de Nazaré e o Visconde de Baipendi, eles estavam justamente querendo saber o que faria com uma documentação relacionada à comissão de polícia, que é mais ou menos a nossa comissão diretora hoje. Eles falaram, não, gente, a gente pode aguardar um pouco para decidir e vamos enviar essa documentação, ainda mais que era algo relacionado ao orçamento, vamos enviar essa documentação para o nosso arquivo. Então, foi daí que a gente escolheu essa data, sendo o 1º de junho de 1826, como sendo o nosso aniversário. E outra curiosidade, o arquivo tem um nome e é Arquivo Cora Coralina, uma poeta brasileira. Isso. Eu sou poeta, adoro poesia. Então, e a gente pensa, poxa, Cora Coralina, a gente pensa, por que na biblioteca? Porque o arquivo é Cora Coralina. O arquivo, né?
Essa pergunta também é boa, porque justamente por conta dos nossos 200 anos, a gente foi tentar resgatar um pouquinho dessa nossa trajetória. E segundo a Lei 10.745, de 2003, 2004, então, foi instituído o Ano da Mulher. Então, por quê foi iniciada essa lei? Porque eles queriam justamente mudar um pouco dessa face do Senado. Porque se você passar aqui pelas galerias, enfim, para os outros serviços, geralmente os homens são homenageados. Então, foi votado o projeto de resolução, foi, na verdade, proposto, o projeto de resolução 1 de 2004, justamente por conta desse Ano da Mulher, querendo batizar o arquivo do Senado como Cora Coralina. Mas só com a resolução 37 de 2008, ou seja, anos tempinho depois, é que realmente foi feita essa homenagem à Cora Coralina. Homenagem justíssima. Justíssima. Eu também fiquei me perguntando, assim, no projeto, eu tenho que pesquisar mais um pouquinho. Mas no processo da exposição de motivos, enfim, a justificação não tem uma escolha, assim, a Cora Coralina por conta disso. Mas, enfim, é uma das principais poetas brasileiras. E toda essa questão de memória, história, enfim, de informação, eu acho que o nome é mais do que bem-vindo e casou muito bem. É maravilhoso. Imagina o arquivo ser batizado com o nome de uma das grandes poetas brasileiras. Eu acho fantástico também. É uma honra. É muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou começar a provocar. Claro. A gente fala sempre que o Brasil é um país sem memória. Sim. O arquivo nacional, qualquer arquivo, o arquivo do Senado, é memória viva, é história viva. O brasileiro, a sociedade brasileira, ela consegue perceber a importância do arquivo, a importância do trabalho que vocês fazem? Vocês percebem uma mudança nessa cultura? Olha, eu, respondendo à primeira questão, não gosto muito de falar que o brasileiro ou qualquer nação não tem memória, porque se não houver memória, a gente não tem nem Estado, a gente não tem povo, a gente não tem governo, a gente não tem território. Porque a memória, a história é justamente esse elo, é isso que nos constrói. Por mais, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu te vi e a gente tem algum tipo de conexão justamente por conta dessa história e dessa memória em comum, que o arquivo e o documento de arquivo, ele realmente é uma base. A questão das pessoas conhecerem o papel do arquivista ou não, ela é um pouco complexa. Em relação ao documento de arquivo, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que a todo momento a gente tem que provar, vamos dizer assim, que a gente é. Para entrar aqui, por exemplo, a gente precisa de um crachá. Para conseguir uma vaga de emprego, a gente tem que ter um diploma. Enfim, o documento de arquivo é importante, mas como ele é muito usual, as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância dele. E sobre o arquivista, especificamente, tem mudado muito essa noção, essa visão sobre o nosso papel. Até pelo próprio concurso, foram nomeados 15 novos arquivistas nesse último concurso. Então, já mostra essa mudança aqui dentro do Senado. Reconhecimento da importância, sim, né, do trabalho de vocês. Muito. E o que não é comum. Mas, diante da administração pública, assim, a gente vai acompanhando os editais, a gente vai vendo que está tendo essa procura, que estão ocorrendo nomeações e previsões anteriormente, né? E também estão surgindo muitas empresas privadas, assim, justamente porque, como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar perto. Só que, assim, não basta ele estar perto. Ele tem que estar organizado, justamente para a gente conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais rápida e justamente mais precisa, mais eficaz também. Então, assim, eu acredito que esteja mudando muito essa perspectiva, essa visão em relação à arquivologia, ao arquivo. Eu concordo contigo, acho o trabalho, sempre achei importante e nesse momento que a gente vive de pós-verdade, e para você que está em casa reforçar esse conceito de pós-verdade, é um conceito muito recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, foi considerado em 2016 a palavra mais importante do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é que a história passa a ser questionada, né? E isso embaseia até o conceito de fake news, que o brasileiro já conhece muito bem do que se trata. Então, o trabalho de vocês ganha mais força ainda, né, Alexandre, nesse cenário de pós-verdade, onde as pessoas querem questionar os fatos históricos e os registros do arquivo. Justamente, essa questão da pós-verdade, como você bem pontuou, é justamente que aqueles espaços ditos de conhecimento, universidades, escolas, o próprio jornalismo, ele passou a ser muito questionado. Então, assim, o que é a verdade, pensando nessa questão que você colocou? Se a verdade, vamos dizer assim, não existe, se eu não posso tocar nessa verdade, se eu não posso, vamos dizer assim, que cada um realmente tem sua opinião, o que mais se aproxima da verdade é justamente o documento de arquivo.
porque ele justamente é uma prova de uma determinada atividade. Então, assim, obviamente que eu tenho meus posicionamentos, você também com certeza tem, mas assim, toda vez que, aqui uma opinião bastante pessoal, toda vez que você se posicionar, se colocar, tem um documento de arquivo do lado, porque pelo menos ali você vai estar mais embasado. O embasamento é fundamental nesses dias de pós-verdade. Sim, justamente. Deixa eu te perguntar, a gente falou rapidamente, pincelou sobre tecnologia e como isso está mudando aos poucos. Vou no passo além. Tecnologia, mundo digital, inteligência artificial. Como é que está o trabalho hoje e o que é que vocês que trabalham como arquivistas já conseguem vislumbrar do trabalho de vocês para o futuro? Olha, a inteligência artificial, inclusive tem um outro concurso que agora o nome nem era mais arquivista, era arquivista digital, justamente para você ver como é que está essa questão da tecnologia, tá fazendo parte do nosso dia a dia. Em relação à inteligência artificial, ela não pode ser vista como uma inimiga por nós arquivistas, sabe? Se a inteligência está aí, ela está justamente para nos apoiar, mas como não para ferramenta, né? Justamente para isso, para qualquer profissão, não para substituir essa profissão, essa função, essa atividade. Então, pensando como arquivista, aqui no Senado a gente começou um trabalho justamente de classificação. Então, a IA está justamente nos ajudando nesse ponto, porque a gente está tentando, de alguma maneira, que essa classificação ela seja um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, sabe? Não, vamos dizer assim, nos substituir, como eu disse, mas que a gente oriente essa inteligência artificial, que ela consiga ler determinados dados, informações do documento e já conseguir classificar, entendeu? Então, assim, a IA, a gente gosta de falar muito que a digitalização, a inteligência artificial é o futuro, mas não, é o presente, sabe? Mas eu tenho um pouco de resistência, mas eu vejo com bons olhos. É aquela questão, é usar como ferramenta, mas não vai substituir o olhar humano e o critério humano também, não é? Com certeza. Gente, nós somos insubstituíveis, assim, pelo menos eu espero, não sei. Eu penso assim por também. Quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas assim, qualquer tecnologia, como eu disse, ela vem para nos ajudar, entendeu? Então, assim, ela não pode substituir o ser humano, porque é realmente, pensando em inteligência artificial, é o que a gente vai realmente treinar, que ela vai nos orientar e ela tem que ser utilizada justamente para facilitar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia mais leve, mais divertido, com menos pressão. De novo, não para nos substituir, eu realmente não consigo ver a inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa forma e, particularmente, eu vejo essas tecnologias assim, para nos ajudar mesmo. Antes da gente encerrar, um caos de história que as pessoas não conhecem e que vocês têm ali guardado no arquivo que seja interessante a gente saber. Olha, a gente tem uma muito boa. O nosso primeiro arquivista, vamos dizer assim, foi Alonso Pestana de Aguiar, é o que a gente tem mais informações. Ele era um amanuense, ele era responsável justamente por fazer as atas, ele e outros integrantes, né? E ele morou, acho que 10 ou 15 anos dentro do arquivo. Ele morava no arquivo do Senado, lá no Conde dos Arcos, lá no Rio de Janeiro. Só que o Alonso Pestana de Aguiar, ele era também membro da Guarda Nacional. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele foi convocado para participar dessa Guerra do Paraguai. E, na hora lá, ele tentou se safar rapidinho. A estratégia dele não é muito legal, não é muito boa, na verdade. Ele deu um ex-escravizado, um liberto, Emílio de Aguiar, também com o mesmo sobrenome, no lugar dele. E está lá nos anais do Senado Federal, que justamente ele teria que cumprir 9 anos dentro da Guarda Nacional. No caso, o escravizado, o liberto que foi em seu lugar, sabe? Então, assim, tem essa história, eu não acho ela muito boa, pelo contrário, tenho minhas críticas, mas, assim, de novo, o papel que a gente tem lá de arquivista, a gente tem que fazer justamente esse meio de campo, essa intermediação entre informação, entre a sociedade e a história. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu fico vendo o preço que as pessoas tinham no Brasil do século XIX ali, sabe? Então, assim, a gente não está lá, vamos dizer assim, só para contar história feliz e tudo mais. A gente tem que realmente fazer uma análise crítica. E aqui é que o meu lado historiador ele fica mais vivo, sabe? Eu sempre gosto de lembrar que o contrário da vida não é a morte, na verdade é o esquecimento. Então, o papel do arquivista é justamente esse, de tentar trazer à tona, tentar trazer vozes que, infelizmente, não são tão lembradas assim.
Parabéns pelo trabalho de vocês que mantém viva a nossa memória, a nossa história, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? O desmatamento, por exemplo, tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente e a qualidade da nossa vida, né? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
O trabalho por plataformas digitais terá novas regras. Foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em junho de 2026, a primeira convenção internacional com direitos e deveres para empregadores e trabalhadores das plataformas digitais. A Convenção 193 estabelece direitos fundamentais, garantias e diretrizes para normatizar as relações do mercado de trabalho diante da transição para o mundo digital. O Brasil faz parte da OIT e, como membro da organização, deverá incorporar as regras para a nossa legislação. No Senado Live de hoje, você saberá quando e o que muda para os trabalhadores e empresas das plataformas digitais. Nós recebemos agora a assessora de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, a advogada especialista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luciana Diniz, e o assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, Felipe Vasconcelos. Elas e ele vão responder às suas perguntas, as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. O Senado Live começa agora. Bom, mais uma vez, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciana. Bom dia, Maíra. Bom dia, Felipe. E bom dia, Cibele Nunes. Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Cibele, Maíra e Felipe, nossos companheiros lá na conferência. Isso, uma conferência muito interessante, uma verdadeira aula de política e o diálogo social, que foi um dos pontos também, dos 3 pontos principais conversados ali durante essa conferência da Organização Internacional do Trabalho, a 114ª. Ali nós vemos realmente qual a importância da política e da negociação. Eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta que está pulando aí nas redes sociais, na internet, e muitas pessoas também que acompanham o assunto têm falado sobre isso comigo. Essa pergunta eu vou fazer para os 3. Vamos começar pela Maíra, depois Luciana e depois o Felipe. Essas novas regras estabelecidas pela Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, elas obrigam que os trabalhadores por aplicativos passem a ser empregados das empresas, caracterizam algum tipo de vínculo de emprego? Vamos lá, Maíra. Muito obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês hoje, bom dia a todos. Não existe, a nova convenção ela gera uma flexibilidade, o que é importante para a gente, na verdade, é que ela tenha o fator da primazia dos fatos. Então, não significa necessariamente que todo trabalhador de aplicativo ou plataforma vai ser caracterizado como um empregado, mas significa sim que haverá primazia dos fatos. Se houver dependência de alguma forma, se houver alguma forma de vínculo, isso será sim estabelecido. Agora, se não houver, não haverá. É muito simples assim. A convenção ela dá essa flexibilidade para os governos adequarem a sua própria legislação e se valer da primazia dos fatos. Luciana, como é que você vê essa questão? Quais os seus comentários sobre essa pergunta que está aí pipocando nas redes sociais? Excelente, já o que a Maíra traz para a gente. Todo o que foi definido na Convenção 193 é justamente até reconhecendo o trabalho autônomo registrado. Então, a gente tem já no Brasil o princípio da primazia dos fatos, né, como apontado pela Maíra, e isso favorece para que a gente consiga trabalhar na realidade que existe o trabalho autônomo e existe o vínculo quando os fatos trouxerem essa realidade. Isso traz, assim, fortalece muito a flexibilidade necessária para esse modelo de negócio. Felipe, eu quero também que você faça um comentário sobre essa pergunta. A Maíra e a Luciana comentaram a primazia dos fatos como orientadora dessas relações, né, da caracterização ou classificação dessa relação de trabalho. E eu me lembro, Felipe, que eu me encontrei com você no dia 11 de junho,
pela manhã foi quando, né, terminaram ali as negociações e eu perguntei para você, como é que se explica o que é isso, primazia dos fatos? Sim. Bom, Marcelo, primeiro, bom dia, obrigado por me receber, cumprimentar também a todos que estão aqui na mesa. Eu acredito que a Convenção 193, ela é um marco histórico, né? Eu acho que principalmente por conseguir reconhecer direitos mínimos para todos os trabalhadores na economia de plataformas, que são milhões de trabalhadores, e esse é um ponto central, né? A primazia dos fatos, que é uma diretriz que já vinha na OIT com a recomendação 198, ou seja, reconhecendo que a classificação equivocada da relação de trabalho, ela pode gerar exclusão desses trabalhadores do sistema de proteção trabalhista e previdenciário. Então, reconhecendo que a classificação equivocada ela pode gerar distorções, a Convenção ela estabelece essa obrigação de que os Estados reconheçam a relação correta a partir de um mecanismo que é a primazia dos fatos, que já tem uma orientação na OIT pela recomendação. No Brasil também é uma diretriz que nós seguimos, que chamamos a advocacia trabalhista de princípio da primazia da realidade, que basicamente o que deve prevalecer é a realidade daquela relação e não o contrato que foi firmado. Muitas vezes o trabalhador sequer consegue ler aqueles termos e condições de contrato e aqueles contratos estão dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador autônomo, que não tem qualquer tipo de relação de emprego. Isso não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a realidade. Então, se há uma relação de pessoalidade, subordinada, não eventual, deve incidir os direitos e proteções do sistema de proteção trabalhista e previdenciário característicos da relação de emprego. Basicamente, isso que é o princípio da primazia da realidade. Bom, agora nós vamos com a Cibele Nunes. Cibele, você tem enquete para a gente das redes sociais? Isso, vou trazer a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos nas redes o que os... Eu não estou ouvindo a Cibele. Cibele? Oi? A Cibele está sem som? Alô, som na caixa, Cibele? Estou ouvindo. Marcelo, estão me ouvindo. Vamos lá. Desculpa. Você acha que os trabalhadores de aplicativos devem ter proteção garantida por normas internacionais? E a gente teve o público bem dividido nessa questão. 50% das pessoas acham que sim, 50% das pessoas acham que não. E uma grande dúvida do nosso público é se a capacidade de influência política e econômica das plataformas vai interferir na Convenção 193. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do Wellington Araújo, que é o presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo do Distrito Federal e Goiás, e o Marcelo está com esse áudio para colocar para a gente com a pergunta do Wellington. Pois é, o Wellington participando aqui da nossa entrevista, mandou a pergunta por áudio. Olha, vamos inovar hoje no Senado Live. Vamos lá, pergunta do Wellington na voz do próprio. E a minha pergunta é, de que forma a OIT, que é uma organização internacional, pode garantir ou influenciar em decisões trabalhistas de cada país, sendo que essas plataformas de aplicativo têm uma força capital tão grande, né, dentro de cada país e dentro de cada contexto de legislatura. Bom, vamos seguir a ordem. Maíra, você gostaria de começar respondendo a pergunta do Wellington Araújo? Claro, com muito prazer. Bom, para começar, aqui a OIT, ela não é uma agência da ONU como as outras agências da ONU que a gente conhece. Só dar um contexto aqui a respeito da OIT. A OIT, primeiro que ela é a única agência da ONU que cria instrumentos vinculativos, como são os casos das convenções trabalhistas. E segundo, que a OIT ela tem uma característica tripartite, ou seja, existe uma bancada de empregadores, uma bancada de governos e uma bancada de trabalhadores. Então, é dessa forma que a gente garante que nem as empresas tenham muita influência, nem os governos tenham muita influência, nem os trabalhadores tenham muita influência. É através desse equilíbrio tripartite que a organização busca estabelecer normas, regulamentos e convenções e recomendações que sejam equilibradas, que é o caso da Convenção 193. É uma convenção equilibrada, porque ela foi resolvida dessa forma, foi resolvida de maneira tripartite. Então, é dessa forma. E a pergunta também diz como é que a OIT influi na legislação
do Brasil. As convenções, eu acho que nós temos advogados aqui na sala, eles vão poder falar até com mais propriedade. As convenções, elas são ratificadas pelos países. E para elas serem ratificadas, elas passam por todo o processo legislativo de um projeto de lei ou uma emenda constitucional normal. Passa pelo executivo, vai para o legislativo para ser aprovado. Então, é dessa forma que a convenção ela vai ter influência e dessa forma que a gente garantiu também que haja um equilíbrio no texto, né, na elaboração da convenção. Uma dúvida, doutora Maíra, só para ficar claro para o nosso público. Então, as plataformas participaram dessa Convenção 93 que foi decidida agora, em junho? Isso, tinha uma bancada de empregadores e tinha a bancada de trabalhadores e a bancada de governos. Então, sim, as plataformas estavam representadas junto aos empregadores. E aí quem pode falar sobre isso é a Luciana, que esteve lá justamente representando os empregadores, né? Justamente esse equilíbrio é que é o mais rico ali na Organização Internacional do Trabalho, porque você tem essa organização tripartite em que tem os 3 setores dialogando. Luciana, respondendo à pergunta do Wellington, do ponto de vista dos empregadores, né, sobre essa questão da influência da OIT dentro das nossas normas e se as empresas, especialmente as Big Techs, as empresas das plataformas digitais, se elas, de alguma forma, podem interferir no sentido de essas regras não serem adotadas, por exemplo, no Brasil ou em outro país qualquer. Bom, excelente pergunta e já vai trazendo um caldo melhor aqui para o nosso debate, porque o que acontece? A experiência foi minha 4ª experiência como na OIT, nas comissões, e essa, sem dúvida, com relação às plataformas, culminando com uma convenção, foi a mais impactante. A gente teve ali o fortalecimento do tripartismo, que é onde a gente pode ali observar as visões tanto dos governos e aí ver diferentes visões dos trabalhadores e dos empregadores. O tema em si, ele é um tema que traz aí uma necessidade de que a gente consiga conjugar inovação sem engessamento e entendendo os modelos de negócio, especialmente essa questão que envolve as plataformas, que a gente tem até, como o Marcelo pontuou aí no início, até numa questão de pesquisa, você vê diversas respostas dos próprios trabalhadores envolvidos nesse modelo. Então, como é que a gente consegue congregar todas essas posições? A gente teve um instrumento realmente mais flexível e as propostas legislativas que a gente tem aqui no Brasil, elas caminham nesse mesmo sentido, entendendo que há, assim, um trabalho autônomo, a necessidade de preservar esses papéis e esse formato. E o que vai acontecer agora com relação à legislação, agora a norma internacional que foi produzida com a Convenção 93, é justamente aqui dentro do país, vai ter todo um trâmite para saber se vai ser ratificada ou não. Então, mas mesmo ela não sendo ratificada, o que já se traz de influência com relação a todos os princípios, a tudo que a gente debateu na convenção, ela já nos traz aqui um norte de como a gente pode seguir aqui numa regulamentação nacional, com os projetos de lei que a gente tem aí em curso e baseando-se justamente nessa flexibilidade, na necessidade de a gente entender que a gente não vai para o caminho tradicional da CLT em todos os casos, mas também a gente não precisa ir para a informalidade total. Então, a gente pode caminhar aí para uma moldura específica para esse tipo de atividade, esse tipo de negócio. E aí, Felipe, como é que essa modificação vai acontecer, no caso, para a nossa legislação e quais são os riscos dessa influência que o Wellington trouxe para a gente aqui, essa pergunta, né? A influência das Big Techs, o lobby para segurar um pouco essas regras. Como é que você acha que isso deve acontecer, já que teve a participação dos empregadores também nessa negociação? Então, a gente parte do princípio que houve ali um consenso. Como é que fica essa situação aqui no nosso caso, Felipe? Olha, o poder das plataformas digitais, ele é gigantesco do ponto de vista de capital e de influenciar nas instituições e nos territórios.
né? E a gente observou esse poder ao longo desses anos de negociação tripartite, inclusive ano passado, quem pôde acompanhar a dificuldade que foi de se estabelecer que nós teríamos uma convenção seguida de uma recomendação, ou seja, uma convenção é um tratado internacional vinculante e uma recomendação é um documento que vai orientar aplicações de convenção que não tem um caráter vinculante. Então, a influência das plataformas digitais, ela foi observada, ela foi sentida nos processos de negociação que avançaram madrugadas, como você bem mencionou, Marcelo, de tentar barrar a aprovação de uma convenção, mas isso foi sendo construído e acredito que um grande ganho de nós termos uma convenção num cenário também não só de influência das grandes plataformas digitais, mas de crise do multilateralismo, é um sinal muito importante para o mundo de que os organismos multilaterais ainda têm uma função importantíssima na regulação, né, e de conseguir estabelecer tratados internacionais aplicáveis a todos os trabalhadores de plataformas. E eu acredito que esse ganho que nós temos agora, de uma convenção que vai se aplicar aos milhões de trabalhadores de plataforma, ser independente da classificação na relação de trabalho, é de fundamental importância e nós vamos ter agora, na hora de implementar, então a gente estabeleceu um piso mínimo, agora a gente precisa implementar os mecanismos de aplicação com a ratificação. Essa convenção ela deve ser internalizada depois de um ano do depósito da ratificação e da aprovação do Congresso Nacional, com uma hierarquia supralegal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que significa que os termos, os direitos estabelecidos na Convenção, eles se sobrepõem sobre a legislação ordinária, a lei complementar que nós temos no Brasil. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. E nós seguimos com as nossas perguntas das redes sociais. Enquete Cibele Nunes, o que você traz agora? Bom, nós perguntamos para as pessoas também o que elas acham que pode acontecer a partir da aplicação da Convenção 193, que garante mais proteção aos trabalhadores de aplicativos. E aí 76% das pessoas, grande parte das pessoas, acham que vão ter garantia dos direitos. E 24% das pessoas acham que isso pode reduzir as oportunidades por conta da flexibilização. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Carlos, do Paraná. O que todo mundo quer saber em relação a direitos é sobre a questão previdenciária. O que ficou discutido em relação à previdência para esses trabalhadores? Vamos começar mais uma vez com a Maíra. Bom, como a gente já falou aqui sobre a primazia da realidade algumas vezes, de acordo com o vínculo empregatício desse trabalhador, ele vai ter direito à proteção previdenciária. Aliás, de acordo não, ele sempre terá direito à proteção previdenciária, que isso fique muito claro. Existe uma cláusula do texto que diz que os países devem buscar expandir e proteger a todos os trabalhadores. Mas haverá uma variação desse grau de proteção, né, de acordo com o vínculo do trabalhador. Então, assim, como a gente já tem hoje, os trabalhadores autônomos, o MEI e o segurado empregado têm direitos e obrigações que são diferentes. As contribuições variam, as contribuições dos empregadores variam de acordo com a classificação do trabalhador. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Eu acho que o que é importante para a gente, enquanto governo, naquele momento, foi garantir que os governos busquem, os países busquem ampliar essa proteção, né? Porque uma coisa que a gente defendeu durante a negociação quando você tem, por exemplo, um país como o Brasil, em que existe um sistema único de saúde, em que existe um sistema de assistência social que é universal como os nossos, um trabalhador desprotegido vai parar, vai ser responsabilidade do governo de uma forma ou de outra. Então, por que não investir em proteção desde o começo, né? É isso que a gente defendeu durante toda a discussão. Mas, obviamente, existe a primazia da realidade e isso vai ser adequado com os casos. Mas a proteção social está no texto, faz parte do texto. E, para a gente,
aqui do governo, esse foi um ganho e uma batalha forte, mas nós conseguimos estabelecer que isso ficasse bem claro no texto, ainda bem. Nós vamos seguir com essa questão previdenciária, que é uma das grandes preocupações que nós apuramos aqui nas nossas pesquisas na internet e nas perguntas que recebemos também. Mas tem um outro ponto, que aí não é segurança e ambiente de trabalho, e a questão dos riscos também, dos custos, que também foi objeto de algumas perguntas. Luciana, como é que fica a responsabilidade das empresas nessas questões, na questão previdenciária e na questão da segurança dos trabalhadoras e trabalhadores por aplicativos? Elas são contempladas nessa nova convenção? Bom, o texto, nesse caminho que a gente fala tanto dessa possibilidade da flexibilidade, ele traz também uma valorização ao que vai ser determinado na legislação nacional. E a gente viu essa dificuldade numa questão até grande de geopolítica durante toda a conferência. Durante esses 2 anos a gente teve muitos entraves e esses foram, sem dúvida, um dos pontos. Toda a parte que envolve a parte de segurança e também a previdência, também já trazida pela Maíra, porque a gente tem diferentes realidades, países com diferentes realidades. Aqui no nosso país a gente já tem uma legislação que avança muito nessa questão toda protetiva. A gente tem que levar isso em consideração a possibilidade do autônomo fazer um recolhimento, sim, para a Previdência Social. Então, ele estaria assim amparado. Eu acho que isso também necessita que a gente reforce essa possibilidade já existente. E, sim, o texto da conferência e da convenção, ele todo abarca essa questão do que vai ser determinado na legislação nacional. Ele traz, sim, um apontamento de um reforço da necessidade que a gente tem com relação a essa proteção, mesmo sendo o caso de um trabalhador autônomo. Uma coisa que eu queria destacar, que a gente vê muito pelas plataformas, até as que operam muito aqui no Brasil, já modelos com relação à inclusão de seguros, de toda uma parte de segurança para esse trabalhador autônomo que presta serviço para essas plataformas. A gente vê assim, números crescentes do quanto isso movimenta de trabalhadores, do mercado em si, com relação aos negócios e, por exemplo, eu posso dizer, aplicativos, por exemplo, de entrega que envolvem a parte de restaurantes e tudo isso, o quanto isso movimenta, desses trabalhadores e o quanto já é avançado com relação às plataformas a proteções para todos os envolvidos. Agora vamos com o Felipe. Seguindo essa questão que nós trazemos, teve mais uma pergunta também aqui sobre isso. O Paulo, do Rio de Janeiro, perguntou também sobre o reconhecimento trabalhista, né? Se essa convenção irá garantir os direitos, tais como aposentadoria e auxílio previdência social. É o mesmo ponto que nós estávamos falando, Felipe. Aí eu queria que você complementasse, falando sobre essas duas questões, da Previdência, como fica, e também dessa questão que é colocada no texto, que fala sobre a segurança no ambiente de trabalho, desse que é um novo modelo de negócio, que está uma nova realidade que nós estamos vivendo no mercado de trabalho. Marcelo, esse é um ponto central que a Convenção reconhece, que é importantíssimo, ou seja, as novas tecnologias, elas impactam a forma de organizar o trabalho, impactam a forma de nos relacionarmos, mas essas transformações tecnológicas, isso a Convenção reconhece, ela não pode vir desacompanhada de proteção de direitos mínimos a milhões de trabalhadores que estão nessa economia, de liberdade sindical, de negociação coletiva, de direito de greve, de remuneração justa, de saúde, segurança e de previdência social, de transparência algorítmica, de proteção desses dados desses trabalhadores, de acesso à justiça. Então, esses são direitos mínimos que são reconhecidos a todas as pessoas que trabalham na economia de plataformas. E isso é fundamental que a Convenção tenha reconhecido e por isso é um marco histórico. Com relação à saúde e segurança do trabalho, acrescento ainda que a Convenção estabeleceu diretrizes importantíssimas no nível nacional e que toca na realidade de milhões de trabalhadores, seja de plataformas online, seja de plataformas baseadas na localização, como é o caso de muitos trabalhadores que trabalham no transporte individual de passageiros, né, ou na entrega. Por exemplo, a possibilidade
de que esse trabalhador se retire de uma situação de risco à sua vida ou à sua segurança, tá? Independentemente de se é empregado, se é autônomo ou se é uma categoria intermediária entre as duas posições, esse trabalhador ele tem o direito de se retirar de uma situação de emergência sem que isso possa ocasionar um impacto, um prejuízo na sua remuneração, na sua avaliação e na sua dinâmica de acesso ao trabalho. Um exemplo muito claro disso são tempestades que muitas vezes os trabalhadores se colocam em situações de risco à sua vida e à sua segurança, com receio de sofrer restrições, desativação de contas, impacto remuneratório. Então essas questões, elas abrangem a todos esses trabalhadores, garantem direitos a todos os trabalhadores. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Cibele Nunes, muito obrigado. Luciana Diniz, muito obrigado. Maíra Lacerda, muito obrigado. E Felipe Vasconcelos, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana a todos e contem sempre com a TV Senado, que seja a voz de vocês para a nossa sociedade. Muito obrigado. Vocês que têm acompanhado o Senado Live nas nossas redes sociais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã, trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões, sugestões de temas pelas redes sociais da TV Senado, pelo portal E-Cidadania, que fica no site do Senado Federal. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, nas principais redes sociais e acompanhe a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá!
As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes, especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido? É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas Semanas do Clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A Semana do Clima em Londres é a principal semana da Europa, né? É o principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia. E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara, e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi, inclusive, gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações, nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver sessões inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia, que estão investindo neste ramo agora, porque sabem que esse é um problema que não vai embora, né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas, e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia, né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade
e não normalizar isso, né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates, na verdade... pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, mitigação hoje, adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação à resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com calor. Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência, preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas,
um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro. Né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar. Né? O próprio mercado ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, assim, são várias pequenas ações que coletivamente elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando, né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham sim, por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né? Todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia não existe escassez de investimentos. Nós temos
trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair, serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é essa, é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs, os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem nessa área do clima. E ele, há quantos anos o Carlos Nobre tem falado dos perigos, desse caminho que a gente está trilhando, irresponsável economicamente para o futuro do planeta. Agora a gente vê que esse debate já saiu dessa esfera. Então, é muito bonito ver que todo mundo está ali discutindo um problema que atinge a todos nós, mas atinge muito também aqueles países que talvez pouco contribuíram para onde a gente está agora, né? Então, são países que pouco emitem gases, mas países que mais sofrem com as consequências do clima. Então, o que me marca muito, principalmente como comunicadora, é pensar que que todos esses dados, que toda essa teoria tem cara, né? A gente tem a cara das pessoas que sofrem com isso, tem CEP, tem filho. Então, eu acho que o nosso dever como comunicador é justamente traduzir todos esses dados em uma história, né? Porque a gente sabe que é assim que a gente se toca e é assim que a gente move a ação para frente.
E você acha que o debate também vai pautar ao longo dos anos para frente essa questão que a gente fala que é a justiça climática, né? Quem são os mais atingidos por essa questão, pelo aquecimento global? Os mais pobres, os negros, né? As comunidades mais distantes, que têm menos recursos. Você acha que isso também vai pautar, a partir de agora, essas semanas de debate sobre o clima? A gente sempre tem uma agenda de justiça climática nessas semanas, na COP também, mas eu ainda acho que essa pauta ainda é pouco explorada. Eu acho que ainda existe muito espaço para essa pauta crescer. Não acredito que essa pauta seja hoje o mainstream ali das discussões. Eu acho que as discussões estão muito focadas em mitigação, em adaptação, em financiamento, mas ainda não chegou ao ponto da gente traduzir isso para uma justiça climática que realmente aconteça. Então, eu acho que a luta continua. Tem que, cada vez mais, precisamos ter mais discussões sobre isso, mais debates e mais clareza sobre essas consequências. Mesmo em Londres, que estamos falando aí de um país, a Inglaterra, que estamos falando de um país que é país de primeiro mundo, um país rico, dentro do próprio país nós vemos que as pessoas sofrem de forma diferente. Né? Então, nós temos pessoas que não têm dinheiro para comprar um ventilador e nós temos a pessoa que paga R$1.000 num ventiladorzinho portátil. Essa questão não é só no Brasil. Essa questão não é só no Brasil e não é só quando a gente fala de países africanos. A gente, dentro das próprias cidades, nós vemos que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Né? E eu acho que isso tem de ser endereçado de uma forma que, dentro de cada realidade, nós possamos amenizar um pouco as consequências, que são consequências terríveis. Né? A gente está falando de pessoas morrendo, pessoas sem água, pessoas que têm de sair do seu país, por exemplo, para um outro país porque não tem mais comida, não tem mais água. Eu vi um documentário... Eu esqueci agora o nome, mas um documentário muito interessante sobre um caso no Senegal, por exemplo, que simplesmente uma cidade foi devastada por um aumento do nível do mar, foi devastada, e as pessoas vivem hoje em campo, como se fosse um campo de concentração, né, com tendas. Então, assim, é muito triste. O que está acontecendo com o mundo é algo muito triste. E nós temos que... Não podemos ter medo de falar sobre isso, não podemos evitar falar sobre isso, porque é algo que nos atinge hoje, mas vai atingir de forma muito pior os nossos filhos, os nossos netos e quem está vindo por aí. Bom, você pôde enxergar do lado dos investidores, né? Tem esse trabalho na Climate Bonds, também pode enxergar pelo lado das cidades que estão sofrendo, vivenciou isso na prática durante a semana. Qual é a reflexão que a gente pode deixar sobre isso, tendo a visão de que quem pode mudar isso é exatamente quem tem mais poder? A gente sempre sai desses eventos com um misto de orgulho, no sentido de que a gente contribui para que essa discussão aconteça. Nós somos literalmente a última geração que pode fazer alguma coisa acontecer, pode mudar o futuro do planeta, porque se nós não tivermos esse protagonismo agora, realmente o futuro é catastrófico. Dá um pouco de ansiedade também, porque nós sabemos, né, diante das informações, nós sabemos o que está por vir, né, as coisas vão piorar um pouco. Se a gente não fizer o que tem de ser feito agora, as coisas vão piorar demais. E se a gente fizer tudo o que é para ser feito, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. E o que sempre me toca muito são as histórias. Né? São as histórias que a gente encontra, são as atividades que são feitas no âmbito da comunicação, como que a gente pode tocar as pessoas, né? Os tomadores de decisão, como nós podemos influenciar nessas decisões. Então, nós que somos da comunicação, tanto de comunicação corporativa quanto nós jornalistas, né, jornalistas que estão aí no front da notícia, nós temos muita responsabilidade, né? Não só de promover os números, mas também de transformar esses números em histórias. Sensibilização. Exatamente. Né? Sensibilização e informação. Bom, Mariana, foi ótima a nossa conversa. Agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, foi um prazer.
Bom, hoje a gente conversou com a jornalista Mariana Caminha sobre a experiência de participar da London Climate Action Week em meio a uma intensa onda de calor no Reino Unido. Falamos sobre adaptação, investimentos, inovação, cidades, empresas e principalmente sobre como a emergência climática deixou de ser um debate sobre o futuro para se tornar uma realidade do presente. Se você quer assistir esse e outros programas da TV Senado, acesse o nosso canal no YouTube ou o site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Para el sistema, el trabajo productivo de la mujer es secundario, pues la función principal que le asigna es la reproducción de la mano de obra. Desde que concibe un ser humano hasta que lo presenta en las puertas de la fábrica, la mujer madre lo ha alimentado, vestido, preparado y formado para su función de trabajador. Posteriormente, el trabajador solo conseguirá continuar en la rutina de producción gracias a que ella, como mujer esposa, se encargará de todo el ciclo otra vez con la nueva generación. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Koch Grünberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande.
A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos. E o Parlamento Brasil leva você numa viagem no tempo, diretamente para o São João de Campina Grande, 20 anos atrás. E De Volta ao Futuro também mostra como a festa está agora. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Gerline Paul Giuseppe. Gerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Gerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Gerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome Gerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país.
Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza. Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam ter metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de créditos para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental de cada propriedade. Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que um ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito de carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental, certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito de carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALES é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos, com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante ressaltar que durante a Copa, essas ruas elas tornam-se locais de visitação, atraindo vários turistas e gerando também emprego na comunidade, né, porque as pessoas acabam ali colocando suas bancas, colocando os produtos para vender e trazer recursos para os seus familiares. Então isso é muito importante. Entre as ruas reconhecidas, 3 estão na Zona Sul. A 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, a Santa Isabel, na Praça 14, e a Leonardo Malcher, no bairro Aparecida. Na Zona Centro-Oeste, o destaque fica na rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada 1. De 4 em 4 anos, esses espaços se transformam em verdadeiros palcos de celebração, onde a criatividade dos moradores mantém viva uma tradição passada de geração em geração.
é um clima maravilhoso. Para quem já foi conhecer, vê que a comunidade ela interage, os vizinhos ali promovem jantar para ficar a noite toda ornamentando a rua. Então é um clima que toma conta, né, de todo o bairro, de toda a comunidade, em que os vizinhos eles se esforçam para dar o melhor, né? Não só para aquele bairro, mas o melhor para quem também vai visitar. Então é um clima que só sabe quem participa e quem vivencia. Em 2026, a rua do bairro Compensa, na Zona Oeste, também passou a receber decoração. Outra novidade é que o local incentiva a sustentabilidade. A via de acesso à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana ganhou novas cores e um novo significado. Criada pelos próprios trabalhadores da CEMUSP, a Rua da Copa se transformou em um espaço de arte, convivência e também de integração, valorizando os servidores da limpeza urbana e aproximando o público das atividades realizadas pela equipe. Essa é a primeira vez que nós estamos ornamentando para a Copa, mas a gente já tinha uma decoração de Natal aqui que chamou bastante a atenção da cidade. E principalmente que todo o material que a gente utiliza aqui, ferro, é material reciclado. E o que não é reciclado passa a ser reciclado após o evento. E foi uma iniciativa dos próprios servidores da limpeza pública de transformar isso aqui na Rua da Copa, como uma forma de homenagear a cidade, né? E também entrar na torcida pelo esse hexa que a gente espera que venha para a seleção brasileira, né? Ferros, resíduos e materiais que poderiam ter como destino o lixo ganharam nova utilidade. As peças se transformaram em itens decorativos. O resultado é um cenário que chama a atenção de quem passa pelo local e, ao mesmo tempo, reforça a importância da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente. Toda a produção, desde as pinturas no chão até a confecção das bandeirolas, foi realizada pelos próprios garis e servidores da secretaria. Todo esse resíduo que poderia estar entupindo bueiros, provocando alagação, poluindo o Rio Negro, é reaproveitado e transformado em peças de decoração, como você está vendo aqui, trazendo essa coisa linda e levando energia, né, para a seleção brasileira. E para quem ainda não sabe onde vai assistir aos Jogos da Seleção Brasileira, todas essas ruas se tornam pontos de transmissão. Está muito lindo, ficou bonito, só gratidão. E eu espero que todo mundo venha curtir essa Copa aqui, né? A seleção brasileira ganhe também, né? E dê orgulho para o povo brasileiro, que é o nosso sonho, né? A ganhar a Copa. Com certeza, amigos, família, todo mundo trazendo para cá. Uma prova de que arte, sustentabilidade e geração de renda também podem jogar no mesmo time de futebol. O futebol é a raiz das nossas comunidades. Toda comunidade aqui na cidade de Manaus tem um campinho de futebol que a gente presencia várias crianças que têm um sonho de ser um jogador de futebol. Então o clima de Copa do Mundo é um clima maravilhoso para nós brasileiros. Cerca de 4.000 jovens que não foram adotados estão prestes a deixar os abrigos. Quais são as garantias que o Estado dá para ajudá-los a fazer a transição para a vida adulta? O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara dos Deputados. Mesmo com aproximadamente 3.000 unidades de acolhimento disponíveis, que abrigam 33 mil crianças e adolescentes, o país tem desafios. Quase 4.000 jovens entre 16 e 17 anos estão próximos a enfrentar a realidade fora do abrigo. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial ao debater o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A principal preocupação: quais são as garantias que o Estado dá para esse adolescente? A representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Enide Rocha, informou que recente pesquisa realizada pelo IPEA indica que o Estado não tem conhecimento de 80% dos meninos e meninas que completaram 18 anos e continuam vivendo nos serviços de acolhimento, quando há vagas nas repúblicas destinadas a esse fim. O levantamento também definiu o perfil desses adolescentes.
Na maior parte são meninos com problema de deficiência mental ou física, com baixa escolaridade, sem vínculo com a comunidade e sem qualquer preparo para fazer essa transição para a vida adulta fora dos serviços. Como contribuição para elaborar políticas públicas para os adolescentes que deixaram os locais onde moraram até a idade limite, o IPEA fez algumas sugestões. Todo adolescente deve sair com CPF e documentação civil completa. Inscrição ou atualização no cadastro único. Continuidade escolar ou acesso à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Avaliação de saúde, saúde mental e deficiência, assim como a existência de uma pessoa ou serviço de referência após a saída. Difícil realidade enfrentada por Jackson dos Santos, ex-acolhido. Infelizmente não existe políticas públicas, para o jovem pós-acolhimento. Então, basicamente, o acolhimento faz um acompanhamento de 6 meses e muitas das vezes esses meninos vão para a rua, volta para a família que foi retirada, quando ele era criança ou adolescente, mas na maioria dos casos o adulto, agora com 18 anos, acaba indo morando sozinho mesmo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido para a realização da audiência pública, defendeu iniciativas concretas para garantir esses direitos. Perto de chegar aos 18 anos, é fundamental que se faça uma preparação para que esses jovens possam se incorporar à própria sociedade. Então, portanto, são políticas públicas, políticas de geração de emprego e renda, políticas de priorização no mercado laboral, são iniciativas que nós precisamos tomar para que esses jovens e essas jovens possam continuar exercendo o seu direito à cidadania. A Comissão de Educação aqui do Senado aprovou um projeto que cria uma série de regras e procedimentos padronizados para orientar professores sobre casos de racismo, misoginia e discriminação nas escolas. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias legais de programas antigos. Como estamos nos festejos juninos, a gente escolheu uma reportagem de 2007 da própria TV Senado. A gente foi checar o São João de Campina Grande. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Érica Seolim. Quando o assunto é festa junina, o Nordeste se destaca.
Mas em qual dos estados nordestinos se faz o maior São João do mundo? O Parlamento Brasil foi a Campina Grande, na Paraíba, para conferir de perto. A 120 quilômetros de João Pessoa, Campina Grande é o destino de milhares de turistas do Brasil inteiro no mês de junho. Tudo por causa desse ritmo. O forró, que esquenta 30 dias de festa, faz a fama da cidade. E não é para menos. São quase 1,5 milhão de turistas. O Parque do Povo, ponto principal da festa, tem 43 mil metros quadrados e fica lotado de forrozeiros. São mais de 500 horas de forró, shows e quadrilhas. E no maior São João do mundo não tem espaço certo para dançar forró. Quem pega esse trem sabe que o balanço natural dos vagões é só um empurrãozinho a mais para entrar no ritmo do autêntico forró pé de serra. Desde a Estação Velha, em Campina Grande, até o distrito de Galante, são 18 quilômetros, cerca de 2 horas de sacoleixo e muito forró. E o melhor foi ter forró, Rocha. Vem cá você ver como é que dança forró. Beleza pura, gente. Eu só peço ao povo que não se mexa, não se bula, não dê trombique, não dê bilola. Senão eu te rete lá, te for desse teu corpo igual a Arupema. Outra atração da festa é o Sítio São João, uma réplica perfeita dos antigos povoados sertanejos, com pracinha, capela, alambique e até uma autêntica bodega, com tudo que tem direito. Aqui tem um rolo de fumo, a rabada de porco, tem o coalho para fazer o queijo, para coalhar o queijo, o leite para fazer o queijo, o alho, tem aqui a cebola, tem o abano para abanar o fogo, tem a bolacha ali, o biscoito, a pão daquele balaio, viu? Tem tudo que a senhora está vendo aqui na bodega. Tem também o depósito de mangaio. O depósito de mangaio é aquele lugar do sítio onde você guarda tudo mesmo. O que presta, o que não presta, o que poderá servir um dia ou o que um dia deverá ir para o lixo. Quem é da terra garante que Campina Grande faz mesmo o maior São João do mundo. O de Caruaru é um bom São João, é um extraordinário São João, mas não é melhor do que o de Campina. Desculpa a todos os irmãos pernambucanos. São João de Campina Grande traduz todo o sentimento do nordestino, a alegria, a forma aberta de receber os turistas que aqui chegam. E a Paraíba tem essa festa como tradicional. Então nós nos orgulhamos do nosso São João de todos os paraibanos, mas principalmente do São João de Campina Grande, que pelo nome ele já diz tudo, é o maior do mundo. E será que o São João de Campina Grande mudou muito nesses quase 20 anos? A TV Assembleia da Paraíba conta pra gente. Há 20 anos, uma equipe da TV Senado percorreu as ruas de Campina Grande para mostrar ao Brasil a força de uma festa que já era considerada uma das maiores manifestações culturais do país. 2 décadas depois, a TV Assembleia da Paraíba vai a Campina descobrir o que mudou na cidade e mostrar como o maior São João do mundo cresceu sem perder sua identidade. Campina Grande fica a cerca de 127 quilômetros de João Pessoa e hoje é reconhecida como um dos principais polos econômicos, tecnológicos e culturais do Nordeste. Mas é durante o mês de junho que a cidade vive sua maior transformação e se torna destino de milhões de visitantes. Fica muito mais animado, muito mais gente, vem turista, vem um monte de coisa e eu acho que sempre eles tentam inovar mais coisas. Fica bem legal mesmo. Muda tudo, fica tudo mais bonito, perfeito. No São João se torna a melhor época, porque temos vários turistas, a cidade fica bem mais enfeitada e tudo fica em clima de São João. Aquele climinha gostoso que todo mundo gosta de curtir. O desenvolvimento, muitos turistas, pessoas de fora, que vêm e ajudam
as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo seus artesanatos, estão fazendo suas comidas, tudo de bom. Quem chega a Campina nessa época do ano percebe logo as mudanças. A decoração toma conta das ruas, o fluxo de visitantes aumenta e a cidade inteira entra no clima do maior São João do mundo. Estou achando maravilhoso, adorando. O que está gostando mais? Eu gostei do espaço aqui, gostei muito aqui dos shows. Na reportagem exibida há 2 décadas, a Praça da Bandeira já aparecia como um dos pontos de encontro da população. Hoje o espaço continua sendo referência, mostrando que algumas tradições resistem ao tempo, mesmo diante das transformações vividas pela cidade. Se há 20 anos o Parque do Povo já impressionava pelo tamanho e pela movimentação, hoje a estrutura revela a dimensão que a festa alcançou. O espaço se modernizou, ampliou sua capacidade e passou a reunir ainda mais atrações, comerciantes e visitantes, sem abrir mão das raízes culturais que fizeram do evento uma referência nacional. Além de toda a disponibilidade do governo do estado na área da saúde e da segurança pública, nós retomamos um investimento que fazia décadas que não existia, que é o investimento financeiro para contribuir com a realização da festa. Então a gente está tanto no Parque do Povo como no Festival das Quadrilhas Juninas de Campina Grande e da região agreste. Esses barraqueiros que estão comercializando aqui contam com investimentos também do governo do estado através do programa Empreender Paraíba. Então, assim, são vários investimentos, são 23 milhões de reais em investimentos para fortalecer o maior São João do mundo. Ao revisitar Campina Grande, é possível perceber que o crescimento da festa veio acompanhado do fortalecimento dos espaços dedicados à preservação da cultura nordestina. Um exemplo é o Sítio São João, que ajuda a manter viva a memória das antigas cidades do interior e das tradições juninas que atravessam gerações. Campina Grande cresceu, a festa se expandiu e a cidade se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil durante o mês de junho. Mas entre as mudanças e novidades, permanece aquilo que faz do São João Campinense um evento único. A capacidade de reunir gerações em torno da música, da cultura popular e das tradições nordestinas. O lucro do São João é muito bom, prometeu mesmo. 3 anos que eu trabalho aqui dentro, nem um ano foi ruim para mim, sempre é bom. Entre bandeirolas, forró e tradição, Campina Grande mostra porque recebe o título de maior São João do mundo. Uma festa linda que movimenta a economia, fortalece a cultura e coloca a Paraíba em destaque para todo o Brasil. Só falta uma coisa nessa festa, hein? A equipe do Parlamento Brasil curtindo por lá. Valeu, Angelina! Olha, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 4 de agosto. E o Senado Notícias está no ar. Senadores e convidados discutiram hoje na Comissão de Relações Exteriores as barreiras impostas pela União Europeia à carne brasileira. Os representantes do setor defenderam uma agenda permanente de diálogo entre a iniciativa privada e o governo. O grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia foi criado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. A reunião desta terça-feira teve como objetivo ampliar a articulação para enfrentar as barreiras da União Europeia à carne brasileira, além de aproximar os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e manter a agenda com o setor produtivo para planejar as próximas negociações com o bloco europeu. Os principais encaminhamentos definidos no encontro foram reunir o novo embaixador da União Europeia no Brasil com representantes do setor produtivo e manter uma agenda permanente de reuniões com a iniciativa privada. A reunião aconteceu há um mês da entrada em vigor das novas regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza. Integrantes do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, setor privado da proteína todo presente, muito importante para que a gente possa definir planejamento e estratégia de reações em função do que está se acontecendo. A Comissão de Direitos Humanos debateu o Holocausto Cigano, que matou cerca de 500 mil pessoas na região ocupada pelos nazistas na Europa durante a Segunda Guerra. Os senadores e convidados discutiram formas de combater a intolerância racial e a necessidade de preservar a memória histórica do povo cigano. O Holocausto Cigano é um dos episódios mais trágicos e menos conhecidos da história do século XX. Estima-se que cerca de 500 mil ciganos tenham sido mortos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Para debater a preservação da memória histórica do genocídio dos povos ciganos e discutir o fortalecimento de políticas públicas de combate ao racismo, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública. No último dia 2 de agosto, foi celebrado o Dia Europeu em memória do Holocausto Romani, instituído pelo Parlamento Europeu em referência à noite de 2 para 3 de agosto de 1944, quando cerca de 4.300 homens, mulheres, idosos e crianças ciganas foram assassinados nas câmaras de gás de Auschwitz, episódio que marcou a liquidação do campo cigano. Durante décadas, o Holocausto Romani permaneceu à margem das políticas de memória e do reconhecimento internacional, como se houvessem vítimas mais dignas de serem lembradas do que outras. Essa invisibilização me leva a uma reflexão central de que o regime nazista terminou, mas as estruturas de produção do ódio que tornaram possível não desapareceram com a derrota do regime. Durante a audiência, foi destacada a importância de promover o enfrentamento ao antissemitismo, ao anticiganismo e todas as formas de intolerância, além de discutir a necessidade da preservação da memória histórica como ferramenta de educação e cidadania. A linguagem nunca é neutra.
Ela pode preparar o caminho tanto para a discriminação como também para a dignidade humana. E é justamente por isso que a educação desempenha um papel essencial na formação de uma sociedade capaz de reconhecer, de questionar, de enfrentar os mecanismos de discurso de ódio antes que eles se convertam em violência física. Quando a discriminação e a exclusão ela é histórica, é preciso primeiro a gente saber a verdade do que aconteceu no passado. A gente precisa ter isso documentado, a gente precisa saber o que aconteceu com a gente, com a nossa família, para a gente ter o poder desse conhecimento para depois exigir justiça. Então, a justiça de transição ela é uma justiça histórica, porque ela fala que se a gente quer resolver um problema do presente, que ele é estrutural, a gente precisa pegar ele pela raiz. Depois que a gente faz isso, a gente pensa em medidas de reparação e medidas de não repetição. A pauta do Congresso Nacional já acumula 100 vetos para serem apreciados. Entre eles, o que excluiria da renda familiar para fins de benefícios sociais o salário de contrato temporário na agricultura e o que reconheceria o período de estágio como experiência profissional. A sessão do Congresso Nacional ainda não tem data agendada devido às eleições. Ao todo, 99 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso aguardam a deliberação de senadores e deputados. A maioria já está trancando a pauta. A última sessão conjunta para analisar vetos foi em maio deste ano. Entre os vetos está a rejeição a trechos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Dos 44 trechos vetados na LDO deste ano, 4 foram derrubados na última sessão conjunta em maio. Foi revogada, por exemplo, a proibição para que municípios com até 65 mil habitantes pudessem celebrar convênios com o governo federal e receber recursos de emendas parlamentares. No projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, foram vetados 2 dispositivos que somavam quase 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso no orçamento. Alguns são vetos totais a projetos aprovados pelo Congresso. O governo rejeitou totalmente, por exemplo, a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres, a prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência e a mudança no número de deputados federais. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional discutiu uma proposta que pode obrigar as empresas de vídeo sob demanda, como a Netflix, a pagar uma contribuição para o desenvolvimento do cinema brasileiro. O projeto de lei discutido pelo Conselho de Comunicação Social determina que as empresas que ofertam serviços de vídeo sob demanda contribuam para o pagamento da Condecine, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A proposta cria alíquotas progressivas da receita operacional bruta, decorrente da prestação do serviço, excluindo o PIS, COFINS e o ISSQN. O relatório aprovado pelo Conselho recomenda a mudança dos valores das alíquotas de contribuição, segundo a receita anual obtida pelos prestadores do serviço. Na minuta de recomendação, o item 2º, a linha B, passa a ter a seguinte redação: o que fixa as faixas de receita bruta anual da contribuição, anexo do substitutivo, rejeição que restaura o escalonamento do texto do Senado, a isenção de até 4,8 milhões, alíquota reduzida de 1,5% até 96 milhões e alíquota plena de 3% somente acima desse valor. Salvaguarda do mercado nacional de pequeno e médio porte. E na volta do recesso parlamentar, os servidores do Senado se depararam com uma novidade: um grande painel que celebra a arte e a diversidade. De longe dá para ver o grande painel que encheu de cores a parede desse prédio onde funcionam alguns setores do Senado.
A novidade chamou a atenção. Desde o início, quando cercaram aqui, colocaram aquele toldo aqui, eu fiquei pensando, o que eles vão colocar nessa parede? Foram rabiscando e consegui ler as palavras. Foi até uma novidade, né? Viu o mural e achei muito legal, bem bonito, né? Realmente foi uma surpresa, né? Não sabia que ia ter e realmente muito bonito. A ideia não é só embelezar esse local por onde circulam muitas pessoas. A intenção é celebrar a arte e também valores como respeito, solidariedade, acolhimento e equidade. Eu fui vendo os desenhos que foram criados, as imagens, né? Tem aqui um cadeirante, a gente vê crianças, acolhimento, mãos dadas, né? Então tudo tem um sentido. Como diz, a vida da gente precisa realmente todas essas palavras aqui dentro e fora. A muralista brasiliense Natália Carneiro foi quem deu vida ao projeto, a partir de um convite do Senado. A ideia era fazer um mural, uma arte que trouxesse elementos de diversidade, acolhimento, equidade de gênero. Então faz parte de uma campanha contra o assédio também. É um tema tão pesado e a gente queria trazer isso de forma mais leve. Então a gente teve a ideia de fazer um mural com cores coloridas, cores alegres. Era uma parede que as pessoas passavam e era só uma parede branca. E agora é uma parede que tem cor, tem vida, tem uma mensagem. O projeto do mural faz parte de um trabalho que o Senado já vem fazendo há mais de 10 anos. A busca de uma cultura organizacional que valorize a diversidade, combata todo tipo de violência, valorize as pessoas e crie um ambiente saudável. O Senado já tem esse compromisso com a igualdade, com a valorização das pessoas, faz parte da Carta de Compromissos do Senado. Então, quando a gente coloca um mural desse também no local visível, a gente reforça essa mensagem para a sociedade e para as pessoas que aqui trabalham também. E nós vivemos, infelizmente, uma sociedade que ainda é violenta e que precisa de ter referência, precisa de ter repertório. Então, é por isso a importância de a gente colocar mensagens também positivas. É aquela mensagem sutil, né, que você passa aqui todo dia e todo dia você vendo um mural que por si só já mostra diversidade, né? É uma mensagem que vai ficando ali, né? Que vai ecoando ali. Um orgulho que não sei nem expressar direito, assim, porque imagina a gente na Zona Cívica de Brasília, no Senado Federal, e eu colocando aqui minha arte num assunto que é tão relevante, um assunto que também me diz respeito a todo mundo, então poder expressar esse assunto na minha arte, fazendo um mural de praticamente 70 metros quadrados e aqui no centro de Brasília, é uma honra absurda, assim. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos, mas as guerras atuais reforçaram uma dificuldade do setor produtivo: a dependência da importação de fertilizantes. Para minimizar este problema, o Senado pode votar um projeto de lei que incentiva a produção nacional deste insumo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Mas essa produção depende muito da utilização de fertilizantes, principalmente os à base de potássio, nitrogênio e fósforo. De acordo com a Associação Nacional de Difusão de Adubos, ANDA, em 2025 foram consumidas mais de 49 milhões de toneladas de fertilizantes nas lavouras brasileiras, sendo que cerca de 43 milhões de toneladas foram importadas. Ou seja, mais de 85% dos fertilizantes utilizados vêm do exterior. Quase metade vem de países em conflito. A Rússia fornece cerca de 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Quando o país entrou em guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, os preços dispararam. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe um novo choque ao mercado de fertilizantes este ano. A paralisação das fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito diminuíram a oferta global de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 20%.
O fechamento do Estreito de Hormuz levou o preço da ureia a picos de quase 50% de aumento. Em maio e junho, os preços chegaram a cair, mas novas tensões no Golfo Pérsico aumentaram os preços mais uma vez. Alguns insumos registraram, paz, meus senhores, aumento de até 200% nos preços internacionais, refletindo a instabilidade geopolítica e os riscos à logística global. A alta dependência externa torna o agronegócio nacional vulnerável a crises internacionais, tanto políticas como climáticas. Está em discussão aqui no Congresso um projeto de lei que tem como objetivo estimular a produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência externa e garantir o abastecimento do setor agrícola. A proposta institui o PROFERT, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O texto aprovado pelo Senado em 2024 foi modificado na Câmara dos Deputados e agora vai ser votado novamente no plenário do Senado. Foram incorporados mecanismos modernos de governança, critérios ambientais, instrumentos de financiamento, estímulos à inovação tecnológica, metas graduais de fortalecimento da produção nacional e sistemas permanentes de monitoramento dos resultados do programa. Na opinião da relatora, o PROFERT é importante para a segurança alimentar e para a defesa nacional. O Brasil nunca será autossuficiente em fertilizantes. E nem deve ser, na minha humilde opinião. Nós vamos chegar aí a 40%, 50% de produção, mas isso é suficiente para garantir a nossa segurança. Num momento como esse... De acordo com o senador Laércio Oliveira, o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto de lei complementar, chamado de PLP, para garantir a adequação fiscal e segurança jurídica do PROFERT. Nós vamos votar no Senado o PLP junto com o projeto de lei e vamos mandar os dois para a sanção para dirimir as dúvidas de uma possível inconstitucionalidade na implementação desta lei para o Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu hoje a regulamentação do funcionamento de data center de inteligência artificial. Especialistas manifestaram preocupação com os impactos socioambientais de sua instalação no país. O data center de IA é uma estrutura formada por computadores com alta capacidade de armazenamento, processamento e transferência de dados, necessários para o funcionamento da inteligência artificial. Devido ao seu grande porte e ao processamento incessante, data centers consomem muita energia e água para funcionarem, além de necessitarem de grande espaço físico, o que pode causar muitos impactos ambientais. Os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. A gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais, a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora de entorno e da comunidade de entorno desses data centers. A audiência também tratou dos potenciais impactos que podem ser sofridos pelas comunidades e gerações futuras. Desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts
de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. As escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece sim ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Peço que haja uma regulação para as questões de AI data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial. A Instituição Fiscal Independente do Senado estima que o governo federal deverá repassar para os estados cerca de 191 bilhões de reais nos próximos 30 anos. O valor se refere ao PROPAG, Programa de Renegociação das Dívidas dos Governos Estaduais, que oferece juros baixos e prazos de até 360 meses para a sua quitação. O relatório da Instituição Fiscal Independente do mês de julho ainda aponta crise nas estatais. A União pode conceder um subsídio de quase 191 bilhões de reais aos estados nos próximos 30 anos. A estimativa é da Instituição Fiscal Independente do Senado e está no relatório de acompanhamento fiscal divulgado nesta quinta-feira. O cálculo considera o PROPAG, programa criado para renegociar as dívidas dos estados com a União. A nova legislação prevê parcelamento em até 360 meses, juros entre 0% e 2% ao ano e a criação de um fundo para compensar estados com menor nível de endividamento. Mesmo com as condições mais favoráveis, 7 estados não aderiram ao programa. O relatório também analisa a situação financeira das empresas estatais e aponta a deterioração dos indicadores econômicos e financeiros de companhias como os Correios, a Infraero, a Codevasf e a Engeprom. Segundo a IFE, esse cenário aumenta os riscos fiscais ao fragilizar a capacidade de distribuição de dividendos e ampliar a demanda por recursos orçamentários para empresas dependentes, entre outros pontos. Os dados mostram uma situação preocupante para algumas empresas, tanto para empresas estatais dependentes, que são aquelas que dependem de recursos do Tesouro para custeio das suas operações, quanto para as estatais não dependentes, que não precisam de recursos do Tesouro para manter as suas operações, mas muitas dessas empresas apresentam uma deterioração preocupante de indicadores nos últimos anos. O relatório também apresenta uma nova estimativa sobre o ritmo da economia brasileira. Segundo a IFE, a atividade econômica ficou 0,9% acima da capacidade considerada sustentável no primeiro trimestre de 2026, indicando uma economia aquecida. Nós atualizamos uma estimativa para o hiato do produto da economia, que consiste numa variável utilizada pelos economistas para se avaliar o grau de aquecimento da economia. Isso é muito importante para efeito de avaliação por parte de gestores. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Senado. Professor Carlos Pio, como transformar o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil em oportunidade para as empresas nacionais? Olha, nós precisamos entender que protecionismo gera dano para o próprio país. Para isso, a gente tem, então, que fazer um dever de casa, que é abrir a própria economia brasileira, fazer o oposto do que faz o Trump. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada.
História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai